Jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro em campo para você, torcedor do Brasil. Mais um destaque no tricolor do Morumbi, o São Paulo. Torcida vem chegando em grande número aqui no estádio do Morumbi. E aí, do Vale. E aí, Ulisses Costa, que o Alisson foi reintegrado ao elenco do São Paulo. Ontem participou da atividade, inclusive foi flagrado, dando risada, até que tinha vontade com o elenco do tricolor paulista, né? Mas é um retorno complicado depois de ter acertado com o Corinthians, inclusive visitado as instalações do Timão, que não topou pagar no fim das contas os valores acordados com o São Paulo. Agora o Alisson terá uma difícil missão de voltar a ser relacionado pelo técnico Hernan Crespo. Foi pro final da fila, e mais do que isso, né? Reconquistar o torcedor são paulino, que tinha um carinho especial pelo Alisson, campeão da Copa do Brasil em 2023 e descoberto como volante pelo Dorival Júnior aqui no São Paulo, mas agora ficou difícil o clima, o ambiente para o jogador, Ulisses. Mas que C que fizeram, hein? Que C que fizeram com o Alisson, viu? Vou dizer um negócio pra você, viu? Tá louco, cara. Agora eu vou dizer um negócio, eu tô meio desconfiado dessa questão de dinheiro, de não pagar 1 milhão. Eu acho que não foi isso. A questão que eu acho que foi, ela é clínica, hein? Pelo menos algumas pessoas estão falando isso, que o Alisson teve uma contusão muito séria de tornozelo, né, do Vale? Isso, o Alisson já chegou a passar por cirurgia, ficou aí praticamente, né, afastado durante uma temporada, e desde que ele teve essa lesão grave, muito bem lembrada por você, Ulisses Costa, ele nunca mais foi o mesmo. O Alisson estava cotado, inclusive para servir a seleção brasileira na época do Dorival. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Leandro Quezada na parada para falar de São Paulo e Santos. E aí, Quezada, vamos conversar muito sobre esse assunto ainda. Com certeza. Tudo bem? Boa noite, viu? Aproveitando, o grande Ulisses, prazer revê-lo. Já estou há muito tempo com o Ulisses, cheguei cedo aqui. É difícil estar com o Ulisses no estádio porque ele fica meia hora para andar 50 metros. É muito autógrafo, é muita foto e tal. Mas a respeito do Alisson, a informação, acabei de conversar com uma pessoa do staff, tá? Não vou falar o nome porque, enfim, tá? Mas uma pessoa do staff do jogador me disse o seguinte, que o São Paulo liberou o Alisson para ir até o CT, tá? Alisson foi pro CT porque foi liberado pelo São Paulo, e quem deu para trás foi o Corinthians, tá? Corinthians é que deu para trás, porque já havia um pré-contrato assinado. Então o staff do Alisson diz isso. São Paulo, vou repetir, São Paulo liberou, o jogador foi até o CT do Corinthians, e aí, na hora de definir tudo, já que havia um pré-contrato, o São Paulo deu para trás, tá? Então essa é que o Corinthians deu para trás, essa é a informação, tá? Agora eu vou checar essa possibilidade, se há alguma coisa clínica aí, tá? Vou perguntar e de repente a gente consegue a resposta ainda aqui na nossa jornada esportiva. A respeito do jogo, rapidinho, Ulisses Costa, todo mundo precisa da vitória hoje aqui, mas mais o São Paulo que está numa situação delicada. Se perder hoje para o Santos, aí não só o risco de não se classificar para o G8 do Campeonato Paulista, né, como também o risco pior de ir para as últimas 2 rodadas podendo cair, ser rebaixado para a segunda divisão, o que seria realmente, né, o fim da picada para o São Paulo Futebol Clube, Ulisses.
O futebol da Bandeirantes traz para você São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, torcedor brasileiro. E esse Santos em Leandríssimo Quesada. Santos Futebol Clube, bom, enquanto o Neymar não voltar aí, Ulisses, a gente não vai poder definir realmente o que é esse verdadeiro Santos. Tem muita gente que torce o nariz quando a gente fala do Neymar, mas é fato e os números comprovam. O Santos, não sei se você vai concordar, mas o Santos só escapou do rebaixamento no ano passado no Campeonato Brasileiro por causa do Neymar. Se não fosse o Neymar, a gente estaria falando de um Santos rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e aí não estaríamos falando mais do Neymar, projetando o Neymar nessa temporada no Santos, porque fatalmente o Neymar deixaria o peixe se o Santos fosse rebaixado para a segunda divisão. Vamos esperar, o Everton já trouxe a informação, provável que ele jogue pelo menos 5 jogos antes dos amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia nos Estados Unidos, e esses 5 jogos podem ser fundamentais, não é, para ajudar o Santos a de repente, não é, sonhar com alguma coisa nesse Campeonato Paulista. Acho que o Santos se classifica dentro do G8 e aí pode ter uma esperança de brigar até para chegar a uma final do Campeonato Paulista edição 2026, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, tem São Paulo, tem Santos, tem São Paulo, torcedor brasileiro. A bola vai rodar já aqui no estádio do Morumbi. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vitor Lupato e o jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Vitor. Fala, Ulisses, uma ótima noite a você e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O ex-ministro Aldo Rebelo lançou hoje em São Paulo a pré-candidatura à presidência da República pelo Democracia Cristã. A cerimônia contou com a presença de ex-ministros do primeiro governo Lula e do governo Jair Bolsonaro, além do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Durante o discurso no evento, Aldo Rebelo defendeu a regularização da exploração da riqueza mineral do país e criticou a atual administração do Brasil e a conduta de ministros do STF. É o futebol da Bandeirantes, São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você, o futebol Bandeirantes em campo. Destaque, QG Bandeirantes de Esportes, Lucas Bueno. Um abraço, boa noite, Lucas. Boa noite, Ulisses, e todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Vamos passar um giro por todos os jogos deste final de semana, principalmente pelos jogos de hoje. Começando nos campeonatos estaduais, porque no Campeonato Paulista o Guarani ganhou pelo placar de 1-0 da Ponte Preta. Logo mais teremos Primavera e Portuguesa. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou em 1-1 com a equipe do Juventude e o Internacional ganhou de 1-0 do Caxias. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro consegue a sua segunda vitória da competição e ganha de 3-1 do Pouso Alegre. Já o América Mineiro ganha de 1-0 do RT. No Campeonato Paranaense, o Curitiba ganha de 1-0 do Cianorte. No Campeonato Goiano, Atlético Goianiense e Craque empatam em 0-0. No Campeonato Cearense, Fortaleza e Iguatu empatam em 1-1. No Catarinense, o Avaí ganha de 2-1 do Camboriú. E no Pernambucano, o Sport ganha de 2-1 do Santa Cruz e o Náutico ganha de 3-2 do Vitória de Pernambuco. No Campeonato Alagoano, o Asa ganhou de 3-0 do CRB. No Mato Grossense, o Cuiabá ganhou de 2-1 do Nova Mutum. E no Paranaense, o São Francisco e Remo empataram em 0-0. No futebol internacional tivemos diversos jogos. Na Premier League, o Bournemouth com o Ryan ganhou pelo placar de 2-0 do Wolverhampton. Brighton e Everton empataram em 0-0. O Arsenal com Gabriel Jesus sendo destaque ganhou de 4-0 do Leeds United. E o Chelsea com João Pedro, brasileiro, sendo destaque também, ganhou de 3-2 do West Ham. Liverpool ganhou de 4-1 do Newcastle no Campeonato Italiano. Napoli ganhou de 2-1 da Fiorentina. No espanhol, Atlético de Madrid 0, Levante 0. Barcelona 2, Elche 1. E no campeonato alemão, Bayer Leverkusen 3, Frankfurt 1, Bayern de Munique 2, Hamburgo também 2. Esses foram os jogos deste sábado, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você. Obrigado, Lucas Bueno. A bola vai rolar para São Paulo e Santos daqui a pouquinho às 20h30. A bola rola aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Você ligado aqui no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Microfone Bandeirantes na mesa de som. Tem Michel Lopes, central técnica, Beto Rebeque, Roberto Dias. No Twitter, Alan Marcel. Alessandra Almade vem no digital. Timaço de Externa com Daniel Chingote e Guilherme Mordente. A bola vai rolar já. São Paulo e Santos. Futebol é aqui. Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dia 8, o maior show da Terra tá chegando no Disney Plus. É um Super Bowl 60, o jogo que o mundo para pra ver. É a grande final do futebol americano. Aqui tem história, aqui é diferente. Super Bowl 60, com um show do intervalo de Bad Bunny. Dia 8 ao vivo. Assista na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem para a escala dos times. O São Paulo pro Manuel Zaidan lá em Minas Gerais. Alô, Zaidan, Claudião Zaidan. Ligados no futebol Bandeirantes. Olha, Manuel, ouça o seu tricolor na voz dele, Paulo do Vale. Para o Morumbi lotado, nesta noite de sábado, clássico Sansão, o técnico Hernan Crespo. Escala o São Paulo com 23, Rafael no gol. 28, Alan Franco, 5, Arboleda, Sabino, 35. Mike, 42, 8, Marcos Antônio, 94, Danielzinho. Bobadilha, 16, 13, Enzo Dias. 10, Luciano e 14, Tapia. O banco. À disposição de Crespo, Coronel para o gol, Tolói, Dória, Lucas, Caleri, Ferreirinha, Wendel, Cedric, Pablo Maia, Pedro Ferreira, Negruti, Luca. A Bandeirantes vem para a escala do time do Peixe, Everton Ramos, Escário Santos, da Bandeirantes vem Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. Os 11 escolhidos de Vojvoda para tentar a segunda vitória na temporada. Brazão é o goleiro, 77. Igor Vinícius, 18. Adonis Frias, 98. Zé Ivaldo, 2. E Vinícius Lira, camisa 3. No meio, João Schmidt, 5. Gabriel Menino, 25. Miguelito, 30. Roleiser, 32. Barreal, 22. E Gabigol, camisa 9. O banco do time do Peixe. À disposição, Diógenes para o gol, Mike, Luan, João Basso, Escobar, Zé Rafael,
Tomás Rincon, Bom Tempo, Robinho Júnior, Rony, Matheus Xavier e Lautaro Dias. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Quem vai no Pio? João Vitor Gobi apita o jogo. E quem vem com ele, Everton Ramos. O auxiliar número 1, Evandro de Melo Lima. O número 2, Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro é Guilherme Nunes de Santana. E no VAR, Adriano de Assis Miranda. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, para São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. Análise e opinião, vamos trocar um papo aqui legal, Quesada. Tudo bem, Quesada? Como é que você está? Tudo certo, você? Eu vou te dizer o negócio, cara. É o seguinte, eu acho que alguns titulares do São Paulo estão no banco. O caso de Ferreirinha e de Caleri. O Caleri tinha que estar no lugar do Tapia. Se o Caleri não consegue jogar 90 minutos, Diego joga em 45, 50... muda no segundo tempo. Eu tenho uma filosofia que é a seguinte: o jogador entrar em campo com 0-0 é bem melhor do que ele entrar com o time dele sendo derrotado. Porque quando ele entra com o time sendo derrotado, existe um desgaste maior, porque ele tem que se esforçar muito mais para tentar buscar o gol de empate ou da vitória. Quando ele entra no campo de jogo numa situação melhor, ou seja, de igualdade de placar, caso início do jogo, eu acho que é bem melhor, mais tranquilo até para ele poder render mais. Então essa insistência de não tem condição de jogo, fica no banco. Se tá no banco, pode jogar. E do lado do Santos, Robinho Júnior já passou o tempo de ser titular desse time. Eu acho que o Vojvoda, ele acerta hoje em colocar o Gabriel Menino, o Rollaser no campo de jogo. Mas o Robinho Júnior tinha que estar nesse campo de jogo, e até o Zé, que é um jogador importante, que tem entrado e feito a diferença com a camisa do Santos, o Quesada. Eu vou começar pelo São Paulo, né? Eu posso até concordar com você, a não ser que o Caleri só aguente 15 minutos de jogo. Aí não dá para você escalar desde o início, ok. Mas a informação é que ele aguenta mais de um tempo. Então começa com o Caleri, volta no segundo tempo com o Caleri e vê até onde dá. Se o Caleri suportar 60 minutos, ótimo. Se ele aguentar 70, excelente, já tá bom. E se ele conseguir ficar até o final da partida, melhor ainda. Eu realmente concordo com você. E em condições físicas boas, não dá nem para comparar Caleri com Tapia, né? Toca pro Caleri que é gol, ele é o companheiro e será o companheiro do Luciano no ataque. Puxando agora pro Santos. Zé Rafael também em condição clínica física. Eu comentei isso aqui durante a concentração, Ulisses. O Zé Rafael bem... ele é titular desse meio campo para mim, se eu fosse o treinador do Santos, ao lado do Arão, tá? Então seria Arão, Menino, Zé Rafael e Neymar. E o ataque, Rony e Gabigol. Seria assim a formatação desse time do Santos, com Quesada técnico no lugar do Vojvoda, do meio para frente. Porque o Zé Rafael realmente é um jogador diferenciado. O problema é a questão física e a questão clínica. E aí serve essa análise para o Caleri também. Se esses jogadores estiverem com o mínimo de condição de entrarem em campo, aí eu tô com você, eu não abro mão nem do Caleri pelo São Paulo e muito menos do Zé Rafael atuando do lado do Santos. Muito bem, Cassado. E o Vojvoda, eu acho que tem deixado muito a desejar nesse início de ano, hein? O trabalho do Vojvoda não é legal. Se a gente analisar no passado, ele foi rebaixado com Fortaleza. Embora não estivesse na reta final, ele esteve no início do trabalho ali, né? Do Campeonato Brasileiro. Montou esse time do Fortaleza, pois veio para o Santos e correu um risco enorme de ser rebaixado também no Santos. Mudou a chavinha, esse ano é diferente, não é? Começou diferente sem o Neymar, com a presença do Gabigol, mas em linhas gerais o trabalho do Vojvoda realmente está abaixo da crítica. Inclusive, olha que número curioso, se a gente comparar o Vojvoda com o Crespo tem mais jogos à frente do São Paulo em relação ao Vojvoda, mas o aproveitamento do Vojvoda é de 44%, né, dos jogos disputados, mesmo número 44% do Crespo comandando o São Paulo. Então essa análise também serve para o lado do São Paulo quando a gente vê aí o trabalho do Hernan Crespo, dois argentinos que precisam entregar um pouco mais. Não acho que o Santos tenha time para ser campeão brasileiro, não. O São Paulo também não. Mas acho que tem um nível de jogador
para tentar não sofrer tanto, não é? Como o Santos sofreu no ano passado e o São Paulo também naquela reta final do Campeonato Brasileiro, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Eu pensei que o Rony, por exemplo, ia sair jogando. Eu acho que mais cedo ou mais tarde ele será titular, né? Eu acho. Eu acho que ele entra hoje no segundo tempo, inclusive. Seria muito legal ver essa dupla Rony e Gabigol. E o Neymar ali, né? Atrás dos dois, com liberdade, encostando bastante nos dois. Eu acho que, olha, não sei, cara. Meu palpite, talvez eu tenha sido, ou esteja sendo muito positivo, muito positivista e tal. Mas, poxa, Arão, Menino, Zé Rafael, Neymar, Rony e Gabigol. Te incomoda? Ah, dá pra ter uma esperança de alguma coisa legal pro Santos, né? Eu acho. Com menos sofrimento, tá? Repito, não pra ser campeão brasileiro e tal. Paulista pode até ser, mas pra não sofrer como sofreu no ano passado. Eu acho que o Rony tem a chance de tentar voltar a jogar um pouco daquele futebol, não é? Que foi tão importante nas mãos do Abel Ferreira, comandando a equipe do Palmeiras, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Santos, meias pretas, calções pretos, a camisa listrada em preto e branco no sentido vertical. O São Paulo todo de branco, com detalhes em suas meias em vermelho e preto. Camisa no meio da camisa, duas listras no sentido horizontal. A vermelha em primeiro plano, a preta em segundo plano, com uma branca no meio, símbolo do São Paulo na posição do peito. A bola vai rolar para você na posição do coração, símbolo do tricolor. É São Paulo e Santos, Santos e São Paulo para você, torcedor brasileiro. Público bom no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. A bola vai rolar já para você. Vamos ao hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho São Paulo para vocês, Santos, Santos e São Paulo. No microfone da Bandeirantes é jogão de bola. Jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro de Futebol, hein? Jogo importantíssimo do Campeonato Paulista de Futebol e Brasileiro na próxima semana. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Hino nacional brasileiro. Aí a execução do hino nacional brasileiro para você aqui no Morumbi. São Paulo e Santos para você na Bandeirantes, os repórteres Bandeirantes em campo. Alô, alô, Everton Ramos, alô, Paulo do Vale. Vamos lá, Ulisses Costa, você falava do público, né, que parece que vai ultrapassar a casa de 50 mil torcedores. A última vez que o São Paulo teve um bom público aqui no Morumbi foi contra a LDU na Libertadores, eliminação nas quartas de final. 54.609 torcedores depois daquela decepção e tudo que aconteceu na vida do São Paulo. Torcedor muitas vezes deixou de vir ao Morumbi e com toda razão. E hoje tem o setor visitante à disposição para a torcida do São Paulo, porque a gente tem os clássicos aqui em São Paulo sem a presença do torcedor rival.
E isso pode colocar como um dos melhores públicos do ano, quem sabe, esse clássico Sansão. Até o setor visitante está lotado com a torcida do São Paulo, expectativa de um ótimo público. E pelos lados do Santos, Everton Ramos. Pelos lados do Santos, a expectativa quanto à estreia de Rony, né? Um dia apenas de trabalho, treino ontem no CT Repelé junto do elenco, no mesmo dia em que ele foi anunciado. Contrato de 3 anos, Peixe desembolsando 18 milhões de reais na contratação do atleta, que começa no banco, camisa 11, pode entrar no decorrer da partida. É o futebol da Bandeirantes. Agora a torcida só grita o nome do Luciano, é? Tá gritando outros agora, ó. Tá falando. Esse eu não entendi. Mas é que do Luciano é mais alto. Mas eles estão gritando o nome de todos os jogadores do São Paulo, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, tudo pronto para a bola rolar. A bola vai rolar do estádio do Morumbi. Lembro que a Sada na parada. E aí, Caçadinha? Tô esperando um bom jogo hoje aqui, né? Um jogo nervoso, um jogo tenso. Esse modelo do Campeonato Paulista, né? A federação foi obrigada a mudar o modelo pela diminuição aí do número de jogos, de 16 para 12. Eu achei muito interessante, né? Manteve o filé mignon do Campeonato Paulista, que atende pelo nome de clássico, né? A gente não vai deixar de ver os clássicos, já vimos alguns, né? E daqui a pouco você narra esse jogo histórico aqui do futebol paulista brasileiro, envolvendo São Paulo e Santos. Só que assim, né? Como você observa aí um campeonato que em vez de 12 tem 8 jogos para classificação e já não respeita a história dos grupos, não é? Você diminuir a capacidade aí dos times, né, em poucos jogos de conquistar a classificação e sem ter o risco, não é, de repente fazer uma pontuação maior, ficando em terceiro num grupo, mas perdendo a vaga para o outro time que em segundo tinha uma pontuação menor. Aí também é uma justiça legal que a federação acaba acertando, porque os 8 melhores, aqueles que melhor pontuarem no campeonato, estarão na próxima fase. Eu acho que o Santos não tem risco nenhum, o Santos vai se classificar, independentemente do resultado de hoje aqui. E para o São Paulo, Ulisses, a bola vai rolar já já. A necessidade de vencer em casa, porque se o São Paulo perder hoje com apenas 4 pontos, a situação do tricolor fica delicada em termos de classificação, além do risco que a gente já comentou aqui da degola no Campeonato Paulista. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar. São Paulo e Santos, Santos e São Paulo no estádio do Morumbi. Amanhã tem a final da Supercopa na Bandeirantes a partir das 16 horas a bola vai rolar. O futebol Bandeirantes vem aí para você com muito mais emoção para Corinthians e Flamengo. Aqui vai começar o jogo. Apito, o árbitro toca na bola, tapa, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Domina o time do São Paulo, vem com Alan Franco, abre para Mike domina para a direita, para o time do São Paulo, tenta o toque de bola, vem para tocar, tá bola na esquerda, tira Vinícius Lira. Lateral para o time do São Paulo, bater pela direita no campo de defesa, manual para o time do São Paulo cobrar. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Ela volta no toque de bola para ser jogando o time do Tricolor. Abertura na sua zaga central, tenta o toque de bola, o time do São Paulo, vem com o goleiro Rafael. Rafael domina para o time do São Paulo no campo de defesa, ele vai soltar a jogada para Alan Franco pela direita, Mike tá aberto, Alan Franco chega a jogada novamente para Mike para Alan Franco domina para o tricolor do Santos, marca a pressão, ela volta no toque de bola novamente com o time do São Paulo pelo setor de esquerda, aperta a marcação, recorde o time do tricolor, lançamento foi feito à frente, tentou o toque de bola, aperta o Santos, rouba a bola, rolou o laser, ele tenta o toque de bola, aperta o lance, vem pra cá, a jogada Marcos Antônio, ele volta no toque de bola com o time, Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, levanta a frente para Tapia, ele é péssimo, domina mal na canela, a bola escapa, Luciano passava, ela volta no toque de bola contigo no campo de defesa, recolhe a jogada do time do São Paulo, abertura do toque de bola contigo de Marcos Antônio, abriu curtinho para Danielzinho tentou o domínio para o São Paulo, toma a falta, parado o jogo, cometida a falta pelo João Schmidt, capitão do time do Santos, falta para o time do São Paulo, já cobrada no campo de defesa, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, a bola volta com o time do São Paulo, domina pelo setor de direito do campo de ataque, tenta descer o tricolor do Morumbi, a abertura à frente, tentou o toque de bola novamente, ganhou Marcos Antônio, ele domina para o São Paulo, tentou a finta, briga, ganha o lance para a ponta, desce o tricolor, tentou na esquerda, houve a falta, tentou passar, Enzo Dias ficou parado o jogo, falta
Falta esquerda, ataque pro time do São Paulo. Bater, tá parado o jogo. Falta pro time do Tricolor cobrar. E falta de um ex-São Paulino, né? Igor Vinícius. Já jogou bastante aqui no Morumbi, vestindo as cores do São Paulo hoje. Joga pelo Peixe, acho que não deixou muita saudade não. Parou o Enzo Dias por ali, primeira falta importante para o Tricolor paulista. É falta para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda. Torcida do Tricolor vem para cima. São Paulo tem falta em frente ao banco de reservas do time do Santos. É falta pelo setor de esquerda. Câmara ataca. Danielzinho vem para a cobrança. Enzo também se posiciona para bater falta para o time do São Paulo. Alan Franco vai para dentro da grande área. Arboleda dentro da grande área. Luciano na grande área. É falta para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda. Câmara ataque. Se posiciona para a cobrança. Danielzinho e Enzo Dias. Eles vêm para a cobrança de falta. Enzo Dias levanta o braço direito. Vai partir para a bola. Partiu para Valenzo Dias, levantou no gol, tentou dar um toque na bola, tentou tirar dali, recolhe o time do São Paulo, já tenta ser jogando, mas perde o lance, contra a golpe do Peixe, lançamento à frente do campo de ataque, para mal, tocada a Rolizer, erra, ela volta para a Arboleda dá um tapa na bola, tenta partir do campo de ataque, aperta a Tapia, ele tenta chegar para o time do São Paulo pelo setor de direita, vem para afastar a jogada, no toque de bola de Zaivaldo, que põe fora em lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita, campo de ataque, Cabos Elétrico, Sil, a líder do Brasil, Sil pode confiar. Aqui está paralisado o jogo, marcado lateral errado para o time do São Paulo, cobrado, a bola volta, acaba saindo para a linha de lado, na bola prensada, lateral para a equipe do Santos bater, na esquerda, campo de defesa, vem Vinícius Lira para a cobrança de lateral para o time do Peixe, é lateral para o time do Santos bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, Gabigol pede a bola para Gabigol, barril no toque de bola, continua novamente de Vinícius, ele solta a jogada no comando de ataque, vem para fintar recorde do time do Santos, que lance lindo, desconcertou o primeiro, segundo, foi atingido. Tá parado o jogo, tá marcada a falta no Barreal. Bem no meio campo por ali, agora o São Paulo também acaba fazendo a falta. O Santos fez uma agora há pouco, agora o Tricolor é obrigado a fazer a falta. Começo do jogo pegado por aqui, 0-0. E Gabriel Menino solta na esquerda para Lira. Vinícius Lira dominou, cruzou, levantou, no gol. Toque de bola de Gabigol. Desvio em cima da marcação. De cabeça, Sabino põe para fora. Escanteio para a equipe do Santos. Vamos bater na esquerda, campo de ataque. E uma chegada providencial do Sabino. O toque dele botando pela linha de fundo. Tem escanteio Peixe, o primeiro do jogo. Gabriel Menino na bola. Escanteio para o time do Peixe, bater pelo setor de esquerda, cá para ataque, vem Gabriel Menino para a cobrança de escanteio para o time do Santos. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, partiu para a bola, correu, bateu, levantou, no gol, Rafael no soco, tirou, a bola voltou para Rolizer, ele prende para a ponta no campo de ataque, recolheu para a direita, vem para Novo Chuveiro, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai por sobre o gol, linha de fundo, João Schmidt fica se lamentando, camisa 5 do Peixe, tiro de meta para o São Paulo, bater na primeira chegada do time do Santos, aí Everton. Santos dando cartão de visitas no Morumbi, né, Ulisses? João Schmidt que sobe mais alto, testa de cabeça, tentou o gol, ele que completou 100 jogos pelo Peixe na última quarta-feira. E no time do São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados 5 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Antepenúltima rodada da primeira fase no maior campeonato do Brasil, campeonato regional do Brasil e das Américas. Continua para você, São Paulo e Santos 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Amanhã teremos mais jogos do Campeonato Paulista com Bragantino e São Bernardo, Mirassol e Novo Horizontino, Noroeste, Velo Clube, Botafogo de Ribeirão e Palmeiras. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você. Tenta descer novamente o time do Santos. Vem de cabeça, vem para o toque de bola. Danielzinho põe para fora. Lateral para aqui para o Santos bater pela esquerda, campo de defesa. Vamos chegar a 6 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0. Bom jogo no Morumbi. Domínio do campo de ataque. Vem para o toque de bola. Coutinho novamente. Marcos Antônio. Ele prende o lance e volta a jogada. Coutinho, nossa zaga central para Sabino. Ele prendeu para o time do São Paulo. Tira a jogada, abriu para Alan Franco. Alan Franco está aberto aqui pela ala, pelo setor de direita. Vai para o toque de bola. Coutinho para Danielzinho. Empurrou para Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo. Toque de primeira do Mike, abriu boa jogada, vem cruzamento do Bobadilha na boca do gol, muito forte. Lá na direita do Menino Vinícius para ser jogando, ele põe a bola para fora. Se atrapalha todo. Escanteio pro time do São Paulo bater. Aí a torcida fica maluca, né? Porque tem o Igor Vinícius envolvido no lance. Escanteio São Paulo, primeiro do jogo, Enzo Dias na bola.
Escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, cá para ataque, vem levantamento para dentro da grande área. Escanteio para o time do Tricolor Camarada, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Levantamento vem na boca do gol, escanteio São Paulo na pressão, com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do São Paulo pelo setor de esquerda, cá para ataque, Enzo vem para a cobrança, o árbitro reclama, ele coloca a bola no quarto de círculo, também para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, tá ali Danielzinho, ele partiu de Danielzinho, levantou no gol, subiu de cabeça, Schmidt tira, a bola volta para Marcos Antônio, deixou quicar, pode se complicar, tenta o toque de bola na direita, aperta o time do São Paulo para ser jogando com Enzo, Enzo domina a jogada pelo comando de ataque para Marcos, ele domina do campo de defesa para o time do São Paulo, vem para o toque de bola, recolhe o time do Tricolor, a abertura vai ser feita aqui para a direita, Mike pede o toque de bola, vem curtinho pelo setor de esquerda, campo de defesa, já domina Alan Franco, tenta ser jogando do outro lado, ele prende para o time do São Paulo para recompor a zaga, ele tenta o levantamento, Alan Franco, que lançamento bom para o Tapia, fez falta! Puxado pela camisa, o Tapia, o juiz não deu! Claramente puxado pelo Zé Ivaldo, né? Ele acaba desequilibrado, cai. Olha o São Paulo, ganhou, Tapia, brigou, a bola sobrou, escapou para Luciano, tentou, domina, afasta, a zaga do time do Peixe para ser jogando no campo de defesa, o São Paulo novamente recupera a jogada, a abertura vem para a Arboleda domina para o time do São Paulo, para a direita com o Mike domina, corta a marcação no primeiro, vem para o toque de bola, solta o cutinho para Marcos Antônio, que sai jogando para a Arboleda, pois não, do Vale. O Zé Ivaldo, ele faz um movimento claro, o João Vitor Gobi não marcou porque não quis. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem São Paulo, lançamento muito forte à frente. A bola vai embora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos bater no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Leandro Quesada fala na parada. 9 minutos de bola rolando, praticamente 0 São Paulo, 0 Santos. Quesada. Você já deu a letra, né? O jogo em alta rotação, alta tensão, muito disputado, muito pegado. Jogo muito legal nesse início aqui no Morumbi, não é? Pouca firula, jogo bem vertical, os dois times, não é, buscando a todo custo aí chegar na área do adversário, e um jogo chegado, não é, com muitas faltas no início ali, pelo menos 2 feitas pelo São Paulo contra o Santos, outras 2 também do Santos contra o São Paulo. Enfim, interessante a tática dos dois técnicos nesse início aqui no Morumbi, Ulisses. A bola volta, tenta descer o São Paulo, tá parado o jogo. Igor Vinícius faz falta novamente, esquerda, ataque em frente ao banco de reservas, mais próxima à linha de meio campo do jogo. É falta pro time do São Paulo bater novamente aí. E aí ele já toma a primeira chamada do João Vitor Gobi, dizendo o seguinte, ó, acabou, hein, a próxima é cartão amarelo pra você. Tá nervoso o Igor Vinícius retornando ao Morumbi. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta do campo de ataque, recorde o São Paulo, sai jogando no seu campo de defesa, domina do campo de defesa, Danilo Carlos Cardoso ligado no microfone Bandeirantes, Mariceu também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Oscar César ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia em Barbacena, Minas Gerais. A bola volta com o time do São Paulo que domina do campo de defesa, vem pro toque de bola, Arboleda, ele domina pelo setor de esquerda, cá para ataque, lança a jogada em velocidade, é pra Tapia. Dominou na esquerda, Luciano vem pelo meio, vem São Paulo, dominou a entrada da área, levou para a linha de fundo, cruzou, afastou o zagueiro, vem para tirar do time do Peixe, domina com o João Schmidt, tenta sair para o jogo, apertou, ganhou, via falta e vai pintar amarelo no jogo. Tá parado o jogo, Miguelito amarelado. É porque o Sabino dá um bote perfeito no campo de ataque do São Paulo, ia ficando com a bola, roubando ela do Miguelito, que calça o zagueirão do São Paulo. O Miguelito agora foi grosso, foi zagueiro e parou o Sabino, toma o primeiro amarelo do jogo. Alô, Emerson ligado, Emerson Santana curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Danilo Carlos Cardoso, obrigado. Alô, Adriana Lima curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, José Francisco, obrigado. Oswaldo Cruz ligado na Bandeirantes, Rafael Jamanta, só da Bandeirantes em todo o Brasil, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Escanteio, falta para o São Paulo bater, falta a camarada, segunda trave, muito alta. Bateu na bola forte o Danielzinho, mas muito alta, tiro de meta para aqui para o Peixe bater. E aí o Luciano dá a orientação de como ele deveria cobrar a falta, né? Foi um chute bonito, cheio de efeito, mas com muita força. O Tapia fez o esforço, não chegou nela, tiro de meta 0-0.
no futebol da Bandeirantes. Para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, quem que pro São Paulo para ser jogando. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. A bola volta no toque de bola para ser pro jogo novamente. Recolhe o time do São Paulo. É tiro de meta para aqui para o Santos bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sintonia. Vai repor a bola em jogo, vai partir o Brasão para a bola, para aqui, para a bola. O árbitro mandou ele parar. E falou, se demorar, eu vou dar amarelo, vai dar. Se demorar, ele falou que vai dar amarelo, vai lá conversar com o Brasão e falou que é a última vez que chega. E aí, tem que ser isso mesmo. O problema é que o Brasão estava indo para a bola quando o Gobi resolveu atravessar o campo para dar bronca, né? E aí o tempo fica ainda maior para a cobrança, a próxima tem cartão. Falar pro Gobi que já inventaram o cartão amarelo desde 1970, né? Tem que fazer nada disso não, dá um amarelo pro jogador e ponto final. E vem pro jogo, tentou Danielzinho ganhar, mas com solada. Acabou pegando a perna do jogador do Santos, fica sentindo demais o Rolenzer. E claramente a falta, né, Ulisses? O jogador do Santos cai instantaneamente, o Danielzinho saía com a bola, mas o João Vitor Gobi assinala a falta, o Peixe tem bola parada, pode mandar ela para dentro da área do São Paulo. Ferramenta profissional é Vonder, da obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. É bola no campo de ataque, é bola para a equipe do Santos bater. É falta para o time do Peixe, bater pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, falta para o time do Santos, cobrar bola rolada. Abertura, Roleiser, solta para a ponta para Gabriel Menino. Ele limpa o lance, tentou bater pro gol em cima da marcação, a bola explode. Ela volta com o time do São Paulo para ser do time do Santos, para ser jogando no campo de defesa. Vem para o domínio do time do Peixe, a abertura foi feita no campo de retaguarda, sai jogando Igor Vinícius, solta para Brasão. Brasão bate à frente, tenta o levantamento para o comando de ataque, tenta apertar, Sabino de cabeça, vem a Arboleda, tira. É na volta, curtindo no meio de campo, recolhe novamente o time do Santos, houve a falta. Parado, Tapia faz falta, campo de defesa, próximo ao banco de reservas do Peixe. Falta para o time do Santos bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Danilo Cardoso ligado no microfone, Bandeirantes, Thiago Oliver também curtindo o som, Sasso Bandeirantes, Humberto Correia. Alô, torcedor ligado na Bandeirantes, sinta-se abraçado, torcedor do Brasil. E aí tá parado o jogo, marcado o lateral. Vou dizer uma coisa pra você, que fragilidade do Igor Vinícius por enquanto no jogo, hein? Quesada. Não tá legal, né? Aquilo que já comentou ali, abordou ali atrás do gol, o PDV, né? Vestiu a camisa do São Paulo aqui, hoje tá com a camisa do Santos. Um erro ali, a torcida do São Paulo já foi pra cima. É o mental do jogador. E num clássico, se a cabeça não tiver legal, o pé não acompanha, né, Ulisses? E como? Se a cabeça não pensa, o corpo padece. Vem São Paulo! Sabino domina pelo campo de ataque, vai pra finta. Abriu pra Luciano, soltou, lance na esquerda, campo de ataque pra Tapia, levou pra linha de fundo. Ele busca jogar a balança em frente ao seu marcador, tentou toque de bola, cruzamento, viria à frente errado. Tentava descer o time do São Paulo, não consegue. Se atrapalha tudo, vem pro toque de bola, cruz errado, Enzo. A bola volta com o time do Santos, está paralisado. O jogo marcado, a falta, campo de defesa em frente ao banco de reservas do Santos. É falta pro time do Peixe, bater, Sabino faz falta em cima de Igor. Se posiciona pra cobrança, Igor Vinícius bate falta pro time do Santos para ser pro jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Santos. O toque de bola sai errado na esquerda do Lira. Domina do campo de defesa, aperta na marcação, tenta ser jogando novamente Rafael. Ele prende para o time do São Paulo, perna esquerda na bola, bate, tenta o levantamento à frente para Tapia. Tapia tentou, domina, chega o João Schmidt, ganha, recupera para o time do Santos, perde na sequência o Igor Vinícius. Tá destoando, hein, menino? Igor Vinícius volta a jogada aqui atrás para Brasão. Brasão rasga para o time do Peixão. Ele levanta para o comando de ataque, vem para o toque de bola, aperta, tenta ganhar a jogada, menino não consegue, bate, rebate, a bola volta com o Schmidt, prende o time do São Paulo para ser para o jogo, vai em cima da marcação, aperta o time do Santos, a bola sai, e na sequência confusão, chegou o empurra-me, o Gabriel Menino já toma ali no rosto, confusão grande, numa falta que o árbitro ia marcar, tem VAR para ver, tá parado o jogo. Confusão grande. Vai pra cima o João Schmidt, o capitão do time do Santos, para falar com o árbitro do jogo. São Paulo reclama que o menino chuta a bola depois que o jogador do São Paulo estava caído.
Ele deu um bico na bola em cima do Tapia, que já estava caído fora do campo de jogo. É o que reclama o torcedor e os jogadores do São Paulo. Confusão generalizada. Exatamente isso, Ulisses. Até porque o Tapia estava ali com a forte marcação do Adonis e do Menino. Ele sofre a falta, quando ele tá rolando no chão, o Gabriel Menino vai lá e chuta a bola. E aí a confusão tá armada, né? Agora o João Vitor Gobi vai ter que amenizar o clima, quem sabe mostrar amarelo, pelo menos pro Menino. E é o vai que mostrar acontece, pra ninguém. Mostrou, ou vai? Ele mostrou pro jogador do São Paulo, agora ele mostra pro Menino, mas ele mostrou também pro jogador do São Paulo. Pro Tapia, ele estava agora conversando com o Menino, ele não mostrou, mas ele mostrou um anterior pro jogador do São Paulo também. Eu vou tentar confirmar para quem, mas ele mostra um cartão amarelo antes de mostrar também pro Gabriel Menino, que acabou causando toda essa confusão. Vou dizer para você, hein? Mas que confusão. Depois do Menino, o cara tá caído fora do campo, o Menino dá um bico na bola, a bola pegou no Tapia, que o cara é o Tapia no caso, né? Que confusão, hein? Pareceu amarelo pro Enzo Dias, é isso? É isso. Um pro Menino. Enzo Dias, exatamente. Isso, não é? Que aí houve a confusão do Enzo, né, com o Menino, como você já relatou aí. Deu uma esfriada no jogo, quer dizer, esquentou, mas ao mesmo tempo esfriou no sentido de parar o jogo. Um bom jogo no Morumbi até aqui. É bom jogo no Morumbi. Domina o time do São Paulo para ser jogado pelo campo de ataque. Bate na frente, tenta o toque de bola. Rafael vem para tirar dali Zé. Afasta o perigo novamente. Zé Ivaldo para o time do São Paulo. É lateral para o São Paulo. Bateu pelo direito do campo de ataque. Você na Bandeirantes, é Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor brasileiro do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maria Fátima, Danilo Cardoso curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vitória Viana também tá ligado no microfone Bandeirantes. Luz Pazini. Obrigado pelo carinho da audiência, sinta-se abraçado o torcedor brasileiro. A bola volta com o time do São Paulo. Mike tenta descer, aperta o time do Santos, tenta o toque de bola. Recolhe no comando de ataque, a abertura foi feita à frente para Mike em velocidade. Luciano entrou, lançamento, Saninha pra ele, tira o zagueiro do Peixe. Domina o time do Santos para ser jogando, olha a falta do Luciano. Mas como reclama o Luciano? Falta, campo de defesa para o Santos bater parado o jogo na entrada da grande área da equipe do Peixe. Em cima do Adonis Frias, né? E o Luciano, claro, se ajoelha, já faz aquela primeira reclamação um pouco mais enérgica para cima da arbitragem, até porque era um bom ataque do Tricolor depois do passe do Mike, tentando achar justamente o camisa 10 São Paulino. O futebol da Bandeirantes para você. Cabos elétricos Sil Silva, líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Santos, bola para fora de graça. Erraram feio o lançamento aí, hein? Que coisa! Foi o João Schmidt na cobrança ali da falta, mandando direto pela linha de lado, dando a bola de graça para o São Paulo. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domínio do toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Tenta descer o time do São Paulo. A abertura vem pro toque de bola do Danielzinho. Tentou o toque de bola contigo novamente. Toma a falta, Marcos Antônio. E aí tá parado o jogo. Tá marcada falta novamente pro time do São Paulo, bater do seu campo de defesa. A falta foi cobrada por time do São Paulo. Recolhe do domínio do campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já tenta descer do comando, aperta o time do Tricolor. Luciano ganha o lance, briga, ganha a jogada, domínio pelo setor de esquerda. A abertura para Luciano, deu passe de bola para a ponta esquerda. Cá para ataque do Minenzo. Ele vem para cima do toque de bola contigo novamente. Recolheu o Luciano, devolveu. A abertura para Luciano, tenta o toque de bola para ser jogando. Erra o passe, o menino ganha. Ele tenta o levantamento à frente, vem para tirar o time do Santos. Dá um bico na bola, Rolizer. Corre atrás, vem para o domínio. Luciano, ele prende no campo de defesa com o time do São Paulo para ser jogador no campo de defesa. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil, Nakata, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já prende o lance o time do São Paulo. Abertura pelo campo de defesa, recolhe novamente a Arboleda domina para a direita no campo de ataque, vai para o toque de bola contigo na intermediária para Mike. Mike domina para o time do São Paulo, enfia a jogada no campo do Sul, boa jogada para Marcos Antônio. Ele levantou na esquerda, cabra ataque, mas muito forte a batida.
Enzo não chega, lateral Santos direita, para cobrança, Igor Vinícius para o time do Peixe, lateral para o Santos bater. Com amortecedor, HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. A bola já volta no toque de bola com a equipe do Santos, lateral São Paulo, marca a pressão na saída de bola do time do Peixe. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Danilo Cardoso ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado, torcedor Rafael, já manda também o Vitória, domina do campo de defesa, sai jogando Marcos Antônio. Ele prende para o time do São Paulo, abriu para Mike domina pela direita no campo de ataque para Tapia volta. Tapia toca a jogada no campo de defesa, recolhe a jogada no toque de bola curtinho. Domina do campo de retaguarda, Alan Franco sai jogando para Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo, para o seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola e fica a jogada pela esquerda. Ele abre a jogada curtinha novamente no toque de bola de Sabino para Enzo volta para Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, vai tentar a finta, a bola em frente, a marcação, primeiro volta a jogada pela direita. Ele toca a bola novamente para Arboleda recolhe para o São Paulo, para o seu jogando com Rafael domina para o São Paulo, ele vem para o toque de bola, sai jogando curtinho para Marcos Antônio, para Arboleda. O Santos sobe a marcação, aperta o time do Peixe para ganhar o lance. A bola volta pelo setor com o Roleiser, tentou o toque de bola, deixou a bola passar curtinho novamente para Barreal prendeu, empurrou para Menino domina para o time do Santos, gira a jogada para João Schmidt, vai bater pro gol, embaixo dele travou o Danielzinho, a bola voltou no campo de ataque com o time do Peixe. Miguelito dominou, abriu para Gabigol prendeu da esquerda, campo de ataque para Lira, abriu o compasso, não era para cruzar, cruzou, chegou a marcação, o Lira tenta chegar para ganhar a bola, volta para Marcos Antônio, dominou, abriu o lance à frente, tentou girar na ponta, recolheu novamente, vem para ganhar João Schmidt, perdeu o lance, o São Paulo vai descer ela pela direita do campo de ataque, que bola! Em velocidade vem São Paulo, dominou, recolheu, Enzo cruzou para Tapia, dominou, se perdeu com a bola, afasta a zaga, vem para tirar, mas o Bandeira já marcava impedimento. Ei! Oh! O Tapia não conseguiu dominar a bola, velho. Se ele domina a bola, ele sai na cara do gol, velho. Negócio maluco. Ele não conseguiu dominar. O lançamento foi bom. Tudo bem que estava impedido. Foi o que salvou ele, né? Mas que ele não dominou, hein, do Vale. E por falar em sair na cara do gol, o Enzo poderia também, na sequência, tentar invadir a grande área, né? Ele acaba se precipitando ali para tentar acionar o Tapia, que além de estar impedido, erra no domínio. Tudo que fez certo o Marcos Antônio, que num toque colocou o São Paulo numa ótima condição de descida com o Enzo acabou se precipitando e o Tapia também se atrapalhando. Agora jogo parado para hidratação. Muito bem, hidratação. Do Vale, eu senti aí uma certa aula de futebol da sua parte. Quando jogavas, penetrava a área? Sim. Sempre, né? Sempre. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Pois não, Leandríssimo? Cara, esse Marcos Antônio é bom jogador, né? Não à toa o Flamengo ficou atrás dele um tempão. E esteve recentemente aí na lista da seleção brasileira, né? Antes mesmo dele tentar esse lançamento, ele recebe a bola, ele não consegue dar o lançamento, tabela ali e tal. Um segundo depois, ele já tinha feito a leitura do lance para fazer esse lançamento, encontrar, né, o companheiro aberto totalmente lá pela esquerda para a sequência da jogada. Realmente é um jogador diferente. Por enquanto, os padrões táticos aí das duas equipes, quando a gente olha para o sistema defensivo, né, estão dando muito bem, dando muito certo. O São Paulo não deixa o Santos jogar. Só agora, né, que o Santos deu um espaço para esse contragolpe aí da equipe do Santos. Então, por enquanto, um jogo tático muito disputado, com alta tensão, e os dois sistemas defensivos, não é, se sobressaindo em relação aos ataques de São Paulo e Santos aqui no Morumbi. Ulisses Costa, o jogo vai ser retomado aí depois da parada pra aguinha, né? Eu tomei a minha aqui. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para ser chegando o time do Peixe, domina para o setor de esquerda, campo de defesa com Lira. Lira domina, volta a jogada continha para Barreal. Ele domina do campo de defesa, tenta arrancar o time do Santos, parte novamente no toque de bola de Lira. Lira estica a jogada errado, completamente ruim o passe dele. Rouba a bola, o time do São Paulo, abertura para Danielzinho. Enfiou pro Tapia, dominou, bateu pro gol! Pá!
passa rasteiro, vai embora para a linha de fundo. Mas se o Tapia dá a curva na bola, o arco, saca o arco, se desse o arco, Luciano ficaria com o gol escancarado à frente, hein, do Vale. E foi exatamente esse ponto que o Luciano lamentou agora, né? Claro que o Tapia teve a boa condição, o São Paulo de novo. E vem São Paulo, Luciano ganhou depois do Miguelito errar. A bola volta no meio para Danielzinho. Danielzinho prendeu no campo de ataque, abre a jogada na esquerda. Recolheu, adiantou demais a dividida. Sabino ganhou. A bola voltou na esquerda, campo de ataque. O árbitro marca o toque de mão. Tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Santos bater. É interessante que o Sabino toda hora também aparecendo aqui no ataque, mordendo, né? Não tem a habilidade de um jogador ofensivo, é o zagueirão, mas está toda hora por aqui também, mordendo a equipe do Santos. Agora foi uma pedrada pro Tapia que matou no braço. Amanhã estarei de volta no microfone Bandeirantes com a decisão da Supercopa. Daqui a pouquinho para você tem intervalo Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de defesa para ser o jogo do Bruno Milhozzi, comando o intervalo Bandeirantes. Ele que diz que o Quezada teve muito tempo de férias. O Bruno Milhozzi falando isso é a mesma coisa do poste fazer xixi no cachorro. Eu vou dizer um negócio pra você. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Santos, sai jogando contigo novamente com um toque de bola de Barreal. Tentou no menino, tomou o tranco nas costas e a falta. E aí tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Santos bater pela meia direita, campo de ataque. Falta do Sabino, que se o Igor Vinícius tá reencontrando o São Paulo, mesmo vale para ele. Santos cobra falta rápida. A bola foi solta com o time do Peixe, que domina pelo setor de direita no campo de ataque. Envirou o Senado e tenta descer com o Igor Vinícius. Nossa, o Igor passa toda hora a bola pro São Paulo. Ele tá no Santos, precisa falar pra ele isso, hein? E é o primeiro jogo dele no Morumbi, desde a saída no ano passado, a chegada ao Santos, tá? Enfrentou o São Paulo na Vila, mas a primeira partida agora retornando à antiga casa. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário e aperta novamente o time do São Paulo. Minha falta. Aí eu lhe pergunto, Zé, olha só, o Zé Ivaldo tem que fazer um tipo de falta nessa. O jogador do São Paulo vem de costas, correndo de costas, ele para e não só para, como ele pega, abraça e puxa. O jogador está de costas no meio de campo. É necessário esse tipo de falta, Leandríssimo Quezada? Olha o São Paulo. Enzo lançado na esquerda. Enzo Dias vai pro cruzado, deu para trás. Linda bola, dominou. Bobadilha, bateu pro gol. Vai embora a bola para a linha de fundo. E o Luciano tá pedindo desvio. Seria escanteio pro time do São Paulo. Bateu no árbitro, tá dando tiro de meta. Porque ele chegou apontando que o Bandeira teria, de alguma forma, sinalizado pro escanteio. Eu não vi o desvio do Brasão, não. Foi bem de novo o São Paulo no ataque de novo, né? O Sabino por ali mordendo e recuperando a bola pro tricolor. O Luciano é um pecador. Por quê? Ele é um pecador? O Luciano é um pecador. Ele ajoelhou, falou, juro que pegou, e a bola não pegou. Não pegou. Ele jurou em falso. Agora, você tinha me perguntado alguma coisa e eu esqueci. Do Zé Ivaldo. Geralmente o jogador faz essa falta aí quando ele não se garante, entendeu? Ele não se garante, então deixa eu matar a jogada, porque de repente pode complicar pra cima de mim. Acho que o Zé Ivaldo não tem futebol pra ser titular da zaga do Santos. A bola volta no toque, ele para tentar ser jogando no meio do campo de defesa, contigo novamente no setor intermediário. Já domina novamente o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Domina no campo de retaguarda, partiu para a bola, Brasão levantou no campo de ataque, vem pro toque o time do São Paulo, tenta descer. A abertura foi feita à frente, Luciano não parte, a bola volta, campo de defesa. Domina o time do Peixe para ser jogando com o Brasão para Lira. Lira domina, Brasão grita demais com o seu time. A abertura vem na intermediária, campo de ataque para Roleiser. Olha o Roleiser. Tá de sacanagem, Roleiser. Mas chega Miguelito na bola. Alan Franco tenta tocar, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Mas abusou no passe, né? Muito forte do Miguelito. Ficou ali na disputa Alan Franco e também o Miguelito. Ela bate por último no jogador boliviano. Tiro de meta, São Paulo 0-0 no Morumbi. Ulisses, só vamos ficar atento para essa saída de jogo do São Paulo, porque o Vojvoda tá colocando o time do Santos lá na frente, pressionando a saída de jogo, porque é uma dificuldade enorme dos três zagueiros iniciarem essa transição para o meio-campo. Brasão tá caído ali sentindo. Sentindo o adutor ou a virilha direita. Em algum momento da sua vida,
Meu querido do Vale, já sentiste a virilha direita? Essa semana, inclusive, viu, Ulisses Costa? Eu tava correndo, fazendo minha corrida diária, né, na esteira, e eu não fiz o alongamento direito, e aí eu comecei a corrida no primeiro pique eu senti. E aí eu tive que alongar certinho, aí eu voltei pro treino tranquilo, da mesma forma que o Brasão vai voltar pro jogo. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes pra você, porque você também já machucou a virilha ou Everton Ramos? Ah, já, né, Ulisses? Não, só para complementar a informação, o Santos tem na mesa uma proposta do Besiktas. Do Besiktas da Turquia, 7 milhões e meio de euros pela contratação do Brasão. O Santos só deve liberá-lo pelo valor da multa, 70 milhões de euros, tá? O Peixe já recusou uma proposta de 16 milhões de euros vinda do Flamengo nesta mesma janela de transferências. Pô, os caras querem pagar 10% do valor? Manda o Besiktas de lamber sabão, velho. Ô, tá achando que aqui o futebol brasileiro é o quê? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do time de São Paulo, para ser jogando pressão total do time do Santos. A abertura para Sabino, Rafael tirou. O Sabino é o Gabigol, hein? Rafael abriu boa jogada para Enzo Dias pela direita do contra-ataque, vai pro toque de bola, Coutinho balançou, cortou, escapou, recolheu, se soltar na esquerda, é bom, lançamento perfeito, é pro Danielzinho, cortou, vai bater pro gol, trava, o zagueiro tira, desvia na zaga do Santos, vai embora no Zé. Zé Ivaldo desvia nele, escanteio São Paulo esquerdo, ali o Danielzinho, hein? Como joga esse Danielzinho, hein? Eita, nós! E no aperto do Rafael lá atrás, o São Paulo chegou, né? Um chutão numa jogada do Sabino, né? Que não deu tão certo assim, o Rafael teve que afastar e nisso o São Paulo desceu. E o Danielzinho toda hora pisando na grande área, é um fator surpresa e tá lá, ó, pra cobrar o escanteio junto do Enzo Dias. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona novamente no toque de bola, recolhe novamente a equipe do São Paulo. Escanteio para o time do São Paulo, bater para o setor de esquerda, campo de ataque. Escanteio para o time do Tricolor bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. O que está acontecendo ali? Pega daqui, pega de lá na grande área. Danielzinho, Daniel, já participaste desse pega daqui, pega de lá ou do Vale? Já também, bastante. Aonde? Não fala. Escanteio pro time do São Paulo. Bater pela esquerda. Vai partir pra bola. Enzo Dias, perna esquerda na bola. Bateu, levantou no gol. Subiu o zagueiro bem pra tirar. A bola volta no toque de bola. Continua novamente. Recorde o time do São Paulo. Parceiro jogando pelo setor de ponta. Danielzinho prende o lance. Abre pra Enzo. Enzo domina. Marcos Aurélio. Marcos Antônio passou. Ele prefere o toque de bola contigo no meio pra Sabino. Tenta o toque contigo no setor de direito do campo de ataque pra Marcos. Marcos domina. Tenta o toque de bola. Tentou ser jogando Bobadilha. Perdeu. A bola volta com o time do Santos. Olha o Igor. Domina pro time do Peixe. Parceiro jogando no campo da retaguarda, vem para o toque de bola, lindo lance do Santos, que desce pela direita, depois do toque do João Schmidt, abriu na direita do campo de ataque, recolheu o Igor, tentou inverter a jogada pelo setor de ponta, vem para recuar, o Mike recua mal, mas evita a saída para escanteio, vem para tocar Rafael, é lateral para a equipe do Santos, bater da esquerda de ataque. Santos que consegue sair depois de muito tempo com o João Schmidt e Rolês, eles limpam a jogada no meio campo e o Peixe chega, o Mike na hora de recuar para o Rafael, quase uma surpresa para cima do goleiro que chega rasgando lateral Peixe. Teria a Cigana enganado o Miguelito ou Quesada? É um jogador que tá na seleção da Bolívia, tá tentando levar a Bolívia pra Copa do Mundo, né? Mas não tá mostrando... O Crespo corre junto com o time na linha lateral do campo, Danielzinho partiu da esquerda, abriu boa bola pra Marcos, vem pro toque, leva na Marcos Antônio, dominou pro São Paulo, cortou, vai ser expulso, vai ser expulso de jogo, Gabriel Menino, ele dá um carrinho desnecessário, o Gabriel Menino foi menino no lance, tomou amarelo a 17 do primeiro tempo, está sendo expulso a 35 do primeiro tempo, Gabriel Menino fora de jogo, Gabriel Menino foi menino demais do jogo. E o detalhe é que o primeiro cartão amarelo ele toma porque chuta uma bola no Tapia. E agora ele faz uma falta dura, desnecessária em cima do Marcos Antônio. É Gabriel Menino, Gabriel Moleque e muito mais que o torcedor santista deve estar chamando agora o camisa 25. Chegou recentemente e já pronto uma dessas do clássico. Falta para a equipe do São Paulo que agora tem uma a mais. É falta para o São Paulo.
Gabriel Menino prejudica o Santos, foi menino demais, Quesada. É uma criancice, né? E olha, eu teria até dado vermelho direto. Olha a falta do São Paulo aí. É falta, ele meteu o bico nas coisas ali que estava atrás do gol. Revoltadíssimo Gabriel Menino. Foi menino demais. É falta para o time do São Paulo. Bateu pelo setor de esquerda, quebra ataque. Falta para o time do São Paulo cobrar. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona, vem para a bola. Danielzinho. É bico da grande área pelo setor de esquerda. Ele vem de perna direita na bola. Partiu Danielzinho, bateu fechado o desvio. A bola voltou, Sabino bateu, tirou a zaga no time do Santos. Dá um pico na bola, corta dali João Schmidt. Ele dá um bico, tira de qualquer maneira para o time do Peixe para dominar e ser o jogando. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Lançamento à frente, vem no soco, afasta, corta, tira o perigo dali, novamente domina. Recolhe no campo de defesa, Alan Franco vai se desentendendo com o Brasão. Já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola novamente a equipe do Santos. O árbitro vai parar. E agora o Zé Ivaldo fica ali no mano a mano. O Brasão foi separar os dois. O Brasão foi o segurança, né, da festa para evitar a briga entre os zagueiros aqui no ataque do São Paulo, né? Porque eles se enroscaram por ali, ficou um chuta-chuta danado e aí o Brasão agora teve de separar os dois. O Gobi não estava nem prestando atenção, até porque o jogo seguiu. Aí agora o abraço do Alan Franco no Brasão e o cumprimento com o Zé Ivaldo. Zé Rafael. E o Alan Franco tentou chutar o Brasão no chão, hein? É que não acertou. E o Brasão foi separar o Zé Ivaldo do Alan Franco. E aí, porque o Zé Ivaldo, o Alan Franco reclama da saída do goleiro do Santos. Pô, mas ele saiu, socou a bola e na caída atinge o jogador do Santos. E agora o VAR e ação, hein? Tá errado o Alan Franco, o goleiro tem que estar socada na bola aí, mas foi um lance curioso, né? Porque o Alan Franco, como você disse, tentou acertar o Brasão, o Zé Ivaldo tentou tomar as dores e aí o Brasão foi inteligente. Deixa eu tirar o Zé daqui, que a gente já perdeu um no jogo, né? Agora, a saída do menino arrebenta com esse meio-campo do Santos, porque era o jogador mais dinâmico, né? Tanto é que o Santos agora vai ter que fazer mudanças pensando aí nessa reta final do primeiro tempo. Muda. Ferramenta profissional é Vonder. Da obra oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder, pois não? Mudança dupla do técnico Vojvoda. Vamos ter estreia. Rony, camisa 11, em campo no lugar do Miguelito 30. E o Roleiser também foi embora para a entrada do camisa 6, Zé Rafael. Então, o que eu falei para você no início do jogo? Fala pra mim o que eu falei pro seu Zé, não tinha que jogar, o Zé Rafael, sim. Não tinha que, tudo bem, foi expulso, menino. Não tem problema, mas não tinha que jogar? Tinha. Agora, o que ele faz? Ele coloca o Zé Rafael, né, pra segurar mais essa bola ao lado do Schmidt, enfim, e o Rony pra ser essa válvula de escape aí, né? Enfim, vai ficar meio estranho esse time do Santos com um a menos ainda no primeiro tempo, e depois tem todo no segundo tempo ainda, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. O que está acontecendo que os jogadores não querem deixar bater o lateral? Agora... E o Gabigol tá batendo boca com o árbitro. É ele que foi para cima do João Vitor Gobi, agora também... O Alan Franco. O João tá dando uma chamada no zagueiro do São Paulo, no Alan Franco. Os jogadores estão retardando aí o reinício da partida por enquanto. O Gabigol... Teve confusão com o Alan Franco aí. E o Gabigol tá bastante revoltado, viu, Ulisses? Tá irritadíssimo. E o árbitro vai lá pedir a bola, é isso? Isso, tá chamando agora para conversar o Vinícius Lira. O Vinícius Lira acabou soltando a bola e agora ele faz o sinal para que o jogo seja reiniciado. Mas a reclamação dos jogadores de ambos os times nesse momento no gramado. Os caras também não querem cooperar com o árbitro, hein, Caçada? Tá louco, hein? O Santos, qual a ideia do Santos? Fazer o tempo passar, né? O Santos desistiu do jogo pro Vojvoda no intervalo tentar acertar a casa. E aí, se a bola rolar, facilita o time do São Paulo com o Santos jogando com uma a menos. É lateral, novamente Lira. Ele bate o lateral, vem pro toque de bola. O time do Santos, bola bate na canela do Zé Rafael. Tenta o toque de bola pra ponta. Rony tentou o domínio. O árbitro mandou seguir. Bola volta no campo de defesa com o time do Peixe para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E já vem Brasão, domina pro time do Santos para ser jogando pelo seu campo de defesa. É bola pro time do Peixe bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet. Totalmente rastreada. A Braspress, a sua transportadora de encomendas
encomendas em todo o Brasil. Aqui vem pro jogo, tenta o domínio, Rony toma amarelo. Falta em cima do Arboleda. E tomou amarelo Rony, Santos nervoso. Na primeira jogada dele com a camisa do Peixe, né? Subiu no alto e com uma cotovelada, viu, Ulisses? Ele, inclusive, o árbitro fazendo gesto ali pra ele. No Alan Franco, que segue caído. Agora os profissionais do departamento médico do São Paulo entrando no gramado, mas então pintando já cartão amarelo. Mais um pro Peixe, mais um e desta vez pro Rony, estreante da noite. É que ele subiu com o braço aberto e pegou o pescoço do Alan Franco. Mas não pareceu uma tentativa de agressão, ô Quesada. Não, também não. Agora, o árbitro tá se perdendo, né? Desde aquele momento que ele parecia um corredor, né? Saindo aqui do campo do São Paulo, indo até lá para conversar com o Brazão, por causa da cera, né? Realmente tá meio perdido o tal do Gobi em campo. E agora os jogadores do Santos tentando apitar o jogo também, né? Esse tipo de coisa só vai atrapalhar o Santos. Só vai atrapalhar o Santos, né? Só vai atrapalhar o Santos. Se o Santos entrar nessa vibe, não segura o São Paulo. Tá caído Alan Franco. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Para você, torcedor brasileiro, é Sil. Parado o jogo, o tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere, jogados 42 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. O melhor campeonato regional do Brasil, indiscutivelmente, é o Paulistão. Continua pra você. São Paulo 0, Santos 0. Na Bandeirantes é você. É você. Alô, alô, Lucas Bueno. No Campeonato Paulista, o Guarani ganhou pelo placar de 1-0 da Ponte Preta e neste momento o Primavera vai ganhando de 1-0 da Portuguesa, gol de Wellington aos 40 do primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul para frente. É Nakata, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola. Recolhe contigo novamente no campo de defesa. Para ser para o jogo. Domina o time do São Paulo. A abertura vem pelo campo da retaguarda. Já domina curtinho no setor intermediário. Lançamento vem pela direita no campo de ataque. Esticar a bola. É para Mike. Se quicar, não pega. Picou no gramado. Bateu no gramado. Quicou no gramado. Já era. Tiro de meta, Peixe. E fez todo o esforço. O Mike que terá uma nova sombra a partir de segunda-feira. Lucas Ramon, chegando do Mirassol para ser jogador do São Paulo. Para ser titular, né? Ah, certamente será titular. Bom, como é que fica o Santos agora, né? O Rony aberto aqui pela esquerda, o Barreal um pouco lá na direita, o Gabigol centralizado e o meio-campo com apenas 2 jogadores, o Schmidt e a presença do Zé Rafael. Olha o estrago que o menino fez com aquela entrada desnecessária no Marcos Antônio, hein, Ulisses? É verdade, Quesada. O futebol da Bandeirantes para você. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Toma uma. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina, tenta descer o time do São Paulo. A abertura vem com toque de bola contigo na intermediária. Tenta o toque curto pelo meio de campo. Recolhe novamente. Domina o Sabino prende a jogada para o toque de bola de Marcos Antônio. Marcos Antônio tem Mike partindo para a direita, mas sobe bem de cabeça Lira. Ele sobe, tira, põe para fora. Lateral não. Evita a saída. Mike domina para o time do São Paulo. Tenta o toque de bola na direita, as costas da marcação. Vem São Paulo. Luciano deu para trás. Marcos Antônio dominou, tirou, perdeu o ângulo, balançou, bateu para o gol. Pega o goleiro. Brazão pega firme. E aí acaba perdendo o timing da finalização, Marcos Antônio, né? E ele não consegue achar opção para o passe, mas valeu o Mike. Poderia ter deixado essa bola sair pela lateral, sabendo da urgência com um a mais, fez a jogada. O São Paulo chegou novamente em busca do primeiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. O São Paulo nesse momento está ficando fora da próxima fase do Campeonato Paulista de Futebol, hein? São Paulo é o 12º colocado. Situação não tão boa. E o mesmo acontecendo com o Santos, que é o 10º colocado. O Santos tem 2 pontos a mais que o São Paulo. A bola volta no toque de bola. Rony ganha a jogada, abriu jogada para Gabigol. Gabigol tentou levantamento à frente muito forte. Já dominou no campo de defesa novamente para sair jogando. Recolhe o São Paulo, vem com Alan Franco que prende no campo de defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinity.com.br.
www.infinitepay.com.br. A bola volta do toque de bola, domina o time do São Paulo, a abertura vem para o comando de ataque, tenta descer o time do tricolor. Recolheu para a ponta na fim, 15 dias derrubado. Tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do São Paulo bater em frente ao banco de reservas do Santos. Na esquerda, campo de ataque. Ferramenta profissional é Vonder da obra oficina. Produtos vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com ferramentas Vonder. É Vonder Brasil. Aqui parado o jogo. Tá marcada novamente falta pelo setor de esquerda. Campo de ataque para o time do São Paulo bater. Falta para o tricolor bater. Você ligado na Bandeirantes. O Santos com 10 jogadores em campo. Desde os 35 minutos deste primeiro tempo. Estamos aí com 47 minutos. Se posiciona para a cobrança. O árbitro acresceu 4 minutos do jogo. É falta para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem para a cobrança de falta o time do tricolor. Levantamento vem para dentro da grande área. É falta para o time do São Paulo cobrar. A abertura vem na frente para Mike. Mike domina. Tenta o chuveiro dentro da grande área. Arboleda subiu mais que ele. Sobe Zé Ivaldo tira. A bola volta para Rony. Rony tenta armar contra golpe em alta velocidade. Domina para o time do Santos. Ele ergue a cabeça. Vai esticar a jogada. Rony escapou do primeiro. Foi puxado e vai tomar amarelo. Sabino. Amarelo. Sabino, camisa 35 do São Paulo. Num leve puxão ali, o Rony ia descendo. Ele acaba optando pela falta. Toma o amarelo. É o segundo do São Paulo no jogo. Já tomou um puxão pelas costas de leve o do Vale? Não, isso nunca. Não? Não, isso não. É o futebol da Bandeirantes, porque não era rápido, né? Se fosse rápido, aquele ponta rápido, o lateral puxa pela camisa, né? Não tem jeito. É falta pro time do Santos bater. Na esquerda partiu pra bola, levantamento do Barreal, levantou no banco do gol, subiu a zaga do São Paulo, vem pra tirar. Lateral pro time do São Paulo, bater do Santos, bater pela direita do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Ajeita pra cobrança, o Emerson Santana tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Walter Oliveira, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, bola volta com o time do São Paulo. Domínio Santos ganha, jogada curtinha pra Zé Rafael pra Zé Ivaldo, ele tocou errado, mas deu certo, hein? Dominou na direita, aperta novamente na marcação, Igor Vinícius. O Igor Vinícius já só que tá jogando com a camisa do São Paulo, não é possível. Ele erra todas. Entregou a bola de graça pro jogador do São Paulo, foi um tal de perde-ganha ali, Ulisses, um entregando a bola pro outro, e aí o Santos acaba dando a bola para o tricolor do Morumbi. Eu vou falar pra você, é 0-0 o jogo, mas é bom, o jogo é bom. Daqui a pouquinho pra você vem o segundo tempo, porque o árbitro encerra esse primeiro tempo aqui no Morumbi de 0 São Paulo, 0 Santos. Gabriel Menino tomou cartão amarelo 17 minutos porque chutou a bola no tapa, que estava fora de campo depois do árbitro da bola já ter praticamente saído. E depois dá um carrinho feio, toma o segundo amarelo, expulso de jogo a 35 do primeiro tempo. O Santos com 10 jogadores em campo. O São Paulo completo. Na Bandeirantes quem vem por intervalo, Bandeirantes a ele. Alô, alô! Ô, Bruno Migliozzi. Valeu, Ulisses Costa. Muito bem, você volta no segundo tempo para narrar as emoções de, por enquanto, São Paulo 0, Santos também 0, mas 11-10 no número de jogadores em campo e expulsão do Gabriel Menino, que pode condicionar o restante da partida, já faz ali algumas mudanças do que a gente esperava para esse jogo. Antes de ouvir Leandro Quesada, Leandríssimo Quesada com a opinião deste primeiro tempo, que foi bom, mas bem brigado e com clima quente. Vou ao campo de jogo, estádio do Morumbi, Paulo do Vale e Everton Ramos, saída de campo também agitada, tal qual a primeira etapa do jogo, meus amigos. Menos agitada. Inclusive os jogadores saindo num clima até que tranquilo. No máximo ali uma cobrança. O Lucas saiu ali do banco, foi conversar com o João Vitor Gobi. O Rafael também foi lá, é o capitão do São Paulo. E o Brazão. O Brazão é quem mais conversa, ó. Vem aqui caminhando até o vestiário junto da arbitragem, como se ele fosse ali o quinto integrante, ó. Os 4 de amarelo e tem um pontinho vermelho gesticulando, é o Brazão. E pelos lados do Santos aí, Everton Ramos. A reclamação do Brazão e dos jogadores nesse primeiro tempo está condicionada àquele lance lá que o Brazão estava separando dentro da área do Alan Franco. Então muita reclamação dos jogadores do Peixe após aquele lance. No restante do primeiro tempo, Santos que agora se vê complicado para um segundo tempo com um jogador a menos, né? O Vojvoda vai ter um intervalo aí para tentar arrumar ainda mais a casa. Já promoveu 2 alterações, a gente viu aí em poucos minutos o Rony fazendo a estreia com a camisa do Santos, mas
mas já levando um cartão amarelo também. Por enquanto, um empate sem gols, que pro Peixe com 10, talvez seja ainda um empate, um resultado positivo. Daqui a pouco tem um segundo tempo por aqui, Milhosa. Ô, Bruno, rapidinho. O Matos, ó. O Matos veio falar com a arbitragem, ó. Tá até Que agora isso? aqui conversando com o Gobi, ó. Ele veio pro campo, ficou esperando a saída do Gobi, ele chegou a conversar com o Gabigol também ali, gesticulou com o Gabigol, ficou esperando o Gobi, foi conversar com o árbitro, hein? Dirigente do Santos, no gramado do Morumbi, veio cobrar aqui o árbitro, o João Vitor Gobi, o Alexandre Matos. Não, aí não. Aí tá totalmente fora de lugar o Matos, né? Não é pra estar no campo falando com a arbitragem. Que isso? Intervalo de jogo, a gente entende que a pressão é grande, o Santos tá insatisfeito com essa expulsão. Eu já vou ouvir o Leandro Quesada sobre esse episódio, que certamente condiciona o que vai ser a partida, mas não é pro Matos se falar com a arbitragem. Isso é inaceitável. Quesada, 2 amarelos pra cada lado, expulsão do Gabriel Menino, clima tenso e agora o Matos em cima da arbitragem. Como que você avalia esse primeiro tempo, que claro, tem o João Vitor Gobi como protagonista, mas decisões na média, o que você achou, Quesada? Olha, foi um jogo muito disputado, muito tenso, alta rotação, um jogo muito pegado, faltas, jogo viril. A falta mais dura foi feita justamente pelo Menino, né? Na expulsão, ele recebe o segundo amarelo. Não sei nem se não era para vermelho direto. É um jogo muito tático, com 2 ideias muito parecidas, não é? Marcação, marcação e marcação. Isso impediu o desenvolvimento do jogo do Santos. Mas o São Paulo conseguiu ainda encontrar mais espaços, né? Não me sai da memória aquele lançamento fabuloso dado pelo Marcos Antônio, num dos lances criados, num dos raros lances de ataque aqui no jogo, né? O Santos realmente teve só uma chance, que foi aquela cabeçada do João Schmidt aos 4, 5 minutos, a bola foi para fora. E aí, num momento bom do São Paulo, né? Antes da expulsão do Menino, aos 26 o Tapia chutou para fora, perto da trave, foi a primeira chance de fato do São Paulo. E depois o Bobadilla, né, fazendo a jogada muito parecida, chutando cruzado para fora, até reclamou um desvio que não aconteceu. Isso foi aos 26 com Tapia e aos 29 com Bobadilla. Os 3 lances assim mais importantes da partida até aqui. Mas repito, o jogo, a gente tem várias formas de ver o jogo. Se a gente olhar pelas chances criadas ofensivas, aí não foi um jogo legal, sim. Mas a gente precisa entender por que as chances foram mais raras, né? Porque os 2 times entraram com posturas defensivas, né? Entraram até mais pilhados. Talvez, né, essa pilha tenha atingido, não é, o psicológico do Menino, que fez um primeiro lance lá desnecessário, que não precisava ter recebido o amarelo, e essa entrada duríssima em cima do Marcos Antônio. Ele recebeu o segundo amarelo. Se não tivesse recebido o primeiro, continuaria em campo, né? Então, pilhado demais o Menino, fez uma criancice, atrapalhou o time do Santos. O Santos vai ter dificuldades agora no segundo tempo, vai ter que ter um trabalho redobrado defensivamente falando, e com um jogador a menos, aquele que seria o jogador, ou deveria ser o jogador mais dinâmico no meio campo, né? Contando com o João Schmidt e também o Miguelito, obrigando o Vojvoda a fazer essas alterações, sacando o Roileza, sacando o Miguelito, e agora formando o meio campo, que tem João Schmidt e Zé Rafael. O Barreal na direita vai funcionar como meia, mas também como um ponta. O Gabigol mantém a posição dele como 9, né, o homem de área. E o Rony, que entrou na posição do Miguelito, vai fazer o papel aqui pela esquerda. Não deu muito pra gente enxergar isso, porque a coisa aconteceu de uma forma muito rápida. E para falar a verdade, depois dessa expulsão do Menino, o jogo praticamente deixou de existir, né? Vamos ver se no segundo tempo as coisas mudam. Agora o Santos vai ter muitas dificuldades, é o que eu prevejo para o segundo tempo da partida aqui no Morumbi. Não é fácil num jogo tão acirrado, tão disputado, encarar com um jogador a menos esse São Paulo, que correu bastante nesse primeiro tempo, Milhose. E Quesada, claro que a expulsão do Menino me parece indiscutível. Eu não vi ninguém discordando das 2 marcações. Os 2 amarelos, o segundo ainda muito claro, né? O Menino sai querendo argumentar, mas não pegou na bola em nenhum momento. Só acerta o jogador da equipe do São Paulo. Podia ser vermelho direto, né? Você concorda? Também acho. Podia ser vermelho direto. Também acho. Já vimos árbitro dar vermelho direto nesses lances, né? Um carrinho muito perigoso, ele só pega o Marcos Antônio. Sim. Mas no restante da arbitragem, Quesada, acha que o Gobi tá conseguindo controlar o jogo? Eu senti que já começou a perder a mão depois da expulsão. Subiu o tom do jogo, não sei se a arbitragem acompanhou. Sim.
Perdeu o tom sim, até comentei que os jogadores do Santos já começaram a apitar o jogo. E aí os jogadores do São Paulo inteligentemente entraram nessa onda também e perceberam que se colocar uma arbitragem mais pressionada, isso pode até favorecer o São Paulo. Agora, teve um lance em que ele saiu aqui no momento em que o Brasão estava fazendo uma cera, logo no início do jogo, ele saiu do campo aqui do São Paulo, percorreu metade do campo, foi até a área dar uma bronca no Brasão. O amarelo já foi inventado. Se o jogador está fazendo cera, dá amarelo. Se não está fazendo cera, não precisa sair do campo e ir até lá, né? Concorda? O amarelo foi inventado desde 70 na Copa, né? Desde 74. Então é o seguinte, dá amarelo e pronto, encerra o assunto, né? Às vezes quer aparecer um pouco mais, tal. Novatos, né? Novatos na arbitragem, é isso. Tem jogo grande, clássico, tem que colocar gente mais experiente, entendeu? Gente mais rodada. Bom, enfim, eu até entendo que precisa rodar, precisa dar uma certa experiência a alguns treinadores, mas ainda mais um jogo como esse, né? Em que os dois times não estão bem no campeonato, um jogo que a gente sabe que vai ser nervoso, vai ser tenso. Acho que merecia um árbitro mais preparado tecnicamente e com mais rodagem e com mais bagagem. Vamos ver no segundo tempo, né? Que daqui a pouco o telefone toca lá no vestiário, né? Para mudar a postura, de repente, né? Acho que alguém da arbitragem poderia falar nesse intervalo com o seu Gobi aqui no Morumbi. Que seja um segundo tempo melhor nesse sentido e claro que as duas equipes voltem para um segundo tempo melhor. Menos discussão, menos briga e mais futebol é o que a gente espera de duas equipes em situação delicada no Paulistão. As duas têm a sua classificação ameaçada à próxima fase. Vamos para o intervalo. Aqui no Intervalo Inteligente da Rádio Bandeirantes já voltamos com muito mais emoção. De por enquanto, São Paulo 0, Santos também 0. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Dia 8, o maior show da Terra tá chegando no Disney Plus. É o Super Bowl 60, o jogo que o mundo para pra ver. É a grande final do futebol americano. Aqui tem história, aqui é diferente. Super Bowl 60, com um show do intervalo de Bad Bunny. Dia 8 ao vivo. Assista na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima.
Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Futebol é com a Bandeirantes. De volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouco o segundo tempo de São Paulo e Santos, 0-0 no estádio do Morumbi. E até acompanhando aqui, viu, meus amigos, as palavras dos jogadores com os veículos televisivos da saída do campo do primeiro tempo. Que essa dá uma acusação séria aqui, viu? Dos dois times. Partindo dos dois times, o Sabino e o Zé Rafael mencionaram que o árbitro do jogo, João Vitor Gobi, xingou o lateral esquerdo Vinícius Lira, lateral do Santos. E que, bom, se parte dos dois times, imagino que seja algo que pode ter acontecido. Zé Rafael e Sabino fizeram essa acusação e vendo o jogo aqui com aquela câmera que a federação colocou agora na arbitragem, dá pra ver que foi recíproco. Os dois lados se xingaram, mas não pode, né, que essa parte da arbitragem, esse posicionamento, ainda mais quando a gente cobra profissionalização, a gente cobra uma melhor arbitragem. Parece que isso também ajudou a elevar os ânimos dessa partida, viu, Quesada? Houve um tempo em que o árbitro fazia isso, né? Fazia. Os árbitros das antigas, pergunta pro Godoy o que ele fazia. Mas era naquela época, né? Hoje o árbitro precisa manter a calma, ainda mais com uma televisão no peito, né? On demand. Pô, só faltava essa, né? Tá criando algo contra, né? Tá criando a prova do crime, né? Fica quieto, se o jogador tá xingando, vai lá dar um amarelo, certo? Se xingou outra vez, dá o vermelho, pronto. Não tem o que discutir. Agora, se os dois falaram, eu acredito nos dois. Sabino de São Paulo, eu vi a declaração do Zé aqui, né? Eu não tinha ouvido do Sabino, foi bom você ter trazido essa informação aí. Então, se os dois falaram, é porque aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. E aí, corrobora com aquilo que você falou e eu também estou defendendo, né? Que o técnico não tá, que o árbitro não está preparado para um jogo desse tamanho entre São Paulo e Santos, no momento difícil de ambos nesse Campeonato Paulista. Então, aí é um erro de quem escalou um árbitro que não tem toda essa preparação, toda essa bagagem para apitar um clássico desse tamanho no Paulistão 2026. Ô, Bruno. Diga, PDV. Lucas e o Wendel ficaram por aqui aquecendo. O Enzo já tomou cartão, né? Então, aquela coisa, né? O Gobi tá na neura. Então, acho que o Crespo vai tirar o Enzo e o Lucas acaba sendo uma opção ofensiva também para mudar um pouco a característica. Então, já duas no São Paulo que tá voltando neste exato momento. Boa, duas mexidas no São Paulo que vai pra cima, hein? Quer saber rapidamente? Qual que é o plano do Santos pro segundo tempo? Empatezinho, tem que se reforçar na defesa. O que o São Paulo tem que fazer pra sair com a vitória, Quesada? O São Paulo tem que aproveitar esse espaço de um jogador a menos do lado do adversário, né? Porque assim, o Santos não vai também ficar só nessa vibe de marcar. Vai precisar sair um pouquinho pro jogo também. Porque se ficar só na marcação, fatalmente perde o jogo. Então vai ter que sair um pouquinho. É difícil, viu? Difícil. Vamos ver o tamanho aí dessa inteligência do Vojvoda agora para mudar esse Santos, não é? Com um a menos em relação ao adversário. Entrada do Lucas para dar experiência, qualidade, não é? Mais inteligência a esse meio-campo para a bola chegar lá no ataque. E o Wendel, que é um cara que deveria, não é? E poderá atacar mais que o Enzo Dias, se realmente essa é a alteração que vai acontecer já o PDV vai confirmar pra gente. Muito bom. Equipes voltando ao campo, vem aí o segundo tempo de um jogo tenso, jogo dramático e polêmico de Santos e São Paulo que estão empatando 0-0. Ulisses Costa vem pra narrar o segundo tempo, vai Ulisses! Muito bem, vai começar já o segundo tempo aqui, o Santos está voltando nesse exato momento e o São Paulo no campo de jogo, obviamente estão esperando a volta do time do Santos para fazer a alteração do time do São Paulo, hein, Paulo do Vale? Exatamente, Ulisses. E um dos que realmente deixa o campo é o Enzo Dias, lateral, né? E aí o Wendel entra, camisa 18. E aí o Lucas Moura, acho que ele vai tirar o zagueiro. Não tô vendo o Sabino por aqui. Então ele vai tirar o zagueiro, abrir mão de um zagueiro para a entrada do Lucas Moura. Agora a arbitragem já em campo, né? Com o Santos também em campo. Vamos ver se sobe a placa para confirmar. E agora o bate-papo do Zé Rafael com o Gobi, né? O Zé Rafael foi quem fez a acusação pelos lados do Santos de que o Gobi estava xingando todo mundo.
e agora ele autoriza as mexidas. Sobe a placa para a saída do Enzo e entrada do Lucas. Sai Enzo 13, entra Lucas Moura 7, sai Sabino 35, entra o Wendel com a 18. Quer dizer, é as coisas que eu questiono no futebol. Quando dá expulsão do menino, do Gabriel Menino, ele já tinha que ter feito essa alteração. Não precisa esperar 20 minutos do primeiro tempo para fazê-la. Jogo de xadrez, vai lá e come a peça, é isso aí. Ah, mas é o Crespo, né? O Crespo, se ele puder dormir com os 3 zagueiros, ele dorme, né? É uma paixão. Peraí. Vai lá e como come a peça? Você come a peça no xadrez? Xadrez, você come a peça. Ah, né? No movimento. É. Que gordo só pensa em comida. Vai começar. Tá bom. Falei, o que? Sala tá comendo as peças do xadrez. Apita o árbitro, corre na bola, toca na bola, Gabigol, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, vem pro jogo, time do Santos, cruzamento na grande área, afasta a zaga do São Paulo, tira dali Alan Franco, ele põe pra fora em lateral pro time do Santos, bater pela direita, lateral quebrado, recolhe contigo novamente, Marreal, ele vem pra finta em cima da marcação no primeiro do segundo, girou, bateu pro gol, dá o desvio, a bola desvia em Marcos Antônio, vai embora pra linha de fundo, tá parado o jogo, marcado, escanteio pro time do Santos, bater bem Peixe. E com um a menos, né, Ulisses? Mesmo assim, Barreal partindo pelo lado direito, chuta o desvio do Marcos Antônio, ela se perde pela linha de fundo e na maior calmaria. Barreal tá indo para cobrança do escanteio pro Santos. Escanteio para o time do Peixe, bater pelo setor de esquerdo do campo de ataque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Escanteio cobrado, levantamento do Bocurugu. Barreal tentou toque, outro toque de cabeça, novo escanteio para o São Paulo bater. Alan Franco pôs para fora. Ele subiu no meio de 2 jogadores santistas e foi quem conseguiu subir mais alto. Toca pela linha de fundo, tem mais um escanteio, Barreal na bola. Mais um escanteio para o time do São Paulo, do Santos bater contra o São Paulo. Escanteio para o Peixe. Barreal na bola, partiu, bateu na marca do pênalti, passou por todo mundo. Nossa Senhora. Mas o que é isso, Zé Ivaldo? Que é isso, Zé Ivaldo? Cabeçou a bola na lua. Todo desengonçado. Todo desengonçado, né, Ulisses? A bola mais parecia um frango com o pescoço quebrado. A bola mais parece ter... Olha o São Paulo! Dominou, recolheu o Luciano, afasta a zaga, tenta tirar o time do Peixe, tiro, perigo, bola volta para Rony. Rony domina do campo de ataque, a bola passa para Gabigol, enfiou para Rony, tentou, dominou lateral, para o time do Santos bater da esquerda, campo de defesa. Rony foi rápido, pois não, Everton. Não, a bola parece mais ter batido no rosto dele do que ele cabeceado. A bola mandou totalmente pela linha de fundo, longe do gol do Rafael. Fios e cabos elétricos Sil, você pode confiar. Fios e cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil, pode confiar. Cabos elétricos Sil. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do São Paulo, vem pro toque de bola com Alan Franco. Alan Franco deveria para o setor de esquerda, solta para Danielzinho, que prende na esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo. O Wendel prende para o time do São Paulo para ser pro jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de ataque, já prende o lance contigo no setor intermediário, recolhe a jogada curta, Bobadilha domina para o São Paulo, abre a jogada da esquerda para Marcos Antônio, lançou para o Tapia, dominou, cruzou, deu para trás, Luciano entrou, afasta a zaga, vem para tirar de qualquer maneira, vem para tocar na bola, afastar para a linha de fundo, tira dali de qualquer maneira o Lira, escanteio, Vinícius Lira põe para fora, escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, corda a torcida do São Paulo, olê, se posiciona, escanteio para o time do São Paulo, bater levantamento na grande área, o toque do Lucas de cabeça muito embaixo da bola, vai para a linha de fundo, o tiro de meta Peixe. Depois do cruzamento do Wendel no escanteio, com força, o Lucas, né, não é tão alto, fez um esforço para subir, não saiu legal, o São Paulo ataca pela primeira vez, por enquanto 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Canta a torcida do São Paulo.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Parte pra bola, tenta o levantamento à frente do campo de ataque. Brasão, bola aqui no setor intermediário. Afasta o time do Santos errado. Houve empurrão. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta pro São Paulo bater. Falta pro time do São Paulo. Não, o árbitro deu falta pro Santos. Um empurrão em cima dele. E o Luciano reclama porque no primeiro momento ele entendeu que a falta era pro São Paulo e a arbitragem não deu a vantagem. Aí depois o São Paulo cobra rápido, o juiz não. Foi falta pro Santos por aqui. E pela direita tenta descer o time do Peixe. Bola foi solta do toque de bola contigo na intermediária. Recolhe o time do Santos com Zé Rafael. Ele domina para o time do Peixe. Tenta o toque de bola solta pelo setor do esquerdo. Perde o lance novamente. Danielzinho. Vem Lucas. Dominou para o São Paulo. Abriu para Danielzinho. Ele prende o lance curtinho para Marcos Antônio. Domina para o time do São Paulo. Deu para Lucas. Lucas domina a entrada na grande área. Deu tapa na bola. Já partiu. Cruzou na boca do gol. Luciano bateu. Brasão defendeu. Voltou. Brasão de novo. A bola volta no toque de bola do São Paulo. Tapia. Gol! Do São Paulo na Morumbi. Tapia, 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 tapia. O São Paulo abre o placar no Morumbi. Há 5 minutos de bola rolando, 5 minutos de bola rolando para você conferir. Tapia. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção Tapia que você proporciona a torcida do São Paulo. Numa jogadaça do Lucas da direita, deu pro Luciano. Luciano bateu, o Brasão defendeu. A bola volta de novo, outra pancada no gol. O Brasão defende de novo, aí o Tapia. O Tapia com muitos jogadores à frente. Ele dá um tapa na bola, ele dá um tapa na bola e mete no canto esquerdo, no canto esquerdo, no canto esquerdo do goleiro Brasão, que não tinha visão, era toda encobrida. Tá lá, Tapia! Tapia! Entre o Brasão e a bola, entre o Brasão, a mão do Brasão e a trave, a bola morreu no fundo da rede. Agora São Paulo 1, Santos 0. VAR analisando irregularidade no gol do São Paulo. Na Bandeirantes é com você. Alô, alô, do Vale. O Brasão primeiro fica maluco, né? Porque ele faz duas grandes defesas e logo depois toma um gol no desvio da defesa do Santos. Aliás, desvio do Rony. Já estreando, dando um azar danado. Todo mundo encobrindo a visão do camisa 77 do Santos, que agora paga geral. Tapia, 7 gols pelo São Paulo. 4 contra rivais, 4 em clássicos. Brilha a estrela do chileno em clássicos e o São Paulo abre o placar no Morumbi 1-0. Que Tapia na cara de quem estava criticando o Tapia, hein? O Tapia já tinha tentado no primeiro tempo, né? Ele soltou um pouquinho ali de qualidade no chute, mas agora ele concluiu abrindo o placar para o São Paulo. O Santos vai ter muitas dificuldades. Agora é o seguinte, né? O Brasão fez 2 defesaças a queima-roupa, chutes do Luciano Wendel, como você narrou, e no rebote o Tapia foi lá e fez o gol. Agora, tudo começa com o Zé Rafael aqui no campo defensivo, perdendo uma disputa de bola. Aquela história, com 1 a menos no meio-campo, fica até difícil a recomposição. O Santos paga pela expulsão do menino no primeiro tempo. É bola no campo de ataque, tenta descer o Santos, levantamento à frente, muito forte, a bola vai embora, tiro de meta para o São Paulo bater. E o torcedor do São Paulo, falando em Mineiro e Josué, comparando o Danielzinho com o Marco Antônio. Não. Calma, muita calma nessa hora. Josué e Mineiro foram monstros na história do São Paulo. Eu acho que é muito peso, principalmente nesse momento, né, de comparar a dupla Marcos Antônio e Danielzinho com a dupla Mineiro e Josué. Até porque o Danielzinho está chegando só agora. Marcos Antônio fez uma boa temporada. É um jogador diferente, sem dúvida. Inclusive está com a bola aí agora. Marlon Aparecido Muniz falou que foi um Tapia na cara. Muito boa sacada dos críticos. A Kátia ligada também no microfone. Obrigado pelo carinho da sintonia. Pô, o Brasão fez 2 defesas a queima-roupa. O Wendel depois, a primeira no chute do Luciano, 2. E ninguém marcou, cara. É um time desconjuntado defensivamente, né?
A bola volta com o time do São Paulo para a direita do campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do São Paulo, a abertura foi feita à frente. Bobadilha. Domina para a direita, abre a jogada do campo de ataque. Vem cruzamento do Mike. Levantou na boca do gol. Brasão tirou. A bola volta do toque de bola de Wendel. Wendel domina para o time do São Paulo. Cruzou do gol. Zé vem para tirar Zé Ivaldo. A bola volta para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo. Para o jogador do campo de ataque. Toca na bola. Ela volta com o Tiancão. Gabigol dá o tapa para Zé. Zé domina para o time do Santos. Tenta o lançamento à frente de primeira. Recolhe o domínio do seu campo de defesa. Ela aperta a jogada. Zé Rafael sai jogando. Ele prende para o time do Santos. Tenta o toque de bola para a direita do campo de ataque. A abertura vem à frente. Ele perde a jogada. Como amortecedor HG Nakata, você chega, mas não se sabe por quê. Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. É na volta no toque de bola o time do São Paulo. 1-0 São Paulo. Placar importantíssimo do São Paulo no Campeonato Paulista, hein? Placar importantíssimo para o time do São Paulo. Alô, Zé Maia ligado no microfone Bandeirantes. E aí? Eu vou pegar aqui, o tempo não para. Bandeirantes marca. E vem Luciano, dominou para o São Paulo, entrou, bateu. Mas não valeu. Estava impedido, bandeira anulou. Luciano bateu no meio da perna do Brasão. O bandeira anulou o gol do Luciano, marcando impedimento. Exatamente, né? Impedimento marcado pelo menos dentro de campo, né? Luciano estava indo comemorar com os reservas, estão aqui atrás do gol aquecendo, mas a arbitragem dentro de campo anula o gol. Agora, estão sinalizando ali que foi gol, hein? Estão sinalizando ali que foi gol. Ah, estava à frente. Um pouco à frente, pelo menos foi o que eu vi daqui o Luciano. Estava um pouco à frente o Luciano. Técnico do São Paulo perde o VAR. A Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E olha, gol dado para o São Paulo. Gol dado para o São Paulo. Eu vou narrar o gol para você de novo na Bandeirantes. Vem pro jogo o São Paulo. Levantamento da grande área para Luciano. Bateu de primeira. Luciano! No lançamento que vem do meio de campo. Uma metida de bola espetacular. Ele deixou a bola quicar. Ela quica, falta para ele. Enche o pé na bola de perna esquerda. A bola passa por entre as pernas do goleiro. Um Brasão enorme no fundo do gol. Luciano! Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Luciano, que você proporciona a torcida do São Paulo. São Paulo 2, Santos 0. O detalhe do gol é todo seu design do Vale. O detalhe do gol, Ulisses Costa, vai pro Marcos Antônio, camisa 8 do São Paulo, que encontra um passe espetacular por cima para achar o Luciano na grande área, que espera a bola quicar para encher o pé. Ela passa por baixo do brasão. Marcos Antônio, maestro do São Paulo, acha o artilheiro. Luciano, segundo dele no Paulista, o terceiro na temporada. Sempre Luciano. São Paulo 2, Santos 0. E aí, Leandro Quesada na parada. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil, Quesada. E quem sempre tem uma boa ideia é justamente o Marcos Antônio, hein? Que jogador, não é? Esse realmente é um jogador esplendoroso. Adonis Frias ficou batido no lance. Luciano inteligente, posição legal, mandou para o fundo da rede. Pode estar pintando uma goleada do São Paulo aqui no Morumbi. Lance para o Santos agora, Ulisses Costa. É falta para o time do Peixe, bater pelo setor de esquerda, quebra ataque, falta para o time do Santos Cabral, vem para a cobrança, Barreal na esquerda, partiu para a bola, bateu, levantou no muco do gol, subiu de cabeça, o zagueiro tirou, a bola sobrou com Santos, tira dali, Marcos Antônio, vem para arrebentar, de qualquer maneira, dá um bico na bola, tira a Arboleda, tá parado o jogo, lateral para a equipe do Santos, bater pela esquerda, ferramenta profissional é Wonder, da obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Wonder, a bola volta do toque de bola com o time do Santos, lateral para o time do Peixe. Lautaro Dias. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços.
Grupo Souza Lima. Pois não. O Vojvoda após o segundo gol, bastante preocupado com essa feição, viu, Ulisses? Faz alteração, tira o Gabigol, camisa 9, para a entrada do Lautaro Dias, camisa 19. Não, o que é isso? Você tira o Gabigol só se ele perder uma perna. O Vojvoda é maluco. O Lautaro pode até marcar os 3 gols, né? O Vojvoda tá demais. Quando não tem, o jogador pede. Quando tem, tira. É lateral pro time do Santos, bater para a direita, lateral cobrado, bola volta para a direita, bola saiu, o árbitro bandeira não deu. Domínio do campo de ataque, pega Índigo Vinícius, ele abre a jogada, Coutinho tenta o levantamento à frente, lateral pro São Paulo, bater para a direita do campo de ataque. O árbitro deu lateral pro time do Peixe, o Camarada. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente, São Paulo, gigante 2-0. O Santos com 10 jogadores em campo desde os 35 minutos do primeiro tempo. Zé Rafael ganha de cabeça, solta na ponta esquerda, levantamento vem para dentro da grande área, Arboleda tira, a bola sobra para o Zé Rafael, ele domina para o time do Santos, arma a jogada de bicicleta para fora, Rony para fora, tiro de meta para o São Paulo, bater de bicicleta na meia-lua da grande área. Tinha que ter essa jogada, né? A jogada dele, Rony, camisa 11, já na estreia, ele arriscou uma bicicleta, entrada meia-lua da grande área, tentou a finalização, ela se perde pela linha de fundo, tiro de meta, 2-0, vence São Paulo. Lance bonito do Rony, hein? O Rony é demais, né? Pena que ele tenha entrado numa fogueira aí, né? Talvez se tivesse entrado desde o início do jogo, como você estava defendendo, né? A história poderia ser diferente, Ulisses. É o futebol, tá Bandeirantes para você, do time do São Paulo, tenta descer com o Wendel. Wendel tenta descer no campo de ataque, perde a jogada, ganha, recupera para o time do São Paulo, sai jogando com o Marcos Antônio. Ele vai para o lançamento em velocidade para o Luciano, matou no peito, dominou na marcação, Zé Ivaldo. Ele escapou, deu para trás, vai pintar o gol, bateu em cima do zagueiro, chute do Danielzinho. A bola explodiu, foi embora para a linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo bater, que lance bonito do tricolor. Avisar o Marcos Antônio que o Super Bowl é na semana que vem, ele tá na profissão errada. Ele é quase um quarterback aqui, como ele consegue armar o São Paulo de novo numa bola pelo alto, na grande área, criando uma grande chance, e o tricolor em busca do terceiro, quem sabe da goleada. É o futebol da Bandeirantes. Adonis, ele tira a bola dali. Se posiciona para a cobrança novamente. É bola no campo de ataque. É bola para a equipe do São Paulo bater escanteio. Se posiciona para bater escanteio novamente. Vem para a bola o time do São Paulo. Se posiciona para bater em cima do campo de ataque. Lateral cobrado, bola para a direita. Abertura para Luciano. Entrada na grande área. Girou, bateu pro gol. Trava Zé Rafael. Ele vem para tirar a jogada. Mata na coxa do vídeo para o time do Santos. Ele tenta o toque de bola na bola. Recupera Luciano. Ele prende para o time do São Paulo. Já arma pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vem para o toque de bola para ser jogando novamente o time do São Paulo com Lucas para Luciano, que domina e sai jogando. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, sai jogando contigo novamente o time do São Paulo. Domina pelo setor de direito do campo de ataque para Danielzinho. Danielzinho prende o lance. Ele domina no campo de defesa e sai jogando no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 17 minutos. E quem chega no Morumbi? Bob Marley. O Bob Marley pintou com o bagulho louco. O bagulho tá ficando louco no Morumba. Olha o Bob aí. Ô, cheiro lazarento, hein? É o futebol da Bandeirantes pra você, meu filho. 17, 18 jogados pra você. 2 São Paulo, 0 Santos. 1 do TAP, outro do Luciano. Na Bandeirantes é você. Lucas Bueno. O Flamengo divulga a lista para o jogo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, com alguns nomes como Saul, Lucas Paquetá e De La Cruz estão nesta lista. A bola volta com o time do Santos. Lindo lance, vai ser golaço, bateu, Barreal. Defesa do Rafael. Linda defesa do goleiro do São Paulo. Rafael, espetacular. O Barreal ia fazendo um golaço depois da terceira tentativa. Que lance do goleiro do tricolor aí.
ia ser um golaço mesmo, viu, Ulisses? Rafael que agora cai sentindo, o mesmo aconteceu com o Barreal, tá levando a mão ali na região lombar, mas já de pé. Ele tentou 2 vezes, na primeira, o Alan Franco acabou rasgando, a bola volta no pé dele, pé esquerdo, um chutaço e uma defesaça do Rafael para impedir um gol que poderia gerar a reação do Peixe no Morumbi. Neste momento, os profissionais do Departamento Médico do São Paulo entrando para fazer o atendimento médico ao goleiro do Tricolor que fez essa defesação. Com uma amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata, marca líder em suspensão. Quesada, que defesa do Rafael. Sensacional, né? O Barreal fez um chute ali incrível, foi meio estranha a jogada e tal, mas quando sobrou, um chute, realmente um chutaço, como disse o Everton, uma defesaça do Rafael, porque um gol agora poderia dar esse ânimo que o Santos precisa. Agora, 1 minuto antes, né, o Zé Rafael perdeu aquela bola, e eu acho que o Zé Rafael é o retrato desse Santos após a expulsão do menino, né? O time está entregue em campo, Ulisses. É realmente impressionante como o ato impensado de um jogador, estou me referindo ao Gabriel Menino, muda a ideia de jogo de um time, né? Ele arrebentou com o Santos. O Santos tem uma camisa forte, pode até tentar buscar um empate que seria heróico nessa altura do jogo. Mas que o menino arrebentou com o Santos nessa noite aqui no Morumbi, arrebentou, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Que jogo no Morumbi para você ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta para ele também para o toque de bola. Arboleda domina para cima do São Paulo. Tenta o toque de bola, volta continua na intermediária para Bobadilha. Bobadilha volta para Rafael. Ele domina para cima do São Paulo. Brasileiro jogando no seu campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia, 51, a boa ideia do Brasil. Foi irresponsável o Gabriel Menino, essa é a verdade, né? O cara já tem amarelo, vai dar um carrinho no bico da área desnecessário quando tinha um monte de jogador marcando. É Gabriel Juvenil. Olha o São Paulo, dominou, Tapia saiu na boca do gol, vai fazer, Brasil! Arrojada a defesa do goleiro do time do Peixe. Dominou o câmbio, ataque o São Paulo, recolhe Lucas, ele prende o lance, abriu para o meio de campo, deu toque de bola, continua para Bobadilha, tenta o passe, afasta a zaga do time do Santos, vem para tirar dali. A bola aqui no setor intermediário, Presidente jogando novamente no campo de defesa, Arboleda, ele prende o lance para o toque de bola, continua na direita, tá caído o jogador, o goleiro do time do Santos, o árbitro manda seguir, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, tá caído novamente, prende o lance o time do Peixe, Presidente jogando, o árbitro vai parar. Brasão fica caído sentindo. É porque ele divide com o Tapia, né? O bom lançamento do Mike, rasteiro. O Tapia sai na cara do Brasão, que perdeu na corrida o Adonis, e aí o Brasão teve que fazer o serviço sujo por ali. E agora ele fica sentindo um pouquinho. O Gobi vem cá, conversa com o goleiro do Santos. O 2-0 agora, ó. Ele vai, o preparador físico do São Paulo, chama a atenção do Brasão aqui. Os jogadores do São Paulo chamam a atenção do Brasão e ele fica maluco aqui, querendo confusão com o banco do São Paulo que está aquecendo aqui atrás. Não, mas quem é? Agora o preparador físico do São Paulo é quem para falar alguma coisa? Põe para fora. Os jogadores do São Paulo aquecendo atrás do gol do Brasão foram se manifestar. Não pode acontecer isso, né? E o Voivoda, hein, Voivoda? Vou falar um negócio pra você. Tudo bem que o Gabriel Menina quebrou com você hoje. Mas você é teimoso, enfim. Demora muito pra tomar decisões. Você falou um negócio interessante. A partir do momento que o menino tá fora, já muda o time ali, entendeu? Não tem que esperar intervalo. O técnico também tem que estar preparado para isso. Inclusive, o bom técnico é aquele que tem... Os dois técnicos não mudaram. Não mudaram. Nem ele, colocando o Zé Rafael, Exato, reforçando o time no meio de campo. E nem o técnico do São Paulo, que poderia tirar um zagueiro e colocar mais um atacante, um homem de frente, porque o Santos ficaria na ocasião, a 35 minutos de jogo do primeiro tempo, com 10 em campo. Então, ambos os treinadores numa postura passiva, a qual prejudica ambos os clubes. Deixa eu retificar, eu concordo com aquela coisa inicial que você falou. Poderia ter começado o jogo com o Zé Rafael, porque depois da expulsão, aí o Voivoda teve que fazer o que fez. Quem errou, realmente, que poderia ter feito de uma forma mais rápida, era o técnico do São Paulo, né? Tira um zagueiro ali, coloca mais um homem no meio campo ali, ou no ataque, né? Ou bota o Lucas Moura. Tudo bem, o Lucas Moura não aguenta 2 tempos, então deixa o Lucas Moura para o segundo tempo, né? Mas coloca mais um outro atleta aí, né? Deveria ter feito isso, até o Wendel, para dar um pouco mais de profundidade na lateral.
Então, mas enfim, deu certo hoje. Ninguém vai criticar o Crespo porque o São Paulo está vencendo por 2-0 e está encaminhando essa vitória. Agora, o Vojvoda precisa se coçar, né? Porque se ele continuar desse jeito, sinceramente, vira o Campeonato Paulista, mas não segue no Campeonato Brasileiro, porque realmente ele não está conseguindo extrair absolutamente nada desse time do Santos. Não é no jogo de hoje, não. É desde o início da temporada, não vou contar nem a temporada passada. Muito bem, como é que tá ficando a classificação do Campeonato Paulista? Restando 2 rodadas para terminar a primeira fase para Santos e São Paulo. Hein, o Lucas Bueno? Vamos lá, Ulisses. O Campeonato Paulista tem o Novo Horizontino em primeiro, Palmeiras em segundo, Bragantino em terceiro, Guarani em quarto. A situação do São Paulo, que está em 10º lugar com 7 pontos, e o Santos em 12º com 6 pontos. Na zona de rebaixamento, o Noroeste com 4 pontos e a Ponte Preta com apenas 1 ponto e nenhuma vitória na competição. Ô Duvali, você sabe os preparadores do São Paulo que ali estão? Opa! É o Pedro Campos, né? Inclusive... Ah, não! Ah, não! Exato. Não! O irmão do nosso Pedro Campos? Exatamente. Ele que ficou no São Paulo, mandou um monte de gente embora, né? E o Pedro Campos ficou mostrando a qualidade como preparador físico. É um profissional bastante prestigiado aqui no São Paulo. Mas eu tô do lado do Pedro Campos. Tem que mexer com a cabeça do adversário, isso faz parte do futebol, pô. O Brasão tem que estar preparado para isso, é assim que funciona. E outra, o Brasão também hoje não pode falar nada, né? Porque ele fez cera desde o primeiro tempo, não adianta reclamar absolutamente nada. Ele tá querendo também apitar o jogo, né? Porque assim, se o Pedro Campos, preparador físico, for tão bom quanto o irmão dele, Pedro Campos, jornalista, que para mim é um dos maiores jornalistas do Brasil, aí ele tá feito no futebol. Grande Pedro Campos. Vai longe. E vem pro toque de bola, recolhe novamente, tenta descer, tira mal o time do Danielzinho, dominou, recolhe o time do São Paulo, vem pro toque de bola, comendo a arma, jogada, vem pra tirar da Lizé. Rony fica sozinho pra brigar com a Arboleda, tenta chegar Rony, ele domina pro time do Santos, mas não tem a quem jogar. Olha o Peixe descendo, lindo lance à frente, Rony dominou, deu pra Lautaro, Rony domina, tentou cruzamento na grande área, tira o zagueiro Val, Zé Rafael domina pro time do Santos, toca mal! Pessimamente, Zé Rafael. A bola volta com o time do São Paulo que sai jogando no campo de defesa. Ferramenta profissional é Vonder. Da obra oficina, produtos que vencem, durabilidade e performance. E é bom trabalhar com Vonder. Ferramentas Vonder. Aí parado o jogo, tá caindo no chão. Falta em Marcos Antônio. E vai mexer o São Paulo, ó. Sobe a placa, saindo Tapia, 14, autor de um dos gols, 7 gols pelo São Paulo, 4 em clássicos, hein? Torcedor gosta do chileno Tapia. Entra Caleri com a 9. E vai entrar também o Pablo Maia, ó. Vamos ver quem sai. Sai Danielzinho, 94. Entra Pablo Maia, 29. O torcedor também aplaude demais o Danielzinho. Ulisses. Santos, muito bem, pois não. O Santos também vai preparar as 2 últimas mudanças. O Vojvoda vai mexer nas 2 laterais. Daqui a pouco, Mike e Escobar. Muito bem, já mexe o time do Peixe. Em relação ao São Paulo, rapidinho aqui, né? Mantendo o mesmo esquema, né? Saiu o Danielzinho, Pablo Maia para fazer esse papel. Pablo pode ficar até um pouco menos avançado, liberando ainda mais ali o Marcos Antônio, com a ajuda do Bobadilla. E o Caleri na vaga do Tapia. Eu acho que os dois brigam por posição aí, né? Tem gente que defende o Caleri. Eu acho que o Caleri tem que ser titular do time. É bola no campo de defesa, já recolhe e tenta descer o time do São Paulo, aperta o time do Peixe, não consegue chegar, a bola vem para tocar do meio de campo, Luciano vem pro toque, recolhe novamente, Rony ganha, abriu pro Zé Rafael vem pra finta, solta a jogada pra direita, pra Lautaro, dominou pro time do Peixe, ele vem pra finta, faz o break, prende, por baixo, o Wendel tira, a bola volta no toque de bola com o time do São Paulo, que está jogando pelo seu campo de defesa, pra você ligado na Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, a bola volta no toque de bola com o time do São Paulo para ser jogando, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, domina Lucas, ele vem para finta, foi puxado, tentou a jogada, não levou vantagem, em não levar vantagem fez muito bem o árbitro em marcar e assinalar a falta tomada pelo Lucas. É falta do João Schmidt em cima do Lucas, quando mexe o Santos por aqui. São 2 mudanças, tá saindo o Igor Vinícius, camisa 18, para a entrada do Mike, camisa 12. E a outra mudança
ele vai colocar o Escobar com a 31 no lugar do 22 Barreal. Então não mexe nas laterais, como eu havia dito. Ele tira o meia Barreal para a entrada do lateral esquerdo do Escobar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do São Paulo, a falta vai ser cobrada no setor intermediário. Recolhe no campo de retaguarda o time do São Paulo, vem pro falta, vem pro bater a falta novamente o time do São Paulo. É falta para o time do tricolor bater. Lucas vem para a cobrança, ele vai bater, partiu perna direita, na bola bateu, levantou no boca do gol, Arboleda entrou, tocou para trás, afasta a zaga do Santos. No desespero, no desespero. Adonis Frias põe para fora, escanteio, São Paulo direito. A bola desviada e agora escanteio. Wendel, camisa 18 na bola. É o futebol da Bandeirantes, escanteio para o time do São Paulo bater, se posiciona pelo setor de direita, vem o Wendel para a cobrança de escanteio, ele vai bater escanteio para o time do São Paulo, escanteio para o São Paulo cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, que coisa linda, se posiciona para a cobrança novamente, linda demais, é bola no campo de ataque para o time do São Paulo, levantamento na grande área, subiu Zé Ivaldo de cabeça, quarta tiro, perigo, bola volta para Marcos Antônio, lançou para Arboleda, errou, mas o Bandeira já marcava impedimento. O árbitro manda seguir. Lançamento vem para Rony. Tira dali de qualquer maneira o time do São Paulo. A bola volta, Coutinho domina novamente no toque de bola em velocidade. Recolheu Lautaro Dias, ele prendeu o lance, domina pela direita. Abre o compasso, vai para a quinta. Enfiou na direita, bola para Mike, vem para o cruzamento, levantou na boca do gol. Lautaro vai chegar, afasta a zaga, vem para tirar. A bola volta novamente com o Lucas. Ele domina para o São Paulo, dali contra-golpe do Lucas. Lançamento na direita em velocidade. É para Caleri, domina Caleri. Caleri recolhe para o time do São Paulo, domina para a ponta direita do campo de ataque, vem para a quinta, já solta a jogada pelo comando de ataque, vai para o drible, recolhe no campo de defesa para ser jogando, abertura vem para Marcos Antônio, pode bater, bateu pro gol, rasteiro fraco, tiro de meta São Paulo, tiro de meta Santos. Apenas acompanhou o Brasão, né? O Marcos Antônio que arma bastante o São Paulo, agora quis arriscar e o Luciano não gostou não gostou, queria que de novo o Marcos Antônio optasse pelo passe e o São Paulo vence 2-0. É o futebol da Bandeirantes, o Jefferson Pereira, tá ligado, Jefferson Pereira. Recado do futebol da Bandeirantes para você, Manuel Lemos. Obrigado pelo carinho da audiência. Mariceu também tá curtindo o som. Sácio Bandeirantes, só da Bandeirantes, o Gugu ligado na Bandeirantes, o Walter Oliveira também. Cabos elétricos Sil. A marca líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados 31 minutos de bola rolando, 31 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você. São Paulo 2, Tapia, Luciano 0 para o time do Santos. Na Bandeirantes é você, alô, Lucas Bueno. Com Cauaria, Portuguesa vira para cima da equipe do Primavera. Neste momento, 2-1. Portuguesa, nos últimos 4 minutos de jogo, fez 2 gols e agora assume a vitória. Em Portuguesa, 2, Primavera 1. Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer novo em Lautaro toca na bola de forma errada, ela sai para a linha de lado, tá parando o jogo, marcado lateral para a equipe do São Paulo, bater na esquerda, campo de defesa. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Ela volta para a direita do campo de defesa, com o time do São Paulo, prende o Luciano recolhe, vai para Arboleda para Luciano toca pelo meio de campo, ele fica caído, Luciano, o árbitro para. E vai dar amarelo, hein? Pro Escobar, acabou de entrar e deu essa pegada um pouco mais forte no jogador do São Paulo. Cartão amarelo pro camisa 31 do Santos. E Ulisses, um detalhe, viu? Esse é o primeiro jogo do Santos no ano. Não sei se por causa da situação da expulsão do menino, mas o primeiro jogo que o Vojvoda não coloca o Robinho Júnior no segundo tempo. Muito bem, Quesada. As entradas do Escobar e do Mike, né, 2 jogadores mais experientes que o Igor Vinícius e o Vinícius Lira, para segurar essa bola, né, para a bola não queimar no pé, mas dá também, não é, uma saída de jogo aí com mais experiência, principalmente acionando a velocidade do Rony e um pouco do Lautaro, né? Só que o Lautaro entrou, parece que tá dormindo, né?
Tá tendo a chance de substituir o Gabigol e tá jogando nada por enquanto o argentino. Ferreirinha vem aí. O bicho vai pegar, que o homem corre, hein? Corre, é velocidade, né? Como tem uma deficiência de marcação no time do Santos, tá certinho o Crespo em colocar mais um velocista aí pro Santos, né? De repente tomar o terceiro gol, São Paulo faz o terceiro e mata o placar. E vem pro jogo, Luciano tenta o passe, ele bola afasta a zaga do time do Peixe, bola volta para Rony, ele mata na barriga contra a Arboleda, finta no Arboleda, tentou partir pela direita, fica no chão, o árbitro manda seguir, já domina novamente o time do São Paulo para ser jogado no campo de defesa, é bola pro time do São Paulo ser jogado no seu campo de retaguarda. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca 34 minutos e 30 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua pra você, São Paulo 2, Santos 0, na Bandeirantes, quem fala é você, alô, Lucas Bueno. Marcos Leonardo, jogador do Al Hilal, deve ser o novo jogador do Atlético de Madrid, um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a sua taxa diminui automaticamente. Compre uma maquininha, sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Vai embora, Luciano, para ser aplaudido, hein? E aplaude de volta, né? Agradece, a sinergia entre São Paulo, Morumbi, torcedor e Luciano é algo realmente incrível, né? O ídolo dos novos tempos, no momento difícil do São Paulo, sai com a 10, entra Ferreirinha 11. O que mais chama a atenção, eu vou falar um negócio pro seu, vai lá, técnico do São Paulo, abraçar ele, o Luciano, aquela coisa toda. Mas ele estava bem demais no jogo, armando o jogo, tudo. Ele deixou de ser centroavante para armar o jogo com o Lucas. Teve uma época que o Rogério era o técnico, a primeira passagem do Rogério aqui, né? O Rogério defendia muito essa ideia de transformar o Luciano no 10 mesmo, do criador de jogadas, né? Não que ele não seja. Você vê os números do Luciano aí, ele tem bons números de assistência, né? Agora, ele é um cara que tem que atuar nessa faixa do campo, sempre próximo do gol do adversário. Tirou mais para dar um descanso pro Luciano, né? Porque quarta-feira tem mais, né? Tem novamente Santos e São Paulo, dessa vez na Vila, pelo Campeonato Brasileiro, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Quase 50 mil pessoas em Odovale. Exatamente, Ulisses. 49.533 pagantes para uma renda de R$ 2.305.166. Um ótimo público no Morumbi. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Santos. O São Paulo aperta, tentou o toque de bola. Desvia, é bola novamente pro time do São Paulo, bater escanteio lá na direita, quem vai bater? Eu. O Wendel estava indo, mas aí o Mike falou, não, deixa que eu vou. Mas o Wendel vai colar também os dois laterais do São Paulo na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina para a direita, tenta descer. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo. Recolhe, tenta o toque de bola. O Wendel abriu para Marcos Antônio prendeu a esquerda para Ferreirinha. Olha o Ferreirinha aí, ele faz fumaça, dominou, girou, bateu longe do gol. Tiro de meta para a equipe do Santos bater. Ferramenta profissional é Vonder. Da Obra Oficina. Produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com ferramentas Vonder. É bom trabalhar com Vonder. Você está no microfone da Bandeirantes. Obrigado, torcedor da Bandeirantes ligado aqui. Obrigado, Nani, pelo carinho da sua audiência ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado, Renatinha, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. O Maurício Mendes também está ligado na Bandeirantes. Só da Bandeirantes, Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta, 38 minutos de bola rolando. Vem para tirar a Arboleda com Zé Rafael de tira. A bola volta no comando com Lucas. Lucas dominou, deu na direita no campo de ataque. É para o toque de bola. Caleri tentou chegar. Chega Zé. Ele corta, tira e periga. Bola aqui no setor intermediário com Mike pela direita. Volta a jogada novamente para Pablo Maia. Pablo Maia domina para o time do São Paulo. Pode abrir para a direita no campo de defesa. Recolhe na esquerda. Inverte a jogada para o Wendel. Wendel prendeu para o Ferreirinha. O Ferreirinha recebe a marcação do Mike. Vai para o toque de bola novamente. O Wendel. 2-0. O São Paulo no jogo. O São Paulo vence. O Santos com 10 jogadores em campo desde os 35 minutos do primeiro tempo. Quando não
facilidade. O menino, Gabriel Menino foi expulso. Fez meninagem o menino. A bola volta para a direita do campo de ataque. Vai tentar o toque de bola, recolhe Mike tenta o passe errado. Zé Rafael ganha, mais péssimo no jogo. Hoje ele perde. Mike recupera para o time do São Paulo. Ele vem para proteção, vem para finta, tenta o toque de bola, já solta contigo no setor intermediário. Abre o lance à frente para o toque de bola curto na direita para Lucas. Ele prendeu, abriu para Mike domina novamente para o time do São Paulo, para Sérgio Guilherme. Já prende o lance novamente. Recolheu Marcos Antônio, levanta para o Wendel domina para o time do São Paulo. Abre o compasso para Ferreirinha domina novamente para Marcos Antônio, um dos melhores do jogo. Ele prende para o time do São Paulo, para Sérgio Guilherme do campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda para Sérgio Guilherme. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. A volta do toque de bola, recolhe novamente o time do São Paulo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de ataque, prendeu novamente o número tricolor. Lucas está livre, não levanta a cabeça o time do São Paulo. Abertura novamente do toque de bola, Coutinho pela ponta, já prende Bobadilha. Ele recolhe para o time do São Paulo, faz o giro. É na direita para Pablo Maia, ameaçou partir, soltou Mike para Lucas, mas chega a marcação agora em cima dele do Lira. Recolheu Lucas, já escapou. Abriu para Mike, tomou a pancada do Zé. O Zé Rafael tá perdendo todo o tempo de bola, hein? E atinge em cheio por ali o Mike. A arbitragem apenas marca a falta, não mostra cartão pro Zé Rafael. E o São Paulo tem um momento importante, perigoso na bola parada, quem sabe para marcar o terceiro. É o futebol da Bandeirantes para você. Falta para o time do São Paulo, bateu ele pela direita. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É falta no campo de ataque pela direita para o time do São Paulo bater. Para você ligado na Bandeirantes, cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se assim pode confiar. Se posiciona para a cobrança, vem para a bola. Lucas bateu a falta, levantou para Mike. Nada disso, está valendo. O juizão falou: não autorizei, não pedi para cobrar. Volta e cobra de novo. É isso, mostrou o apito pro Lucas Moura, que vai tentar de novo. Nosso Xingote, eu vou falar pra você, viu? O rei do agro. É bola no campo de ataque. É falta, o Xingote. Brasil é o rei do agro. Lucas na cobrança, levantou. Zé Rafael vem pra tirar a bola, voltou pra Ferreirinha, pegou pessimamente na bola. Tiro de meta pro Santos bater. O Ferreirinha na finalização acaba pecando, né? Tanto que no ano passado não chegou aos aguardados 10 gols, né? Esse ano, por enquanto, nenhum pro camisa 11 do São Paulo. Falar pra você, nosso rei do agro. Tá demais nosso Xingote hoje, hein? Com a amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. A bola volta para Mike domina para o time do Santos. Ele gira a jogada, abriu no toque de bola de Zé Ivaldo recolhe Lucas, vai para cima dele, soltou para a direita para Lira. Lira prendeu para o time do Santos, lançamento vem à frente para Rony. Matou no peito, já ganhou. Vai para cima do Arboleda Rony. Ele recolhe, escapa da marcação, vai para o break, tenta o toque de bola na direita. Lindo lance para o Zé Rafael, não dominou. Pô! O Rony meteu uma bola maravilhosa pro Zé Rafael, cara. Abertura à frente e vem pro toque de bola Zé Rafael, não toque errado, Lautaro. Ela volta com o time do Santos para ser jogando pelo seu campo de defesa. A bola para o time do Peixe bater no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Santos. A abertura foi feita à frente de João Schmidt. Ele tenta o passe e bola soltou para o setor de esquerda, campo de ataque. Já recolhe novamente no campo de ataque. Rony de letra, ele solta a jogada no comando de ataque, Lautaro pede no comando da abertura, vem para o Zé Rafael, que tem destruído os ataques do Santos, agora ele acerta para Rony domina para o time do Peixe, faz o giro, ele recolhe para o time do Santos para ser jogando, puxa a jogada pelo setor de esquerda, fecharam a porta para ele, houve a falta para o Santos bater na esquerda de ataque. Foi o Pablo Maia quem chegou para cima dele, o Rony fazendo uma fumaça agora nessas últimas duas jogadas. Na anterior deu um belo passe para o Zé Rafael e nessa acaba sendo derrubado. O Santos vai ter na bola parada a chance de mandar ela para a área do São Paulo. O Rony na bola. É falta para o time do Santos bater pelo setor de esquerda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. É falta para a equipe do Santos bater. Falta para o time do Peixe. Cabral se posiciona pelo setor de esquerda. Cabral ataque, vem levantamento dentro da grande área. 43 minutos de bola rolando. O Santos tem falta pelo setor de esquerda. Vem Lira para a cobrança. Vinícius Lira para o time do Peixe. O Santos tentou gol, partiu para a bola, bateu assim, não vai conseguir. Afasta a zaga, volta para Mike. Mike abre para Lira. Lira domina novamente para
pro cruzamento, ele recolhe para o time do Santos, vai para o cruzamento de perna esquerda, lançou, levantou no boca do gol, subiu a Arboleda, dá uma casca na bola de cabeça, toca na bola por último. Vem, o Wendel põe para a linha de fundo. É lateral para o time do Santos. Bater pela direita do campo de ataque. Se posiciona para a cobrança pela direita. 43. Vamos chegar na 44. 1-0. 2-0. São Paulo. Se posiciona pela direita. Bola novamente no campo de ataque. Lateral foi cobrado para a equipe do Santos. Que domina pelo comando de ataque. Tenta partir contigo no setor intermediário. A abertura vem pelo meio de campo. Tenta o toque de bola curto pelo setor de meio de campo. Pede novamente Lautaro Dias. A bola volta no toque de bola de Mike. Mike domina para o time do Santos. Sai jogando no campo de defesa. Recomeça o time Peixinho, prendeu com Escobar, Escobar abre a jogada, tentou levantamento no campo de ataque, abriu para a direita para Lautaro, tem Pablo Maga na marcação, vem para o toque de bola, Lautaro escapa da marcação, recolhe o Franco que tenta o toque de bola, Coutinho, Zé Rafael, ele prendeu visão de jogo maravilhosa para Lira, Lira prendeu pela esquerda, campo de ataque com a bola, chega a marcação do Mike, Lira cruza, levantou na grande área, afasta a zaga do time do São Paulo, a bola volta com o toque de bola do Mike do Santos, agora que ganha para Zé, Zé domina novamente, Zé Ivaldo abre o lance para João Schmidt domina pela meia esquerda, campo de ataque, deu passe de bola, Coutinho para Lira, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, Arboleda de cabeça tira, a bola volta novamente no toque de bola, tenta descer contigo no campo de retaguarda, prende o lance, tenta a finta, ouve a falta, já recolhe o time do São Paulo para ser jogando, domínio do campo de ataque, Marcos, ele tenta o passe, Rony não chega na bola, a bola volta contigo no setor intermediário, domínio do time do São Paulo com Lucas, Lucas dominou para o São Paulo, em velocidade partiu, deu para Ferreirinha, prendeu pela ponta esquerda em cima de Mike, lateral do time do Santos, Ferreirinha domina para o time do São Paulo, dominou, recolheu, solta o lance no toque de bola, Coutinho. São Paulo sai jogando no meio com Marcos Antônio. Ele domina para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo. Abre a jogada para a direita do campo de ataque. Devolveu para Lucas. Lucas tenta enfiar no campo de ataque para Bobadilha. Bobadilha domina para o time do São Paulo. Vem para a finta, perde a bola. A bola volta novamente com o time do Santos que tenta descer com o Escobar. Ele prende o lance no meio. Passe de bola sai errado para o Zé Rafael. Lento perde. A bola volta com o São Paulo. Bobadilha prendeu, abriu para o toque de bola. Coutinho novamente. O Wendel prendeu para o São Paulo. Abriu para o Ferreirinha. Ferreirinha para o Wendel. Wendel toca Coutinho no meio de campo para Pablo Maia. Pablo Maia domina para o time do São Paulo. Tentou o toque de bola, voltou para Lucas, bateu de primeira em 2 tempos. Faz a defesa, Brazão. É Lucas Moura que não é titular desse São Paulo, pelo menos neste momento da temporada, né? Segundo jogo entrando no decorrer da partida depois de ter ficado de fora do duelo contra o Palmeiras no sintético de Barueri, vai tentando reconquistar o espaço no time. Ferramenta profissional é Vonder, da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. Quesada e o jogo, Quesada. O meu palpite era um empate, né? E a coisa caminhava para isso, né? Era um jogo muito igual até a expulsão do menino, mas aí no segundo tempo São Paulo aproveitou muito bem esse espaço. Santos perdidinho, passou a maior parte do jogo se defendendo, não resolveu muito, tomou 2 gols, se safou de tomar 3, de repente uma goleada. Mas faltou um golzinho aí, né, para botar, para queimar realmente esse clima do jogo, né? Com 2-1, de repente, a coisa poderia ter sido diferente, mas no final das contas, o menino é o grande culpado da noite, né? A expulsão do menino arrebentou as pretensões do Santos aqui no Morumbi. A bola volta com toque de bola, Coutinho novamente recolhe a Arboleda para o time do São Paulo, tenta o toque, Lucas recupera, tenta a finta de efeito, não consegue. Ele tenta o levantamento no comando de ataque, vem a Arboleda de cabeça, ganha a jogada, solta Coutinho pelo meio de campo, recomeça com Marcos Antônio. Marcos Antônio abre a jogada para o Wendel pelo setor de esquerda, campo de ataque. O Wendel dominou para o São Paulo, tem Caleri pedindo. Mas o que é isso, Wendel? Caleri entrava na segunda trave livre, velho. Se ele mete o arco, Caleri entra de cabeça e faz o gol. Ele chutou pra ninguém. Que coisa, hein? É o Wendel que... E aí? O Wendel que é hoje o reserva do São Paulo. Inclusive essa semana, o Moreira, que foi lá pro Porto nessa negociação envolvendo o Wendel, esteve no São Paulo no CT porque tá machucado e veio tratar por aqui, mas segue como jogador do Porto emprestado até o final da temporada. E aí, Quesadinha? Você vê como a expulsão de jogador muda a história de uma partida, né? Também não vou aqui cravar que o Santos venceria o jogo, conquistaria pelo menos um ponto, empataria aqui, né? Mas é muito difícil num jogo tão pegado, né? Como a gente cantou a bola desde o início, você perdeu um jogo, né? O Santos realmente perdeu essa pegada, deu espaços para o São Paulo, e o São Paulo tirou também um pouquinho o pé, né? Olha o São Paulo aí.
Olha o São Paulo! Dominou na direita do campo de ataque. Carelli tentou a finta. Chega o zagueirão para tirar dali, a bola vai para fora, lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita, pois é, Ivaldo para fora, lateral para o time do Tricolor, bater Grupo Souza anima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza anima, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, amanhã tem a final da Supercopa na Bandeirantes, vou estar transmitindo o jogo, tem jogão de bola, tem Corinthians, tem Flamengo para você, vale título, a bola volta no toque de bola, recomeça novamente o time do São Paulo, a abertura vem pelo seu campo de defesa, prende o lance o time do Tricolor, levantamento vem pelo setor de direito no campo de ataque, recolhe o time do São Paulo, tenta descer com Lucas domina pela direita, faz o break, tenta o toque de bola, soltou para Pablo Maia abre para Marcos Antônio, a torcida grita ali, Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, que jogador o Marcos Antônio, Danielzinho para o São Paulo, os melhores em campo, o Quesada no apito final vai definir quem será o melhor, domina no campo de defesa, vai tentar o toque de bola, recolhe no toque o time do São Paulo com Mike domina novamente para Bobadilha prende para Pablo Maia inverte a jogada pelo setor de esquerda para Ferreirinha de cabeça, uma cabeçada estranha, falta a jogada na esquerda com Wendel prendeu a jogada curtinha pela meio de campo, domina Bobadilha para o time do São Paulo, gira a jogada para Pablo Maia, ergue o braço no árbitro, é fim de jogo. São Paulo 2, Santos 0, Tapi Luciano na Bandeirantes, vem o apito final com ele. Alô, Bruno Miliosi, aqui deu 2-0 pro São Paulo no Peixe. Valeu, Ulisses Costa, trouxe as emoções da vitória do São Paulo e que vitória importante. Faz a festa, treme o Morumbi, o torcedor são paulino, porque o São Paulo volta a vencer no Campeonato Paulista, a segunda na competição, a segunda consecutiva contando com o brasileiro. É sentimento de novos ares, de fase boa, o São Paulo venceu o Santos por 2-0. Palco do jogo, no estádio do Morumbi, Paulo do Vale e Everton Ramos trazem as impressões deste resultado entre os jogadores. Muita festa no Morumbi, PDV. 49.533 pagantes, hein? O São Paulo volta a ter um ótimo público, como deve ser sempre, né? A torcida do São Paulo abraçou o time nos últimos tempos. Claro que tem todo o direito de ficar chateada e mostrou isso também com algumas ausências, né? O Morumbi ficou um pouco vazio pelo tamanho que tem alguns jogos, mas hoje o torcedor retomou essa rotina de lotar o Cícero Pompeu de Toledo. 2-0 São Paulo, acho que agora não pensa mais em rebaixamento, né? É um campeonato muito curto, 8 jogos e restando 2, São Paulo terá pela frente no Paulistão, na semana que vem, o Primavera por aqui e na última rodada a Ponte Preta por enquanto moralmente rebaixado. Então São Paulo olha pra frente e pensa, obviamente, em classificação depois dessa vitória por aqui, importante 2-0. E terá novamente o Santos pela frente, só que agora por outro campeonato. Everton Ramos. É isso mesmo, viu, Paulo do Vale? Os jogadores do Santos aqui, todos de cabeça baixa, tá? É um ar de frustração por parte do time que chega a 2 derrotas seguidas na temporada e a essa sequência de 6 jogos sem vitórias. Bruno Miliosi, outros detalhes que chamaram a atenção, todos os jogadores saindo em silêncio, exceto um. Gabriel Brazão reclamando bastante, viu? Não deu pra ver sobre o que, mas saiu bastante irritado o goleiro do Peixe. Os primeiros a deixarem o gramado até mesmo antes dos jogadores, Vojvoda saiu rapidamente também com o mesmo ar de frustração e com um olhar de irritação, o Alexandre Matos. Clima na Baixada Santista daqui até quarta-feira, Bruno Miliosi, não é dos melhores. O Santos, que deve ter o retorno de Neymar aos gramados e também nos treinamentos com o elenco já a partir da próxima semana, mas que vê em campo os resultados não vindo. E se para o São Paulo é um resultado que deixa o time longe da luta contra o rebaixamento, é uma derrota que deixa o Peixe ainda com o sinal vermelho de alerta ligado. É verdade, preocupação, mas olha, você que gostou, você que quer mais de Sansão, fica tranquilo, quarta-feira tem a volta, hein? Quarta-feira pelo Brasileirão, Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro, mas no Campeonato Paulista era fundamental pontuar. O Tricolor conseguiu. E no jogo condicionado, a arbitragem foi protagonista, principalmente na primeira etapa com a expulsão do Gabriel Menino, mas fez o que devia fazer no Morumbi lotado. 2 gols com o Luciano e Tapia, o São Paulo vence o jogo. Diante disso tudo, Quesada, antes de falarmos mais do jogo ao longo do apito final da Rádio Bandeirantes, quero saber o craque do jogo. Quem foi o destaque do craque do jogo da vitória do São Paulo no Morumbi, Quesada? Tem vinheta? Opa, craque do jogo.
Quem tá na mesa hoje? Michel Lopes. Manda ver. Grande Michel, esse Michel é um monstro. O Marcos Antônio joga muita bola, né? Pô. Muita bola. Jogador, tipo do jogador que eu gosto, cara. Pega a bola, ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer antes de pegar a bola. Aquele lance do primeiro tempo, lembra que eu fiz o comentário? Ele recebe a bola, mas não consegue lançar o Enzo. Aí ele dá um toque curto, recebe, aí é uma dinâmica rápida ali, aí ele pega a bola, aí no lance posterior, ele sabe que o Enzo vai estar lá, foi naquela jogada do Tapia e tal, jogada de impedimento. Então é o cara que vê a jogada antes dela acontecer, né? Isso não é muito comum no nosso futebol. O Zé Rafael é esse tipo de jogador também, só que o corpo não ajuda, né? O corpo não ajuda, o cara até pensa, mas o corpo não ajuda. Inclusive o Zé Rafael, defendia o Zé Rafael, mas no segundo tempo perdeu bola ali no lance do gol do São Paulo, perdeu o time da jogada no ataque, não foi legal. De uma maneira geral, né, o Santos não foi legal, mas o Marcos Antônio, a gente depois pode falar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais. O grande nome do São Paulo, né, dando passe, participando efetivamente naquela jogada do primeiro gol também, ali, não é? Com o Luciano e depois o gol do Tapia. E para mim o melhor jogador em campo nessa vitória indiscutível do São Paulo, 2-0 para cima do Santos. Marcos Antônio, portanto, craque Bandeirantes da vitória do São Paulo 2-0 contra o Santos. E é verdade, joga muita bola, não à toa o Flamengo quis tentar buscar. Mas é do São Paulo e tá jogando muita bola no tricolor paulista. Meus amigos, vem aí o apito final, hein? Em que a gente vai ouvir a palavra dos técnicos Hernan Crespo, Vojvoda, os dois gringos no comando de São Paulo e Santos, em momentos bem distintos, é verdade. O Vojvoda com muitas coisas a serem explicadas. E também dos jogadores em que passarem na zona mista no estádio do Morumbi. Everton Ramos e Paulo do Vale vão acompanhar tudo. Vem também o Gabarito com Leandro Quesada, a sua participação, tudo isso a partir de agora no apito final. Fique conosco aqui na Rádio Bandeirantes, porque vamos longe até a meia-noite, rasgando informação direto do Morumbi sobre mais um clássico que se encerrou pelo Campeonato Paulista. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Dominou para o São Paulo, abriu para Danielzinho, ele prende o lance curtinho para Marcos Antônio, domina para o time do São Paulo, deu para Lucas domina a entrada na grande área, deu tapa na bola, já partiu, cruzou na boca do gol, Luciano bateu, Brasil defendeu, voltou, Brasil de novo! A bola volta no toque de bola do São Paulo, Tapia! O São Paulo abre o placar no Morumbi. Há 5 minutos de bola rolando, 5 minutos de bola rolando para você conferir. Tapia! Gol
Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção Tapia que você proporciona a torcida do São Paulo. Numa jogadaça do Lucas da direita, deu pro Luciano. Luciano bateu, o Brasão defendeu. A bola volta de novo, outra pancada no gol. O Brasão defende de novo, aí o Tapia. O Tapia com muitos jogadores à frente. Ele dá um tapa na bola, e mete no canto esquerdo, no canto esquerdo do goleiro Brasão, que não tinha visão, era toda encobrida. Tá lá Tapia. Entre o Brasão e a bola, entre o Brasão, a mão do Brasão e a trave, a bola morreu no fundo da rede. Agora São Paulo 1, Santos 0. Vem pro jogo São Paulo, levantamento da grande área para Luciano, bateu de primeira. Uma metida de bola espetacular, ele deixou a bola quicar. Ela quica, falta pra ele, enche o pé na bola de perna esquerda, a bola passa por entre as pernas do goleirão Brasão e morre no fundo no gol. Luciano, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Luciano, que você proporciona a torcida do São Paulo 2, Santos 0. O detalhe do gol é todo. 2-0 para a equipe do São Paulo. Grande vitória do tricolor paulista no estádio do Morumbi, que teve seus poréns, teve expulsão. Claro que não foi o jogo que o santista imaginava principalmente, mas o São Paulo fez o que tinha que fazer, venceu o jogo diante das circunstâncias adversas para o adversário. O São Paulo se aproveita. E claro que também com alguns episódios que a gente tem que pontuar, e vamos, claro, conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes ao longo do apito final, sobre a arbitragem, né? De novo, protagonista não só pela expulsão, mas pela forma como conduziu o jogo, o João Vitor Gomes. A expulsão corretíssima, né? Todo mundo vai concordar que o menino merece ser expulso pelos 2 amarelos. Os 2 amarelos são muito bem justificados. Mas em relação à postura, né? As acusações do Sabino e do Zé Rafael, principalmente, um de cada time, algo incomum, acusando o árbitro de xingar, proferir xingamentos ao Vinícius Lira, lateral esquerdo do Santos. Não é uma conduta adequada e imagino, quase certamente, que vai ter ali contrapartidas vindas da Federação Paulista a essa atuação marcante, para dizer o mínimo, do árbitro João Vitor Gobi. Claro que não é o que diz a história do jogo, a história é do São Paulo, que venceu um capítulo importante, e é essa história que a gente vai contando também, e evidentemente a preocupação do Santos, que chega ao 6º jogo seguido sem vencer na temporada. São 6 jogos e imagino que a gola da camisa do Vojvoda vai ficando cada vez mais apertada, né? Vai começando a incomodar o argentino que comanda a equipe do Peixe. Eu, Bruno Milhozzi, vou contigo até a meia-noite para repercutir essa partida, mas não sozinho, nunca sozinho também, com o nosso Leandro Quesada, com os repórteres que estão no estádio do Morumbi e com o Lucas Bueno, meu parceiro que está aqui também na produção e no plantão, para trazer no momento, Bueno, isso é importante, tabela, onde está o São Paulo com essa vitória? Vai a 7 pontos, dá para pensar em classificação, rebaixamento, e também quero saber do Santos. Santos tem 6 pontos, foi ultrapassado pelo São Paulo. Onde que ficam os 2 times nessa história, meu caro Bueno? Vamos lá, Milhozzi. Com essa vitória do São Paulo por 2-0 em cima da equipe do Santos, o São Paulo sai da 14ª colocação e agora ocupa a 11ª posição do campeonato, ali com 7 pontos, empatado com o Capivariano, São Bernardo, Primavera e Mirassol. Primavera que é o primeiro ali na zona de classificação. Já a equipe do Santos está em 12º com 6 pontos. 1 ponto a mais do que o Botafogo de Ribeirão, que ocupa a 13ª posição do campeonato. Então, com essa rodada finalizando, o São Paulo tem possibilidade de se classificar. Os próximos jogos do Tricolor, o PDV depois detalha tudo, mas nesse momento o São Paulo já começa a dar tchau para a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O que é importante, claro que o São Paulo ser rebaixado no Paulistão, cara, seria uma bizarrice tremenda, não pode acontecer isso com um time desse tamanho, com o São Paulo Futebol Clube. Passar por essa situação já é complicada, de ter que brigar por classificação nas rodadas finais, mas pelo menos uma vitória que encaminha dias melhores pro Tricolor.
Paulo do Vale nos chama, ouvi aqui o chamado do PDV e também do Everton, quero ouvir a situação aí da zona mista tricolor. Imagino que um dia agitado por conta principalmente da arbitragem, não sei se vai ter manifestação de dirigente, alguma coisa assim. Prioridade de vocês, viu, meus amigos? Estou por aqui, Emiliano, estou por aqui, movimentação, zona mista, né, bastante gente, porque temos um clássico, então tem a mídia aqui que cobre o Santos também, com o Everton Ramos acompanhando tudo do Peixe. Então fica a expectativa, principalmente para os jogadores do Santos, né? Porque não tem zona mista na Vila, então é mais difícil. E para a gente ouvir também daqui a pouco o Vojvoda, né? Vamos ver quem fala primeiro, porque o São Paulo compartilha a sala de imprensa também com o adversário. Vamos ver qual argentino fala primeiro. Se é o argentino que está feliz ou se é o argentino que está com a cabeça quente depois de mais uma derrota. Demais, eu imagino. O que vai ser com o Vojvoda, hein, cara? Porque tem outro jogo desse tamanho, exato, na quarta-feira, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, quem sabe em outras circunstâncias. Mas antes de mais nada, quero chamar de novo o nosso Leandro Quesada, está no estádio do Morumbi, acompanhou esse jogo de toda a história. Quesada, claro que o fator preponderante foi a expulsão do Gabriel Menino, mas o São Paulo parece estar engatando um momento muito legal. O Crespo está conseguindo convocar o torcedor, que é a maior força historicamente do São Paulo Futebol Clube, para 2 vitórias consecutivas muito importantes, dá confiança nas 2 frentes para esse São Paulo, hein, Quesada? É uma vitória hoje, né, para buscar a classificação e para deixar distante o risco do rebaixamento, né? Como é um campeonato curto, uma vitória pode mudar absolutamente tudo, né, na trajetória de um time. Uma derrota hoje, a gente falou aqui do São Paulo, seria algo terrível. Mas não, né, veio a vitória, agora o rebaixamento já não preocupa, e o São Paulo com uma pontuação para brigar, né? Hoje o 8º colocado tem 7 pontos, certo? O mesmo número de pontos do São Paulo, então o São Paulo está na briga aí. São Paulo, Capivariano, se falta alguém você me avisa aí. São Bernardo... Primavera, Mirassol, né? Isso significa que se o São Paulo vencer os 2 próximos jogos, fatalmente ele estará no G8 do Campeonato Paulista, ou seja, classificado para a reta final. Dito isto, né? O Santos fica numa situação um pouco mais delicada, embora esteja apenas a 1 ponto dessa briga aí, né? O Santos vai ter que vencer os 2 jogos e aí esperar por um outro, né, resultado para também tentar a classificação. Se o Santos tivesse vencido hoje, poderia garantir para você, e como eu tinha dito, né, eu garantiria que o Santos estaria classificado no G8. Mas diante das circunstâncias, né, não dá para reclamar. Você disse aí na abertura que não há nenhum tipo de reclamação em relação à expulsão do menino, e isso mudou a trajetória do jogo, né? Mudou o resultado da partida. É claro que é muito relativo C. De repente poderia ter jogado com 11, poderia ter sido expulso um do São Paulo e o São Paulo ter vencido. Porque futebol cria esses enredos, né? Mas ao contrário do que o João Schmidt falou aí, não é? Para a transmissão oficial, ele acha que o Santos não esteve bem nem com 11, eu discordo. Eu acho que enquanto o Santos estava com 11, a gente tinha um jogo com ideias parecidas dos 2 técnicos argentinos, muita marcação, os 2 times pilhados na marcação, muita pegada, né? E aí talvez por ter pilhado tanto, né, os jogadores, de um lado o Vojvoda, o menino num lance bobo tomou aquele amarelo desnecessário, pela bolada e depois por ter ameaçado chutar o jogador de São Paulo, tomou um amarelo bobo, e o jogo e o lance crucial para o jogo, né, que foi aquela entrada duríssima que já merecia o vermelho direto, embora o árbitro tenha dado o 2º amarelo, no Marcos Antônio. Então, ali o Santos encerrou qualquer possibilidade de continuar fazendo um jogo, na minha visão, de igual para igual com o São Paulo, e de repente sair com um empate daqui, né? Ou de repente numa bola parada, num lançamento, fazer 1-0. E aí o São Paulo, não tem culpa nenhuma, se aproveitou muito bem disso e conquistou o resultado, né? Fazendo os 2 gols no segundo tempo. E óbvio que seria essa postura, com quase 50 mil pessoas empurrando, com 1 a menos do outro lado, São Paulo partiu para cima. E aí apareceu uma qualidade de um Marcos Antônio, de um Lucas Moura, de um Luciano, de um Tapia, né? Para definir esse placar e construir essa vitória importantíssima que recoloca o São Paulo na briga por uma vaga na próxima etapa do campeonato. E só para ser justo, né? Porque a gente tem que sempre ser justo com aquilo que a gente fala,
e eu nunca me aproveito de nenhuma situação para falar, não disse isso, eu acho que deveria ter começado o jogo com o Zé Rafael e o Rony. Fala, mas durante a transmissão você depois criticou o Zé Rafael. Mas uma coisa é você iniciar o jogo com 11, né? Com 11, um jogo de igual para igual. Outra coisa é você entrar na fogueira com o teu time com um a menos. E você ficar praticamente sozinho no meio-campo com o Schmidt. E aí, desgraçadamente, né, no segundo tempo, o Zé Rafael perde a bola do lance do primeiro gol, né? É numa disputa ali que ele perde a bola e a jogada é construída com o Lucas Moura, com o Marcos Antônio, com o Lucas Moura, o chute do Luciano, primeiro defesaça do Brasão, o chute no rebote do Wendel, outra defesaça do Brasão, e aí a bola volta pro Tapia abrir o placar, e depois o Luciano faria 2-0 num lançamento incrível de Gerson, de Marcos Antônio, não é? Deixando ali o Adonis Frias numa posição duvidosa, né? Ele quis fazer uma linha de impedimento, se deu mal, e aí o Luciano concluiu, fez o segundo gol, e ali praticamente matou o jogo do São Paulo. O São Paulo teria a chance depois de fazer o terceiro e tal, isso não aconteceu, tirou um pouquinho o pé, mas enfim, em linhas gerais, não dá para contestar essa vitória do São Paulo, que se aproveitou, né, de uma criancice do outro lado, do Gabriel Menino, para construir esse resultado. É isso, né? O São Paulo tem sim seus méritos, como destacou o Quesada, mas tô preocupado, viu, Quesada, com os deméritos do Santos, porque escapou de tomar uma goleada. Você mencionou durante a transmissão, né, Quesada? Quando saiu 2-0, o clima era de que o São Paulo poderia abrir muito mais. Depois freia, né? Vai administrando também. Não tem por que correr contra um jogo que você está vencendo por 2-0. Mas a impressão que tá no time do Santos é que é um time que parece que não pode levar o Santos a outro ano muito complicado, de novo no Brasileiro também, e a preocupação de muitos santistas que eu tô vendo aqui é justamente essa. Só o Neymar dá conta de resolver esse time do Santos? Não sei, eu tenho preocupações. Claro que não é um jogo que serve de análise, porque o Santos jogou com um a menos durante boa parte da partida, mas mesmo antes já tinha muitos erros, muitos problemas e estava sofrendo contra o São Paulo. É para se preocupar tanto assim, Quesada, o Santos Futebol Clube e o técnico Vojvoda? O Santos estava sofrendo no sentido ofensivo, né? Porque o que ele criou no primeiro tempo? Só aquele lance do João Schmidt de cabeça, né? Pouco. Mas assim, o São Paulo também não criou tanto assim, né? O São Paulo teve um lance com Tapia no primeiro tempo e o outro lance foi com o Bobadilla, né? Foram os três lances ali do primeiro tempo. Então, quer dizer, foi um jogo em que o Santos quis marcar muito, foi um jogo que o São Paulo também teve a mesma ideia. Não foi, assim, taticamente, eu gosto muito de tática, gosto de ver esses jogos e tal. Ofensivamente falando, eu gosto de jogos 3-3, 4-4, 4-3, eu gosto de ver gol, pô, todo mundo gosta. Futebol é gol, né? Mas assim, havia uma estratégia hoje em campo do Santos, que era igual a do São Paulo. Pegada, né? Não fazer o meio-campo do Santos funcionar, não fazer o meio-campo do São Paulo funcionar. E isso deu certo. Até o fatídico momento em que o menino é expulso. Aí praticamente não tem jogo, né? Uma confusão ou outra, o Brasão fazendo uma cera, porque aí o Santos também colocou na cabeça. Vamos tentar tirar aí, não é? Esses minutos finais para pelo menos garantir um empate e no intervalo ver o que o professor vai fazer. Claro que depois da expulsão, imediatamente após a expulsão do menino, o Vojvoda colocou os dois em campo lá, o Rony e o Zé Rafael. Eu até tinha defendido com o Ulisses aqui que esses dois poderiam ter iniciado a partida. Até acho que a escalação do Vojvoda não foi, né, lá grande coisa, tá? Mas, de repente, iniciando com esses caras, poderia ter sido diferente. A pressão em cima do Zé Rafael seria diferente, a pressão em cima do Rony seria diferente, né? Porque você entrar ali naquele momento, com um a menos, aí o time já não estava tão organizado, é verdade, né? Não estava tão organizado, é verdade. Mas estava se segurando de alguma maneira, faltava o ímpeto do ataque. E aí quem poderia dar essa dinâmica era o menino, que não estava dando. Poderia dar no segundo tempo. E aí você perde o cara que seria o cara mais dinâmico no meio campo, porque o Miguelito ainda é muito jovem, né? Você não vai jogar a responsa em cima do Miguelito. O João Schmidt era o cara para proteger a defesa, não é um cara que vai se lançar tanto ao ataque. E na realidade foi ele que se lançou, né? Porque foi ele que deu a única cabeçada ali com perigo aos 4 minutos do primeiro tempo. Ok, acontece, o homem surpresa chega ali, quando ninguém está esperando. Mas perdendo o menino, você vai desconjuntar totalmente o time. E aí no segundo tempo, tava um buraco no time do Santos no meio campo, né? Tanto é que o Zé Rafael perde uma bola, perde o time da jogada, e essa jogada
origina o primeiro gol do São Paulo, entendeu? Aí também colocar só nas costas do Zé Rafael seria aí de um oportunismo enorme, porque o Zé Rafael entrou na partida, não entrou bem, é verdade. Mas quem que jogou bem no São Paulo no segundo tempo? No Santos no segundo tempo? Ninguém, né? Ninguém. O Brazão salvou. Só o Brazão, só o Brazão, lances, só o né? Brazão, ele salvou naqueles 2 lances, mas originou o gol, porque também o time tava... Poxa, o Luciano chutou sozinho. Aí no rebote, o Wendel sozinho. Aí na volta, o Tapia sozinho. Pô, um tá sozinho, tudo bem. O 2 estarem sozinhos, vai lá. Até pra entender, 1 a menos. Agora, 3, né? Então, quer dizer, o time tava totalmente desorganizado. E aí é difícil, né? Aí você também tem que amenizar um pouco a crítica em relação ao técnico. Não vou aqui crucificar o menino, poxa, quem sou eu para crucificar o menino? Mas o fato é que o menino arrebentou o time do Santos, né? Arrebentou. Num jogo, é assim, quando você tem um jogador expulso, às vezes tem um time que tem um jogador expulso e vai lá e vence o jogo. Porque a dinâmica do jogo é da diferente. Ponte, né? Né? O Guarani tinha 1 a menos e ganhou da Ponte por 1-0. Então, acontece. Mas no jogo de hoje, o jogo que eu vi aqui, que você viu aí, que o São Paulino e o Santista viram, que o Ulisses narrou, que os nossos repórteres acompanharam, era um jogo de muita pegada pelo território, então não podia dar espaço. E jogos assim, se você tiver com 1 a menos, você vai perder o jogo. E eu cantei a bola. Se o Santos ficar na defesa, ele perde o jogo. A única chance é tentar atacar. Mas não teve a dinâmica para fazer isso, né? E aí depois tira o Gabigol. Eu, sinceramente, eu não tiraria o Gabigol. Tá? Não tiraria. Só que aí, vamos lá, vou tentar pensar com a cabeça do técnico. Já tá perdido esse negócio. Então deixa eu tirar o Gabigol, porque é o seguinte. Quarta-feira tem Campeonato Brasileiro. E o Santos já perdeu na estreia para a Chape. E não pode pensar em ser derrotado pelo São Paulo na Vila Belmiro, entendeu? Aí a gente precisa interpretar e enxergar ali, né, coisas que às vezes a gente não enxerga, né? Se essa foi a ideia, se a ideia era não tem mais chance nenhuma de tentar buscar pelo menos um empate aqui no Morumbi, vou sacar o Gabigol, início de temporada, não tá tão lá bem fisicamente, e coloco o Lautaro Dias. E o Lautaro Dias não jogou absolutamente nada, né? Agora, concordo com você, né? Precisa melhorar. O Zé Rafael é um cara importantíssimo, joga muita bola, mas o condicionamento físico não tá legal. Hoje sobrou tudo nas costas do João Schmidt. O Arão faz muita falta. E quando tiver o Neymar, vocês podem falar o que quiser do Neymar, gente. Neymar em campo, cara, ele é um em cima dele, um na sobra e um terceiro atento, entendeu? Muda. Você vê o Lucas Moura, que não é o Neymar, tá? Mas eu reputo um grande jogador. Ele entrou em campo, você já vê que a boleirada já até olha diferente pro cara, entendeu? É diferente, né? E aí vamos ver se apressa a volta do Neymar, né? Sem queimar tantas etapas, mas é bom que o Neymar venha logo, porque senão vai bater 4 rodadas no Brasileiro, o time não ganha nada, né? Bobear perde os 4 jogos. E no Paulistão esse risco aí, né? Que é claro de repente não se classificar, né? Porque uma vitória hoje seria diferente. Embora eu acho que o Santos ainda se classifica. O Quesada, eu não sei nem se o risco é apenas esse, porque eu acho que não é exagero a gente dizer que o Santos fechando a fase de grupos, né, a primeira fase do Campeonato Paulista, contra Noroeste e Velo Clube, são os 2 próximos jogos do Paulistão, podem muito bem ser jogos de confronto direto, né? Contra o rebaixamento. São times que estão brigando com 2 pontos a menos que o Santos. Dá para se complicar, dá para piorar. Tem chamado aqui, acho que já temos palavra de Vojvoda, é isso? Muito bem, vamos com a palavra do técnico do Santos explicando após a derrota por 2-0. Como pretendíamos, eu sou responsável, jogadores são responsáveis, diretoria es responsable. Estamos todos juntos, no es un club o dividido. Si quieren encontrar un club dividido o quieren dividir o club, no es así. Somos pessoas honestas y yo lo posso mirar a los solos a cada uno, ¿sí? No estamos haciendo un buen ano, es verdad, ¿sí? Mas esto está comenzando y en los momentos difíciles como este, vamos a reagir, vamos a clasificar, ¿sí? O vamos a poner todo para clasificar en Paulistão y mejorar este rendimiento que no es bom, ¿sí? Es así. Tivemos momentos difíciles y estamos para eso, ¿sí? Mas precisamos la ayuda de todos y un club unido.
Aqui, Voivoda, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. Eu queria falar sobre o meio de campo hoje, eu acho que ficou... Três volantes. Não, sim, mas sobre o São Paulo jogou com 3 volantes e 3 zagueiros, parecia que a imposição física do São Paulo era muito maior que a do Santos. Fueron melhor que a gente. Isso. Sim, desde o primeiro minuto. Sim. E aí eu queria saber o que você pensa até para mudar essa imposição física. Parece que o Santos decai muito nos jogos, os times adversários parece que engole o Santos durante o jogo pelo meio de campo do Santos, parece que cansa mais rápido do que o do adversário. Queria saber de mudar isso e se tem jogador para trazer. Hoje aconteceu isso. Hoje. O partido con Chapecoense no aconteció que o medio campo de él superaron a la gente. ¿Entendido? O partido de Bragantino tampoco. Fue un partido, una primera parte muy igualada, la segunda también. Hoy nos superaron. Entonces vamos a poner las cosas claras. Hoy no hicimos una boa partida. Hoy o responsable es Voivoda y jugadores. ¿Sí? O principal, el que escoge los jugadores, Voivoda. Levanto la mano. Trabalo todo día. Trabalo con Alexandre, trabalo todos los días con Alexandre. Trabalo con jugadores todo día. No salió, ¿sí? Más después de procurar excusas de lo táctico, nos superaron. Desde los primeros minutos nos superaron, sentimos eso. ¿Sí? Después, la expulsión de jugadores, arbitraje que no me gustó, más no es una excusa. ¿Sí? Son todos factores que intervienen en el jogo também. Voivoda aqui do seu lado esquerdo, boa noite. O Santos chega a 7 jogos sem vencer na temporada. O Santos teve 3 reforços para essa temporada em comparação ao elenco do ano passado. Você se sente capaz de extrair mais do seu elenco e dar essa volta por cima com o elenco que hoje você tem em mãos? Muito capaz. Eu sim. Eu me sinto muito capaz, tenho jogadores bons, entendido? Comprender la realidad también, comprender la realidad del club. Soy un entrenador que no exijo grandes figuras, ¿sí? Más los jugadores que están conmigo van a subir rendimiento como subieron el año pasado. ¿Sí? Los jugadores, es mi responsabilidad que los jugadores que tengo ahora, ¿sí? Suban rendimiento. Y estoy capacitado para eso y voy a trabajar para eso. ¿Sí? Junto a todo mi comisión técnica principalmente y con la gente que está día a día conmigo. Porque para eso soy un entrenador. ¿Sí? Soy un entrenador de procesos también. ¿Sí? Me inicié de muy abajo. ¿Sí? Y voy a conseguir el rendimiento que este time eu considero que tem que ter. Juan, aqui do seu lado direito, Pedro La Roca 97 FM. É evidente que o que eu vou citar não foi a peça principal para mudar o jogo, mas me chamou a atenção a sua última alteração, colocar o Escobar mais avançado. Queria entender qual foi receber mais goles. A explicação naquela situação, e se você entende que o Santos precisa de atletas mais avançados, tendo em vista que você precisou utilizar um lateral mais avançado ao invés de colocar um ponta, por exemplo. O Santos precisa trazer contratação naquela função? Mira, las contrataciones las voy a falar internamente, porque si falo aquí públicamente de contrataciones, empiezan a falar mucho, y esas cosas se tienen que falar internamente dentro del club como lo estamos falando. En cuanto a la mudanza es muy clara, no quería recibir más goles en una partida donde estábamos siendo superados en cuanto a placar, que íbamos 2-0 perdiendo fuera de casa, ¿entendido? Y hallaba que Escobar me daba una sustentación y podía atacar también por ese lado. Fue una sustitución, porque hay noites, o el fútbol dice, bueno, hay veces que no se puede, Yo tengo una mentalidad de Forchi y tivemos 2 opciones, una opción muy clara de Barrial, ¿entendido? Pero hay veces que no, ¿entendido? Y el que está dentro de un campo de fútbol sabe eso. Los que están fuera, ¿sí? Falan, muy ruin, jugadores entrenando todo día, mira lo mal que juega. Esas son opiniones, ¿me entiendes? Yo sé la realidad dice, escuta, estamos en un momento difícil, ¿qué quiere? Entonces digo, bueno, Escobar ayuda a Ochimi, que precisamos eso, y así fue. Y Ronnie ayudó, y Lautaro ayudó, ¿estamos? Por eso fueron las mudanzas. Y yo siempre faço, si você ve mi estadística, mudanzas para ganar los jogos, mudanzas ofensivas siempre, ¿entendido? Hoy, por una mudanza, que fue, bueno, quiero fechar o corredores laterais. Esa fue la intención de la mudanza de Escobar. Voivoda, Fabiano aqui da TMC,
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a expulsão do Gabriel Menino e o comportamento dele, né? Ele tomou o primeiro amarelo numa jogada que a bola não estava mais em jogo, enfim, o que acontece em clássico, depois o cartão amarelo, porque a partir daí, não sei se você entende dessa maneira, o São Paulo aumentou a superioridade e aí começou a dominar o jogo. Entendo que no estábamos bien en el juego, entendo que él comete un erro, mas, bueno, o arbitraje también no conduce de una manera ágil o jogo en ese momento. Para o futebol es roce, ten esas cosas, ¿sí? Bueno, más nos tenemos que ser inteligentes para no entrar en esas cuestiones y tener el equilibrio, ¿sí? El equilibrio para comenzar con 11 y terminar con 11. Erró, es como cualquier él está chateado con él mismo, más erró y todos sabemos, no hay que ocultar cosas. Última pergunta. Voivoda, boa noite, Everton Ramos da Rádio Bandeirantes. Você comentou que não foi uma boa noite e o Santos teve mais noites como essa do que ao contrário durante esse início de temporada. A gente está prestes a ver o Neymar retornando aos gramados. Queria que você falasse como está sendo esse treinamento, essa transição dele durante a semana. Se a gente pode ter ele na quarta-feira... Neymar. Sim. Se a gente pode ter ele na quarta-feira em campo contra o São Paulo no Clássico na Vila Belmiro. E se só ele retornando é o necessário para o Santos mudar essa situação. Bueno, en cuanto a Ney, ya está treinando en o gramado con la gente, de a poco. Él viene de una cirugía. Lógicamente, o precisamos, y mucho dele, precisa o time, precisamos todos, precisa o clube, ¿sí? Más también o comprender al atleta también, comprender que es un jugador de un tamaño muy grande, ¿sí? Que nos ha recibido muchas críticas en su momento, cuando él decían, y aquí escutaba, él no quiere jugar, y jugó tres o cuatro jogos con hoyuelo, con un menisco que imposibilitaba a él, más él teve o coraje para hacer frente a esa situación, recibió, bueno, se sometió a una cirugía y está para voltar, ¿sí? Ya pronto vamos a estar con él. Precisamos a él, sí, como precisamos a todos. ¿Sí? Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Voivoda. Muito obrigado. Aí, meus amigos, muito bem, ouvimos a palavra do técnico Voivoda. Quesada, o cara ficou irritado ao ter que explicar, mas pelo menos admitiu que colocou o Escobar e mexeu no time do Santos para não tomar mais gol. Admitiu que não dava mais, sabia que os jogadores também já entendiam que não dava para brigar e colocou os jogadores de defesa para não virar uma goleada no Morumbi. Gostei, tá? Eu particularmente gosto de quando o técnico admite. Agora entendi a expulsão do menino, viu? Pô, o cara tá pilhado também até na entrevista, hein? Não deixava nem terminar a pergunta, já tava respondendo, né? Tá demais o Voivoda. O Everton hoje, foi na boa, né? Perguntou nada demais e o na boa. já foi em cima. Ele nem entendeu também o nome do Neymar, né? Os argentinos também às vezes fazem um esforço para não entender o português, né? E um dia foram a mesma língua, né? O português e o espanhol. Mas, enfim, então a nossa leitura estava certa, né? Ele tirou o Gabigol justamente por entender que já não dava mais, né? E aí colocou dois caras mais experientes naquele momento, né? Para segurar a bola, o Mike e o Escobar, para a bola não queimar no pé. De repente, num lançamento, numa bola parada, numa cobrança do Mike, né? Um chute do Escobar. Enfim, o Santos poderia, de repente, fazer um gol, aí diminuir para 2-1 e entrar no jogo, algo que não aconteceu e que eu acho que seria muito difícil. Se aquela bola do Barreal entra, né? A defesa do Rafael foi lindíssima, né? Aquele lance do Barreal foi um negócio... Foi aos 18, né, aquele lance do Barreal. Então ainda dava tempo, né? Porque os gols do São Paulo saíram aos 6 com Tapia e 10 para 11 com o Luciano. E aos 18 o Rafael operou aquele milagre no chute do Barreal. Então ainda havia um bom tempo, né? O bom tempo estava no banco hoje. Havia um bom tempo para de repente diminuir para 2-1 e tentar buscar aí um empate que seria heróico diante das circunstâncias do jogo, né? Com a expulsão do menino. E com o Santos jogando a maior parte do tempo com apenas 10. Pra mim, Quesada, o maior sintoma é de um time que gastou mal. Gastou mal, porque o Santos é cheio de jogadores caros. Não é um elenco barato, não é um elenco formado numa reestruturação financeira. Pra mim, um dos culpados
primários dessa história é o senhor Marcelo Teixeira, que participa ativamente da gestão do Santos e da montagem do elenco. Não só ele, como também o Alexandre Matos, que aliás passou um papelão no intervalo, invadindo ali o gramado para reclamar com a arbitragem. Não sei se você concorda, Quesada, eu acho que o elenco do Santos apostou em nomes que não estão entregando e está pagando preço justamente por isso. Acho que o elenco que fica muito em cima de atletas que já não conseguem entregar o que já entregaram na carreira, e isso é cobrado em algum momento. Claro que vai ter o Neymar, vai ter o Gabigol agora, que é a nova esperança, mas parece a mesma história. Parece que é o mesmo roteiro de 2025 que foi de sufoco, e o Santos está repetindo a dose, o Quesada. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas um dia eu ouvi um santista falar de refúgio, né? Eu converso com torcedores, eu gosto de falar com os torcedores e tal, e esse amigo santista falou assim: muito refúgio no time do Santos, viu, Quesada? Não dá, é Arão, é Zé Rafael, é Tiquinho, é o lateral aí que era do Palmeiras, o Mike, entendeu? É muito, muito, muito refúgio. Gente, se a gente for analisar assim, então, ninguém joga em nenhum lugar mais, né? Eu não entendo como refúgio. Eu entendo assim, o time é muito envelhecido. A gente falou isso antes, né? A gente não tá falando agora. A gente falou isso, foi tema nosso no Concentração. Você vai confirmar isso pra mim, que a gente falou, olha, né? O João Schmidt, 30, o Arão, 30 ou mais, o Zé Rafael, 30 ou mais, o Neymar, mais de 30, né? O Rony já não é mais um moleque. Então, né? O Gabigol tá mais perto dos 30 do que dos 20. Então é complicado, né? Porque são esses caras que vão ser escalados, são esses caras que seguram a parada. O Santos vai ganhar com esses caras, mas vai perder também, lógico, né? Se até o Flamengo que é o Flamengo perde, o Santos é que não vai ganhar 10 jogos seguidos, né? Ou 20, e vai ser campeão brasileiro. Então, quando se monta um time assim, é preciso olhar quem tá ali para entrar, né? Só que aí, para entrar, você vai colocar nas costas de um moleque de 18 anos, o Robinho tem 17 ainda, né? Isso. Não fez 18, né? Tem 17 ainda. Você vai jogar nas costas do Robinho? Né? Hoje ele não colocou o Robinho. Acho, pelo que eu conheço... Não, fez 18, Quesada. Fez 18 já, né? É um moleque ainda, cara. Qual é a rodagem do Robinho? Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Quantos jogos ele tem pra gente falar, não, é o Robinho, né? É que a gente quer comparar com o pai. Meu pai era uma outra situação, era uma outra história. É verdade que numa situação muito parecida, né? Porque o Santos gastou muito dinheiro para montar um time com medalhões, não deu certo. E aí depois o Marcelo Teixeira, que tá aí, chegou pro Leão e falou: Leão, é o seguinte, se vira aí com o que você tem, tá? Tem uns moleque lá que não tem canela no CT, se vira, pega aí, vê o que você pode fazer, e deu certo, né? Às vezes de forma torta dá certo, e deu. Né? O Santos se classificou na última rodada, em 2002, fez uma campanha incrível, passou pelo São Paulo, que tinha a melhor campanha, esse São Paulo aqui, que tinha Kaká, passou pelo Grêmio e bateu o Corinthians do Parreira na final, né? Então é isso, cara. Então às vezes acontece, mas não é toda hora que o raio vai cair, né? Então eu concordo com você, gastou-se muito dinheiro com jogadores de... vamos voltar a falar do Bilal outra vez, não, né? Mas essa história do Bilal muito mal contada, mais de R$1 milhão de salário, isso é um absurdo. Ah, mas veio, porque tem luvas, não sei o que, não importa, pô. Tem, esquece luvas, não dá pra pagar isso, né? E eu queria falar um negócio rápido, me interrompam aí se tiver entrevista, sobre o diretor do Santos que invadiu o campo, tá? Eu quero falar sobre isso depois do Crespo. Boa, então vamos ouvir o Hernan Crespo, na volta a gente comenta mais de Santos e, claro, mais de São Paulo. Vitorioso Crespo, 2 seguidas, fala no estádio do Morumbi. Tá se ajeitando aqui, vamos lá. Agora sim. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória do São Paulo no Morumbi sobre o Santos. Crespo, tudo bem? Tudo bem. Crespo, na última partida, o Luciano, quando ele saiu do gramado depois do jogo contra o Flamengo, ele havia comentado que aquele era um jogo-chave na mudança de postura do São Paulo, que isso representaria algo para o restante da temporada. Você, no jogo anterior, até no Clássico, também havia elogiado a postura do São Paulo, diferentemente do que aconteceu com a Portuguesa. E hoje, né, o São Paulo ele tem praticamente controle do jogo nos 90 minutos. Você acha que, de fato, como o Luciano disse no jogo passado, teve essa mudança de chave no São Paulo, e por que você acha, se você concordar com isso, que aconteceu essa mudança? Eu falei
se você lembra, eu falei com Palmeiras, até com resultado adverso, a gente falou que vi coisas interessantes. Então, é inacreditável, ainda estamos em janeiro. Aconteceu de todo, não passou um mês. E jogamos contra o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Então, muitas vezes para pegar o engranagem justo, para ter equilíbrio emocional e físico, se precisa tempo. Claro, uma vitória com Flamengo cria sensações boas. Então temos que aproveitar neste momento, mas acho que seja natural, normal, com o jeito que o grupo trabalha, com a união que eles têm. Eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo ia chegar a começar a jogar assim durante os jogos. Está acontecendo, ficamos felizes. Aí. Fernando, boa noite. Boa noite. De toda a situação que a gente já conhece, parte financeira do São Paulo, mexer, ir no mercado, você precisa ser muito assertivo no mercado de transferências. E claro que todas as opções que são trazidas pelo scout, pela direção para você, são aprovadas por você. Quero esse cara no meu time. Eu queria que você falasse sobre o Danielzinho. Nesse teu encaixe de time, o quanto ele é importante, em tão pouco tempo ele conseguiu ganhar respeito, carinho, admiração dos torcedores e o quanto ele vem te ajudando no encaixe do time. Não é fácil chegar a um time como São Paulo. Ele chegou em silêncio, com tanta vontade de trabalhar, com muita humildade. E falou antes e fez depois. É fundamental, porque, sabe, muitas vezes falar é grátis, não? É falar de coração, de paixão. Depois tem que demonstrar. E ele ganhou o respeito de todos porque falou a importância que é vestir a camisa de São Paulo, de jogar no Morumbi, representar a São Paulo. E demonstrou. Então, automaticamente, tudo volta mais fácil. Então, é mérito dele e do grupo inteiro que abraçou ele quando apenas chegou. Hernan, boa noite. Depois de algumas saídas de pessoas ligadas ao futebol, veio a chegada do Rafinha, né? Eu queria que você falasse um pouco desses primeiros dias do Rafinha. Acho que até uma função diferente do Muricy, né? O Rafinha acho que talvez seja mais próximo dos jogadores e do vestiário. Como é que tem sido? Porque o São Paulo reage no momento também de chegada do Rafinha. Eu fico muito contente da sua chegada, porque ele conhece muito bem todos os jogadores, conhece todo o ambiente. É ainda um momento delicado e ele ajuda muito no dia a dia. Por quê? Porque conhece muito bem todos os jogadores, os funcionários, então ajuda. É um cara carismático, que positivo. Então eu fico muito feliz porque é um complemento que a gente tem neste momento. Sabe que ele pode me ajudar, que posso falar com ele, que temos uma trajetória como jogador e como experiências de vida parecidas, se fala? Parecidas. Então podemos falar, entender facilmente. Eu fico muito feliz. Devagar, a diretoria todo está voltando em ordem. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Ano passado você teve muitos problemas com jogadores lesionados. No final do ano passado também veio uma mudança muito grande, significativa no departamento médico. Como é que está o planejamento do São Paulo agora para esse início de Campeonato Brasileiro junto com o Campeonato Paulista? O que mudou do departamento com o Crespo e o novo departamento do São Paulo para evitar novas lesões? Obrigado. A gente entendeu que devia fazer uma mudança. Eu fico muito contente. Não é fácil entrar num sistema dinâmico como o futebol,
onde você tem um exame cada 3 dias. Eu acho que neste momento todo fica positivo, porque os resultados são bons. Então, a ideia é continuar assim, continuar neste jeito, com serenidade, porque chegarão momentos difíceis e vamos atravessar esses momentos difíceis com serenidade, como neste momento que somos muito felizes, com a mesma serenidade. Crespo, boa noite. Na segunda-feira, dá um mês da apresentação do São Paulo em 2026, e já aconteceu tanta coisa, 7 jogos. Como é que você entende que o time está fisicamente também com relação a ritmo de jogo? Ainda precisa de mais algumas semanas ou já está começando a pegar um ritmo bom? Você sabe que muitas vezes os sentimentos, os estímulos chegam sozinhos. Eles sempre trabalharam bem. Que chega rapidamente à forma e que precisa ainda um pouco mais. Eu falei do primeiro dia, temos que tentar de equilibrar fisicamente todo o elenco. Alguns chegam rapidamente por característica, outros precisam um pouco mais de tempo. Então, o trabalho tenta de ir desse jeito. Crespo, tudo bem? Kaique Silva da TMC. Só mais uma com relação ao Rafinha. Logo na chegada dele na coletiva de apresentação, ele falou da importância do São Paulo se impor dentro da sua casa, dentro do Morumbi. Você acha que esse recado ele foi passado e entendido pelos atletas nesses 2 jogos contra o Flamengo? E hoje, principalmente, quando o São Paulo soube se impor diante de um adversário num clássico e com o estádio também lotado? Qual é a importância um pouco dele? O estádio Morumbi, 50.000 pessoas, foi legal demais. Muita felicidade, muito contente disso, muito feliz. Fico muito feliz ver o Morumbi com 50.000 pessoas em união com o grupo, com os jogadores, ver que voltam a casa felizes, que cantaram o tempo todo, que os jogadores responderam a essa confiança que o torcedor depositou neles. Eu fico muito feliz. É especial. Morumbi tem uma área, uma atmosfera especial. E quando estamos todos unidos, é difícil jogar contra o São Paulo. É difícil. Crespo, boa noite. Bruno Gilfrida. A gente está só em janeiro ainda e você já não está tendo tempo mais para treinar os jogadores titulares, porque entre o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Santos, você não conseguiu fazer nenhum coletivo com os titulares para treinar entre um jogo e outro. E é claro que o momento agora é bom, mas eu queria saber se isso já te preocupa, porque a gente ainda está no primeiro mês da temporada, e como que você já tem feito, porque você fez mudanças táticas no time. Você já jogou de 2 maneiras em questão tática, né, de formação. Sim. Imagino que tenha outras variações ainda. Como que você já está fazendo e qual é a tua preocupação nesse momento? Durante os jogos, falamos muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Então, durante o jogo tem que tentar. Então, eu acho que as mudanças do segundo tempo são filhas do que aconteceu em outros momentos, ainda com resultados não positivos, mas teníamos coisas para tentar ou fazer. Eu falei sempre, o início do Paulistão tem que ser uma pré-temporada. Eu tenho que entender de que jeito podemos jogar para que o jogador seja mais confortável e ao mesmo tempo ter a experiência de que podemos jogar num jeito ou em outro. Hoje aconteceu. Em menos de um mês colocamos todo o material que a gente fez durante este momento, colocar. Então, no segundo tempo as mudanças foram familiares, normais, não uma coisa nova. Por quê? Porque já fizemos antes. Então, quando o Santos fica com 10, eles começam a defender 4-4-1. Então a gente tem que fazer as mudanças no jeito que tem que colocar amplitudes, mas ao mesmo tempo muitos jogadores entre linhas. Então, jogadores com entre linhas, com o pé de Lucas Moura, com o pé que tem Luciano, e sempre amenazante Tapia, com Danielzinho ou Marcos Antonio, casi creando muchas veces
os tres zagueiros, que no son tres zagueiros, solo para tentar de movimentar a bola e tentar de criar um desgaste neles, deu certo. Mas a coisa interessante é que não foi uma coisa nova para eles. Claro, muitas vezes, para chegar a este jeito, tem que atravessar momentos difíceis. E acreditar no trabalho que a gente pode, com o calendário que permite. Porque muitas vezes, como eu falei, muitas vezes a gente precisa dias de treinos para tentar isto. Muitas vezes tem que tentar nos jogos oficiais. Então, não tem tempo. Tem que se adaptar. Crespo aqui, boa noite, Raí Monteiro. Queria te perguntar pelo Lucas. Ele pareceu mais cômodo hoje no jogo. Claro que era um cenário com um jogador a mais, mas pareceu melhor do que em outras oportunidades. Queria te ouvir um pouco sobre a questão física, que estágio você enxerga ele, e também sobre o jogo, os minutos que ele teve em campo hoje. Obrigado. Tinha 11 para escolher titulares. Ele vai falar daquele que chegou no segundo tempo. Bem, sei que Lucas merece, porque é muito grande. Não, estamos acompanhando ele para voltar a forma melhor. Então, acho que era no Morumbi, situação favorável, 10 contra 11, e que podia fazer a diferença. O fato foi assim, porque ele, com o gol de Tapia, ele fez uma coisa que dá a Lucas Moura, não? Colocar a bola, aí encarar 1 contra 1, tentar de fazer coisas dentro da área. Então, estou muito confiante de que ele possa voltar, e a gente acredita nele como todo o grupo. Boa noite, Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Queria te perguntar do Tapia, que fez hoje um gol, né, pelo São Paulo, 4 gols em clássicos dos 7 que ele tem pelo São Paulo. Queria um pouco da sua opinião em relação a isso, porque é claro que ele cria um rótulo de um certo talismã também, mas ele falou ali que não é fácil marcar gol em clássico com o peso que envolve o São Paulo hoje. Queria que você falasse um pouco do Tapia e da entrega que ele tem sempre em campo. Sim, você sabe que Tapia tem características. Ele luta, é uma garantia que vai lutar. Depois pode ter qualquer erro, mas nos jogos assim picantes, ele está sempre, exige, cria mal humor nos adversários porque luta, briga. Acho que é um protagonista deste grupo. Fico contente porque ele é um cara muito sério, profissional e que está ganhando um lugar. Crespo, boa noite. Boa noite. Você comentou sobre o Danielzinho, mas o Marcos Antônio tem um papel super importante nesse seu meio-campo desde o ano passado. Temos notícias do interesse do Flamengo. Normal. Isso te preocupa? Não. Normal. Eles jogam bem. Times com dinheiro vão querer comprar eles. Tem um preço que seguramente a diretoria vai colocar. Esperar. Boa noite, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Pedi uma gentileza de você fazer uma viagem no tempo. Você jogou pela Inter e pelo Milan. Imagino que a decisão de ir para o Milan talvez tenha te gerado dúvidas, até mesmo uma preocupação com relação a jogar num grande rival. E você até jogou depois novamente na Inter de Milão. Queria saber se você tem algum conselho para dar para o Alisson nesse momento, que ele está se reintegrando ao elenco do São Paulo, para que ele consiga reverter essa imagem talvez um pouco arranhada que ficou com os torcedores. O único jeito que eu conheço é trabalhar e fazer bem. É o único jeito. Mas não precisa jogar no Inter ou no Milan ou Inter outra vez. Eu sou muito querido em los dois lados. Por quê? Porque joguei bem nos dois lados. Então, se ele neste momento esquece o que aconteceu, que faz parte da vida mesma, porque todos cometemos erros. Bueno, não falo só ele, falo de todo mundo, todos são envolvidos. Porque se não aconteceu, então aprender disso, e o único jeito é jogar bem, treinar bem, voltar em grande forma. Já demonstrou muitas vezes Alisson
a sua capacidade. Eu acho que quando ele volte e vai começar a jogar, vai jogar bem e tudo vai mudar e todo mundo vai esquecer. Ou talvez não, mas vai respeitar porque ele joga bem. Encerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Então, ouvimos toda a coletiva do técnico Hernan Crespo após essa vitória importantíssima. Vitória para dar confiança, para dar sequência a um São Paulo ainda juntando os cacos, dá para dizer, mas já se reconstruindo. Kessara, o que você achou da coletiva dos técnicos? Ambos, você já falou bastante do Vojvoda, mas também completando aquilo que você comentaria do Alexandre Matos e, claro, sobre o Hernan Crespo, que está mais firme na cadeira no tricolor. Eu acho que o Santos está tirando um pouquinho do humor do Vojvoda, né? Ele está num tom um pouco mais alto, hoje ele estava pilhado na entrevista. E o Crespo, ele tem sido, até há algumas críticas em relação ao Crespo, porque às vezes ele é muito blasé, né? Ele tá muito assim na boa, ganhou, aí ele vai e tal, da entrevista, perdeu, tal, tudo bem. Mas tem um outro lado, né, que a gente comentou aqui antes do jogo. Ele às vezes tem que responder coisas que não são da alçada do treinador, né? Porque ele ficou sozinho durante todo esse período, né? Então ele tem que responder sobre a política do clube, o afastamento do Casares, agora o Casares já está fora, salário atrasado, falta de reforços, né? Não é fácil. E além disso ele tem que falar sobre o jogo, né? Porque o técnico é do técnico a responsabilidade de falar do jogo. E hoje não tinha por que não estar tranquilo, né? Entrevista legal aí e tal. Às vezes dá uma resposta que talvez não seja aquela que a gente quer ouvir, mas aí não é do Crespo, né? É também do treinador, de não falar tudo que pensa, tudo que quer. Mas eu acho que às vezes ele tem sido sincero e até demais, né? E aí tem uma outra crítica que às vezes fala demais também. No final das contas é bom que fale demais, né? Nunca de menos. que pague pelo excesso do que seja criticado pela falta de alguma coisa, né? Agora que apareça dirigentes aí e falem em nome do São Paulo. Eu queria até perguntar isso pro PDV depois. Alguém da direção vai conversar aí com a gente, vai falar com a gente, né? Porque acho que tá na hora de alguém aparecer e falar, né? O presidente atual do São Paulo tá aqui no Morumbi hoje, apareceu aí. Tá né? sim. Tem que tá falar. Sim. Né? É incumbência do presidente falar também, né, PDV? E nessa semana ele tomou uma decisão importante que foi mandar embora o diretor de comunicação, o Zé Martins, né? Que tinha uma relação bem ruim, né, com alguns profissionais da imprensa e vinha, de alguma forma, sendo acusado de estar plantando informações de que os jogadores não gostavam do Crespo, queriam derrubar o Crespo, né? Isso chegou até o presidente e o Martins também muito ligado à figura do Casares, né? Então, difícil que ele continuasse. E teve aquela história, né, que ele tentou plantar uma informação de que o Belmonte queria emprestar o Henrique de graça. E foi quando expôs um racha na diretoria do São Paulo e foi o começo do fim do Belmonte, né? E agora tivemos o fim também do Martins como diretor de comunicação do São Paulo. Essa semana o Macis deve conversar aí com um profissional para assumir esse cargo. Vamos aguardar aí se de alguma forma também a comunicação do São Paulo muda. E acho que quem vai aparecer bastante para falar deve ser o Rafinha, né? O Rafinha deve assumir bastante essa responsabilidade de conversar com a imprensa, até porque hoje o São Paulo não tem um diretor de futebol, né? O São Paulo, esse cargo tá vago ainda, não sei se será preenchido pelo Macis tão rápido, então o Rafinha fica praticamente como uma figura única, né? O Rui Costa fala muito pouco, é mais um executivo da bola, né? Fala mais de negociações e vamos ver aqui, tentar ouvir o Gabigol aqui, rapidinho. O Everton já tá aqui. Ele tá falando primeiro, peraí, só um minutinho, com o pessoal da TV, vamos ouvir ele aqui, só um minutinho. Não, a gente vai ver agora com a análise, né, o que a gente pode fazer para melhorar. Creio eu que é um clássico muito complicado, ele jogando em casa, um jogo difícil, mas precisamos melhorar e creio eu que vamos. Gabriel, sobre esse momento do Santos, né, você como um jogador que é referência, o que vocês podem fazer para ajudar, para acalmar um pouco esse momento do Santos que é conturbado? A gente sabe que o principal é que os resultados aconteçam, mas o que você poderia trazer de palavra para o torcedor se sentir pelo menos um pouco seguro em um começo de temporada que está tão difícil para o Santos? Eu acho que é falar menos e fazer mais. A gente vem num momento muito complicado. A gente sabe que no meio de temporada todos os times estão sofrendo.
Muita gente ainda não está no 100%, mas isso também não pode ser desculpa. E temos que melhorar como equipe, como grupo. Creio eu que vamos fazer isso. Precisamos, sei que é difícil falar isso, mas também precisamos da torcida. Vamos jogar em casa, então creio eu que isso pode ser um diferencial para a gente. Valeu, valeu. Tá, então, o Gabigol falando, e agora em instantes também a gente passa a ouvir o Rafael, goleiro do São Paulo. Estágio impacta para vocês em campo e traz uma resposta para o jogo de quarta-feira? O nosso trabalho ele é feito sempre para o torcedor, e o torcedor ele com certeza veio nos prestigiar, encheu 50 mil pessoas hoje porque viu que o time é um time de jogadores que querem fazer o melhor pelo São Paulo, que não vão se entregar, que vão fazer de tudo dentro de campo para representar bem eles. Então, eu acho que o nosso compromisso com o torcedor é sempre esse, de fazer o nosso melhor, porque eles precisam se sentir representados por nós dentro de campo, e a gente precisa muito do nosso torcedor. Ele é um fator muito importante. Não é à toa que é muito difícil jogar contra o São Paulo dentro do Morumbis, e queria agradecer porque não é fácil num sábado, 8h30 da noite, ter 50 mil pessoas aqui para nos prestigiar, para torcer por nós. Então queria agradecer muito e tenho certeza que eles estão voltando para casa felizes, e essa vitória com certeza é a dedicação. Nós nos dedicamos aos torcedores porque eles merecem muito. A reação do São Paulo e a chegada do Rafinha, as coisas têm ligação? Com certeza, também. Eu acho que tudo é um processo. Eu acho que a tranquilidade que a gente está tendo agora, com menos crise política, a gente consegue pensar mais em futebol. Os resultados vindo também nos dá mais confiança, porque mesmo se a gente jogasse bem nesses 2 jogos, mas não viesse as vitórias, eu acho que o ambiente ainda continuaria daquela coisa de um clima não tão tranquilo igual agora. Então acho que as vitórias elas são muito importantes, e todo o trabalho que vem sendo feito da comissão técnica, do Crespo, da diretoria, para nos blindar, para que a gente possa a cada dia pensar mais em futebol, e isso tem nos ajudado muito, e eu acho que todos esses fatores acabam contribuindo para o jogo. E então foi uma semana com certeza muito especial por essas 2 vitórias e pela forma que o time jogou e vem se dedicando dentro de campo. Tá aí então, palavra do Rafael aqui na Zona Mista. Muito bom. Se tiver mais alguém aí, meus amigos, podem chamar, a gente vai trazendo. Claro que Zona Mista no Morumbi é muito legal, todo mundo para ali, ou de certa forma é permitido que você possa pedir para que o cara pare, e muitas vezes não para, né? Só sai andando, mas jogadores à disposição, é só chamar. Se não tiver ninguém, quero já me despedir do Leandro Quesada, nosso Leandríssimo Quesada, voltou em Quesada nessa nova jornada, já com um jogo muito agitado, uma missão certamente difícil para todo mundo aí, Santos e São Paulo, mas fim de papo 2-0. Sua análise final do futuro dos 2 times aí, Quessadinha, também já para te liberar às 11h35 desse sabadão. Oi, fala. Não, Gabigol retornou aqui e tá parando novamente para atender a imprensa aqui na Zona Mista. Mas quem é que tá jogando bem? Não, sim, concordo. Quando o time vai mal, vai todo mundo mal. A gente tem que parar de querer achar que uma pessoa é a solução. O Alex foi embora, o Cavaleiro foi embora, e os menores culpados são eles, porque daqui a pouco eu vou ser o xingado, o Neymar vai ser o xingado, o Brasão vai ser o pior goleiro do mundo. A gente tem um problema do grupo, não é um jogador, não é o Robinho, não é o treinador, a gente tem um problema do grupo, e só a gente pode resolver isso, só a gente pode melhorar, só a gente pode jogar melhor, pode se propor um jogo melhor, marcar melhor. Como eu falei, não é um, não é outro, não foi o Gabriel Menino também que foi expulso e acabou. A gente tá jogando mal também antes da expulsão. Então, a gente precisa resolver isso como equipe, e aí quando a gente resolver e jogar melhor, vários jogadores vão jogar muito melhor. Eu joguei bem nos times que eu joguei porque vários jogadores me ajudaram muito, e aí tá cada um no seu melhor. Agora, como a gente tá, todo mundo vai mal. Pode vir o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, que também vai ser difícil para ele, mesmo sendo o jogador que ele é. Então o Lira só é mais um, o Robinho só é mais um,
O Cavaleiro só foi mais um. Nós precisamos melhorar como elenco e como time. Obrigado. Tá aí então, ele voltou, deu novamente uma declaração enquanto a gente ouviu o Rafael ao vivo aqui também na Zona Mista, o Miliose, deixando claro essa questão, né? Ele foi questionado sobre o Neymar, também não confirmou o retorno do Neymar na quarta, mas disse que só o Neymar em campo não vai resolver o problema do Santos. E ele tá indo nessa linha, né? De como equipe o Santos inteiro precisando melhorar. Quem tá parando aqui para falar com a televisão, daqui a pouco a gente vai tentar também ver se consegue parar aqui pra rádio, tá? O Alexandre Matos. Então, em instantes, podemos ter declarações do Alexandre Matos aqui na Zona Mista do Morumbi. Tem que parar. Ô, Miliose, então... Fala, Quesada. Só para concluir o que eu ia dizer. É um jogo só, não está tudo acabado para o Santos, não está. Gostei das declarações aí do Gabigol. É uma questão de grupo, realmente tem que trabalhar mais, tem que ter mais afinco. Só não concordo que, se tivesse o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi não estarão, o Neymar estará. E passa muito pelo Neymar. Mas passa muito pelo Gabigol também. Só que assim, hoje o sistema do Santos, os caras não deram uma bola decente pro Gabigol, né? Aí realmente fica difícil. Por quê? Porque a estratégia era marcar. Marcou tanto que perdeu um jogador que foi expulso e depois perdeu o time do jogo, perdeu a mão do time, né? Foi isso que aconteceu aqui. Então não está tudo acabado, não é terra arrasada e o Santos não vai fechar as portas amanhã. E do lado de São Paulo, também não ganhou nada. É um jogo, né? Tem ainda outra fase do Paulistão, precisa se classificar. E tem um brasileiro com 37 rodadas, meu amigo. Então não é nem 8, nem 80, entendeu? Porque a gente, é claro que o torcedor São Paulo tem que comemorar agora. Mas não adianta não fazer os pontos necessários aí na próxima rodada, porque de repente corre o risco de ficar fora, né? E no brasileiro, repito, tem 37 rodadas ainda, né? Não é porque ganhou do Flamengo que tá tudo certo, né? Basicamente é assim. Mas é legal que o Gabigol tenha consciência que o grupo precisa fazer mais. Eu acho que esse é um consenso, né? De santistas e não santistas. Esse grupo precisa entregar um pouco mais. E o técnico precisa fazer algo melhor também. Porque aquele Vojvoda dos bons tempos do Fortaleza, esse ainda não chegou a Santos. Tem novo chamado aí do estádio do Morumbi? Não só ouvindo, inclusive, a declaração por enquanto do Quessadinha, só reforçando também que nessa última fala dele ali, ele reforça que as saídas, né, do Alexis Duarte e do Caballero, da dupla de paraguaios. Então, uma informação que ambos estão sendo negociados ali, não devem estar nos planos do Vojvoda, se confirma. Muito bom, então a gente está na guarda aqui do Alexandre Matos, nosso Leandro Quesada destrinchou essa partida para você. Quarta-feira tem mais, hein? Mais Santos e São Paulo. Quesada, valeu aí pela transmissão, grande transmissão da Rádio Bandeirantes. Um bom descanso, meu amigo, um bom retorno e parabéns pelo trabalho sempre. Marcos Antônio foi o grande nome, me dá só um segundo para fechar, me chamem aí se tiver alguém, tá? Mas uma menção super honrosa ao Luciano. Porque o Luciano pode falar o que quiser dele, né? Mas entra ano, sai ano, ele é artilheiro do time e líder em assistência. Nesse ano ele já tem 3 gols, certo? O Caleri tem 2. O Lucas ainda está devendo. No trio aí, né, o Lucas está devendo. Mas o Luciano foi artilheiro com 16 gols e 7 assistências em 25. Foi o artilheiro com 18 gols e fez 2 assistências em 24. E foi o artilheiro em 23 com 15 gols e ainda deu 8 assistências. Então, podem falar o que quiser do Luciano. Mas o Luciano está entregando. Nos momentos difíceis do São Paulo. E o São Paulo não vive, nos últimos anos, os melhores momentos da história. Mas é nesse momento que você vê se o jogador entrega ou não. E o Luciano está entregando. Hoje, inclusive, de arrepiar a torcida São Paulina, gritando o nome dele, aplaudindo o Luciano, substituído no finalzinho do jogo. Então acho que vale a menção. O Marcos Antônio fez uma partidaça, mas o Luciano tem sido realmente um cara decisivo nesses últimos tempos difíceis de um São Paulo muito complicado. Grande abraço, Miliose. Amanhã eu tô aí, hein? Amanhã eu tô aí pro jogo Botafogo e Palmeiras, tá? Opa, a gente fica até o final da noite aí. Juntos. A gente vai estar junto, vamos estar junto com certeza, tá bom? Grande abraço a você, ao PDV, ao Everton, em especial ao nosso ouvinte. Tchau. Um abraço, Quesada. Valeu, comentarista aqui da Rádio Bandeirantes. Amanhã ele volta pra mais, hein? Amanhã tem Botafogo e Palmeiras pelo Paulistão. E claro, né? Tem Corinthians e Flamengo às 4 da tarde, a final da Supercopa.
Antes disso, a gente não vai transmitir, mas vai comentar, evidentemente, a final do Mundial Feminino, Corinthians e Arsenal amanhã também, um domingão de gala, depois de um sabadão à noite também muito agitado. PDV, Everton, situação de zona mista, o PDV, acho que no São Paulo parece resolvido, né? Se quiser emendar o destaque final do tricolor paulista e os próximos passos desse São Paulo, que agora respira mais aliviado, mas a calmaria, da mesma forma que vem, pode ir embora, então trabalho para o Hernan Crespo. Os próximos passos do São Paulo, PDV. Bom, na quarta-feira tem de novo, né? Santos e São Paulo agora inverte o mando, não é ida e volta, não é mata-mata, e aliás são campeonatos diferentes, né? Na quarta-feira vira a chave para o São Paulo, Campeonato Brasileiro. O tricolor busca a segunda vitória em 2 rodadas e o técnico Hernan Crespo hoje fez só uma mudança, né? No time que venceu o Flamengo na última quarta-feira, hoje o Crespo colocou aí só o Tapia. E é isso, agora o Everton acho que já vai ouvir o Matos. Tamo junto, Bruno, um abraço. Valeu, PDV, vamos com Alexandre Matos. Uma posição de vocês. Por favor, comentar sobre Não, o Brazão já sabe que nós já falamos com ele, eu falei para ele, ninguém não vai sair agora, muito menos por aquilo que foi ofertado. Já tivemos propostas melhores que essa e nosso projeto aqui é de ter jogadores para sair daqui dentro daquilo que o presidente principalmente acha justo. A proposta que a gente teve agora não foi uma proposta de acordo com aquilo que o próprio Brazão a gente imagina que ele tem de valor. Você sai bastante. Passaram com relação à arbitragem. Porque é estranho, né? Ficar aqui não, só por isso. A possibilidade do Brasil receber alguma valorização dentro dessa proposta feita? Coisa interna, né? O Brasil já teve alguns meses atrás aí, no meio do ano, uma valorização justa. Né? A gente não pode simplesmente porque teve proposta A, B ou C, porque a gente teve de outros atletas também, né? Eu acho mas obviamente internamente a gente vai estar sempre atento, não especificamente ao Brasão, a qualquer outro jogador que a gente precisa tomar a decisão, seja ela qual for. Em relação ao Sherman, teve proposta da Holanda, né? Teve proposta de empréstimo da Holanda, teve proposta do Braga também de empréstimo, nenhuma das duas em compra, a gente achou melhor não dar sequência, porque é um jogador que a gente acredita que ainda possa ter um desenvolvimento natural aqui dentro. A gente entendeu que é um risco muito grande ir para a Holanda por 4, 5 meses, que a proposta era essa, ficar 4, 5 meses e voltar, enfim. Ele está aqui, está à disposição, vai trabalhar, a qualquer momento ele pode ter, de acordo com a comissão técnica, a sua oportunidade. Em relação... Passaram com relação ao que aconteceu com a arbitragem, você até foi ao campo no intervalo do jogo. Eu fui falar com ele, eu posso falar aqui, estou muito confortável. Vamos separar as coisas para não parecer que é desculpa. 11 contra 11, São Paulo estava melhor, já merecia estar ganhando o jogo. Ponto. 10 contra 11, obviamente, que fez valer o que já estava acontecendo na partida. O Santos não estava fazendo uma boa partida e o São Paulo estava melhor. 11 contra 11 e 10 contra 11 ficou mais difícil. São Paulo fez gol e ganhou o jogo merecidamente. Sobre a arbitragem, primeiro, ele escolheu o momento de dar cartão. Então, quando ele escolhe, ele não tem um critério. Porque tiveram 3 momentos de empurra de jogador com bolinho. 3. Ele escolheu um momento para dar cartão. Ok? Não vamos eximir ninguém. Depois o Gabriel foi lá, fez uma falta na minha avaliação para cartão e foi expulso. Mas ele está errado porque ele não teve critério. Agora, mais lamentável e mais com falta de educação, que foi o que aconteceu, ele não pode fazer o que ele foi. Ele é o maior comando do estádio. Ele é o comando, ele pode chamar a polícia, pode parar jogo, pode mandar apagar a luz, pode mandar atirar torcedor com laser, pode fazer tudo. Pode pedir para dirigente sair, pode relatar na súmula, pode falar que você fez uma pergunta, ele pode fazer tudo o que ele quiser aqui. Ele não pode fazer o que ele fez, intimidar, falando palavrão, mandando para aquele lugar, principalmente para mim, de maneira covarde, que ele falou isso com o Lira, né, com 18 anos, queria ver ele falar isso aí com o Gabigol, com o outro. Não, até comigo, eu falei para ele, por que você não faz isso para mim? Se falar para um menino, não, tá errado, tá equivocado. Então, assim, a gente não vai aceitar isso, nós vamos bater forte, já mandamos contato de bater, ele precisa ser punido, porque se algum jogador faz isso e ele toma um vermelho, ele é punido, ele precisa ser punido, não é a primeira vez, porque os jogadores me falaram, os jogadores do São Paulo que eu conheço me falaram que não é a primeira vez que ele toma, me parece que no jogo de São Paulo, um dos jogadores do São Paulo falou comigo que ele virou pro cara e falou, você é ruim demais, quem é ele para fazer isso? Ele não é Deus, ele tá achando que ele é Deus, ele tem que ser responsável e não fazer esse tipo de atitude e que ele seja punido pela federação como exemplo. Não apite mais esse campeonato, é o mínimo que pode acontecer com ele, na minha opinião. O que você pode falar sobre as possíveis... Muito. Confiamos porque eu estou lá vendo dia a dia. Confiamos no grupo, no elenco e confiamos no Vojvoda. Óbvio que precisa melhorar, óbvio, né? Não dá, isso aí já foi dito, inclusive por mim, ao grupo, ao Vojvoda, 7 jogos, 1 vitória, ganhamos jogo no último lance, dentro da Vila Belmiro, contra o Novo Horizontino. Ok, mas tá pouco.
Precisamos de mais. E a gente sabe disso. E a gente confia que no trabalho a gente vai reverter isso, principalmente com o Vojvoda, que para mim, nos últimos anos, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. O que você pode nos passar de possíveis saídas do Cabalheiro, do Alexis Duarte e também do Brahim? Quando tiver alguma coisa realmente concreta, né? Porque a gente sabe que muda muito, que a gente sabe que o Santos está aberto nas movimentações de mercado, tanto de saída para alguns jogadores que a gente entende que precisa. Por esse momento a gente respeita como profissional, mas nesse momento não estão encaixados ali dentro do projeto. E talvez entrada, se couber dentro do bolso do Santos, dentro de uma responsabilidade, a gente possa fazer como a gente vem fazendo desde quando chegou. São 2 momentos de janela. O primeiro momento é emergencial, no meio do ano. O Santos ali, quando eu cheguei, estava em penúltimo, junto com o Juventude. A gente precisava dar uma remodelada, não tinha muita condição financeira. Fizemos dentro daquele momento aquilo que foi possível, conseguimos o objetivo e agora, com muita calma, temos que fazer de novo. Mas sem alarde, sem fazer coisas que o Santos possa arrepender para o futuro. Não adianta a gente também botar, a gente já tem vários casos desses, bota jogador para dentro, é campeão, todo mundo ama todo mundo e fica 5 anos depois pagando um preço que, aliás, o Santos está pagando pelo passado até hoje. Você tem algum jogador ofertado, Alexandre? Algum jogador ofertado com o Santos? Para vir? Não, nós estamos trabalhando e quando tiver aí a assessoria vai passar e tudo certinho. Obrigado. Valeu, gente. Faz parte do nosso trabalho. Você confirma se Bilal Brahimi, Alexis Duarte e também o Cabalheiro, esses são os jogadores que estão liberados, ao menos, para procurar um futuro que não seja o Santos? Não vamos falar liberado, porque eles estão treinando, estão à disposição, poderiam estar aqui a escolha da comissão técnica, certo? Eu acho que tem alguns jogadores, dentre eles esses e outros, que pode permanecer ou não, mas aí vai de acordo com o Santos, acho interessante também. A minha responsabilidade como diretor, e digo mais uma vez, a torcida está aí escutando, a minha responsabilidade total, tá? A minha responsabilidade, acabou. Tira o presidente disso, que o presidente faça o que pode e o que não pode lá dentro para que a máquina Santos ande. E a máquina Santos andar é muito dura e só anda porque o presidente tem credibilidade para isso. Senão o Santos não estava andando. Na minha experiência de longa data, o que eu conhecia ali do Santos e tudo, o Santos ia ter muito mais dificuldade. A máquina está andando porque acreditar no presidente. Pô, o presidente confia nos profissionais, dá autonomia e ele tem que estar fora disso. Agora, nós profissionais, eu, comissão técnica, jogador, nós temos que ter a nossa responsabilidade e fazer isso funcionar muito bem. Até em cima disso, a última da minha parte, o Vojvoda está sendo muito pressionado pela torcida, evidentemente, depois dessa derrota. O quanto que você se coloca também como parte responsável por esse momento ruim, uma vez que você que foi ao mercado desde o meio do ano a buscar reforços, talvez não entregou o que o Vojvoda precisava até agora. Claro, e a responsabilidade de contratação, porque diretor executivo no Brasil, ele é julgado por aquilo que ele contrata ou não contrata, ponto. Se eu não contrato ninguém, pô, esse cara não contrata ninguém, ele é ruim demais. Se eu contrato, pô, esse cara errou muito, ele é ruim demais. Então a gente sempre está ruim demais. Nós temos que entender uma vez por todo, o diretor executivo tem milhares de funções, dentre elas as contratações. E que as contratações, elas não são da minha cabeça. Acordei, eu quero contratar o Felipe para jogar no Santos. Não é assim que funciona. Tem todo um critério, tem toda avaliação e tem autorizações técnicas, financeiras, jurídicas, de saúde, enfim, né? Tem um contexto por trás. Óbvio que eu, como líder do departamento, tenho a minha responsabilidade, não eximo dela. Repito, todos têm responsabilidade, com exceção do presidente. O presidente é o cargo maior. O presidente está fazendo a máquina e dá autonomia para nós profissionais fazermos o nosso melhor e a responsabilidade dos resultados, nesse momento, é todas nossas. O Lautaro é um desses jogadores que pode sair? Oi? O Lautaro é um desses jogadores que tem proposta jogou pode sair? Jogou hoje. Lautaro teve, do início do ano para cá, 4 sondagens de clubes grandes do futebol brasileiro da Série A. Né? Importantes clubes. Lautaro é um jogador assim, outro dia eu vi alguém falando assim, Lautaro tem não sei quantos gols na carreira. Existem jogadores que são protagonistas, que jogam e fazem a diferença num gol, num lance. O que o cara fez no jogo? Nada. Quando for o jogo 1x0, gol dele. Mas o que ele produziu? Nada. Tem jogador que é assim. E tem jogador que joga para a equipe. É o famoso jogador que todo treinador ama. Né? Por isso, talvez, que o Lautaro tem 5 clubes de Série A que toda hora liga. Pô, libera o Lautaro, você contratou o Rony. Sabe que você vai liberar o Lautaro? Isso é imediato. Mas a opção de jogar ou não é sempre do treinador, e ele está lá, como todos os jogadores, como o Brahimi, como o Duarte, como o Luan, como o Neymar, como o Gabigol, está todo mundo à disposição, aí que jogar ou não é com o treinador. O Lautaro tem o mesmo estilo de contrato do Zé e Valdo, no sentido de ele tem uma porcentagem para virar obrigação de compra? Não tem obrigação, está emprestado até o final do ano. Até o meio do ano, né? Até o final do ano, se não me engano, até o final, não lembro agora de cabeça, no meio do ano, mas a renovação até o final. É um jogador que dedica muito, um jogador que entrou no vestiário, numa cabeçada lá, o médico tirou ele, falou, não senhor, eu vou jogar. É um cara que dedica muito, entendo que a torcida, né, fica, ele perde gol, não sei o quê, mas perde porque tá lá, mas nunca vai se esconder, sempre vai entrar, sempre vai se doar. É um jogador do coletivo e não do individual. E a gente precisa dos dois. A gente precisa do jogador que faça a diferença e os
guerreirinhos que vão correr para todo mundo para equilibrar a equipe. Porque o time não é só atacar, fazer gol que deu um louco, senão lá atrás, aliás, a gente tem que melhorar muito o trabalho, o equilíbrio, para a gente conseguir ganhar vitórias. Certinho? Tá aí então a fala do Alexandre Matos, diretor de futebol do Santos, né? Milhose, diferente daquela coletiva que ele entra, dá as declarações e não possibilita os jornalistas de perguntar, nessa foi mais aberta aqui na Zona Mista do Morumbi, comentando ali diversos fatores aí que movimentam o noticiário do Peixe. Muito bom, deveria mesmo fazer isso com mais frequência o Alexandre Matos. E muito bom o seu trabalho, Everton Ramos. Parabéns pelo trabalho em mais um clássico. Derrota do Santos, que tem outro clássico sanção nesse meio de semana. Detalhe aí a rotina do Santos, que se eu fosse do Santos, eu estaria mais preocupado com a parte de baixo do que de cima, porque tem 2 confrontos diretos contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. É ou não é, Everton Ramos? É isso mesmo, e são os 2 confrontos finais aí dessa primeira fase de Paulistão que vão definir não só se o time consegue uma classificação, mas principalmente neste primeiro momento, que a equipe não fique entre as 2 piores campanhas e seja rebaixada à Série A2 do Campeonato Paulista, um fato inédito, inclusive, né, Milhose? Tem pela frente o Noroeste em Bauru no domingo que vem e também encerra essa campanha contra o Velo Clube na Vila Belmiro. Antes disso, a equipe folga amanhã, retorna às atividades na segunda-feira, serão 2 trabalhos na semana, segunda e terça, antes do clássico decisivo contra o São Paulo. Decisivo não vou dizer, né, porque ainda é segunda rodada de Campeonato Brasileiro, mas se os ânimos já estão assim, com o começo de temporada aquém no Campeonato Paulista, Milhose, quem dirá se o Peixe perder 2 partidas iniciais do Campeonato Brasileiro também. Tem Santos e São Paulo, quarta-feira, na Vila Belmiro, no Urbano Caldeira. O Vojvoda vai ficar careca se continuar nessa tensão aí. Hoje ele estava muito estressado na coletiva. Muito. Né? Que loucura. Como é que foi, Everton? Você que estava na sala, cara, sentimento em relação a isso? Não, e a gente sempre está acompanhando a coletiva do Vojvoda, então ficou nítido pra gente que tá em todo pós-jogo ali, ouvindo ele, o quão estressado tava o Vojvoda, porque ele interrompia a todo momento. Ele não é de fazer isso, tá? Ele interrompia a todo momento os jornalistas no momento que a gente estava fazendo os questionamentos, iniciando as perguntas. Então, de fato, mostra que ele que sempre quis transparecer uma calma, e trago como exemplo, inclusive, o último duelo do Santos. Mesmo ali derrotado para Chapecoense, ele faz uma coletiva na Arena Condá muito tranquila, sem se mostrar pressionado. Se eu pudesse dar um panorama do Vojvoda que eu vi aqui na sala de coletiva do Morumbi, é que eu acho que a pressão bateu, viu, Milhose? Opa, não tenha dúvida. E na fala dele ele defende seu trabalho e da sua comissão técnica, como tem que fazer, né? Não defende a diretoria do Santos, e nem deveria, porque a gente sabe que a gestão não é o forte do Peixe nesse momento. Everton, bom retorno, bom descanso, meu amigo. Um excelente trabalho e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Milhose. Abração pra você, pro Bueno, que Sadinha já foi, PDV também, toda a nossa equipe técnica. Sempre bom estar com hoje? vocês. Os trabalhos Abraço. técnicos. Quem hoje com a gente? O Marquinhos... Não, tem sim. Marcos Mesquita, isso. Marcos Mesquita. Isso aí. E tem mais um nome, hoje eu tô ruim de nome. Daniel Xingote. Perguntei pro cara errado, então. O Xingote tava lá na cabine, é verdade. O PDV tá te soprando aí. Ele ainda tá aqui. Pro Xingote e pro Mesquita. Amigos, valeu aí. Bom retorno do Morumbi depois deste jogo importante. São Paulo 2-0 no Santos. Tchau. Abração. Olha, também encerrando o apito final aqui da Rádio Bandeirantes, quero mandar um abraço a você que está com a gente até agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também no WhatsApp 11 99904 8756, mandando a sua mensagem. A Kátia tá por aqui, o Google Brasil, Zeus, Joaninha, Marcos Rosa, toda a galera trocando ideia, acompanhando a Rádio Bandeirantes. Como sempre, um abraço e muito obrigado pela audiência. Vamos para uma pausa, a última, nessa reta final do apito final de São Paulo 2, Santos 0. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. A festa mais animada do mundo vai começar.
Estamos chegando na Band. Vamos curtir os maiores hits do carnaval. Avisa lá que eu vou. Vem os trios elétricos direto de Salvador. No Rio de Janeiro, o desfile da Série O. O desfile no Sambódromo em São Paulo. A partir do dia 12. Vem curtir o carnaval com a gente. Vem pro Band Folia. A paz nas cozinhas dos restaurantes está perto do fim. Vem aí a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O nosso chefe Eric Jacan está chegando para salvar restaurantes com desafios ainda mais complicados. Ou seja, vem muita bronca por aí. Nova temporada de Pesadelo na Cozinha, a partir de 24 de fevereiro, na Band TV. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em cimento Votorantim. Seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim com Votomassa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. A festa mais animada do mundo vai começar. Estamos chegando na Band. Vamos curtir os maiores hits do carnaval. Avisa lá que eu vou. Vem os trios elétricos direto de Salvador. No Rio de Janeiro, o desfile da Série O. O desfile no Sambódromo em São Paulo. A partir do dia 12. Vem curtir o carnaval com a gente. Vem pro Band Folia. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. A paz nas cozinhas dos restaurantes está perto do fim. Vem aí a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O nosso chefe Eric Jacan está chegando para salvar restaurantes com desafios ainda mais complicados. Ou seja, vem muita bronca por aí. Nova temporada de Pesadelo na Cozinha, a partir de 24 de fevereiro, na Band TV.
Guia de Motéis Gol apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. É só um jogo e a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Meia-noite, 2 minutos do Domingão. É isso aí, meus amigos. Fim de papo aqui no apito final, depois da vitória do São Paulo 2-0 contra o Santos. Amanhã tem mais futebol na Rádio Bandeirantes. Nosso Ulisses Costa, ó, indo pra Brasília, vai pro Mané Garrincha. É um avião, você não achou parecido com o avião, não? Não, né? Tá esquisito. Não vou nunca mais imitar um avião no ar na Rádio Bandeirantes. Amanhã, Ulisses Costa no Mané Garrincha para Corinthians e Flamengo. Grande final às 4 da tarde. Antes disso tem um Concentração, Domingo Esportivo. Grande programação. E depois ainda tem Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Não paramos, hein? É o ano do futebol. Tem Copa do Mundo, muito campeonato. O ano inteiro, quarto e domingo sem parar, tá certo? Fim de papo no apito final, agradeço a quem esteve conosco até agora, acompanhando São Paulo 2, Santos 0. Voltamos neste domingo com muito mais futebol, porque futebol é na Rádio Bandeirantes e sempre será. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.